Instituto de Tecnologia e Sociedade. Cristian, um grande abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Abração aí, boa sorte. Valeu. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um forte abraço, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia mesmo, sabadaço, aço, maravilhoso, bonito, ensolarado. Mas o que o senhor tá fazendo aí, seu Edu? Opa! Hoje é dia de jogo, Guarani Londrina, 11 horas no Brinco. Quem narra é Bolis, comenta Tigrão e CH e Vladimir Catarino nas reportagens. Equipe técnica de Gil Kleber no comando, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, Lucas Pessoa e Gabriel Ribeiro. Campinas maravilhosa! Campinas há uma semana de completar 249 anos. Campinas e as suas avenidas, Campinas e o seu comércio, a sua indústria, ciência e tecnologia, o berço da universidade representada por Unicamp e pela PUC e diversas que chegaram aqui. E Campinas das padocas, maravilhosas. Vocês falam, mas... é só eu que gosto de padoca, né? Não, é só o seu Edu. Toda vez que eu venho pra rádio, eu tenho que passar em 2 padocas, senão não tá bom. 2, hein? Aquele cafezinho bonitinho, quentinho, maravilhoso. E o pão na chapa! Maravilhoso! Só que nesse horário eu não consigo estacionar. Eu tenho que ir na padoca às 6 e pouco da manhã. Vocês acreditam nisso? Eu vou mandar uma cartinha em nome do Sindicato do Plantão Esportivo pra CBF pra não marcar 11 horas. Não tem condição. Ah, lembrei. Hoje, por uma causa nobre, até a pedido do Guarani, os refletores do Brinco estão sendo reformados. Então não pode ser, de repente começa às 16 horas, de repente começa às 17, estamos no inverno, amanhã anoitece mais cedo, então realmente por uma causa nobre, 11 horas hoje Guarani e Londrina. Olha, são 10 horas e 4 minutos, deixa eu acionar o pessoal do Brinco, hein? Lá estão Bolis e Vladimir Catarino. Inicialmente, Vladimir Catarino pela ponta esquerda, o meu repórter. Bom dia, Catarino! Bom dia, Edu, tudo bem? Aí não é que ele entrou? Sensacional! Sempre. Diga lá, meu repórter, tudo bem? Você me chama e eu respondo. Não é aquele programa, mas fala que eu te escuto, Edu. Não, sensacional. Você sempre atento, por isso que eu digo e repito, o meu repórter Catarino. Ô Edu, eu também gosto muito de padoca, viu, rapaz? Em Americana tem menos variedades de padoca como tem em Campinas, mas eu também gosto bastante de padoca. Estamos aqui no Brinco, Edu, você disse muito bem, né? O estádio passando por essa troca do sistema de iluminação. Aliás, vai ficar muito bacana a iluminação aqui do Brinco, hein? Do jeito que o estádio merece, com toda certeza. E por isso o Guarani joga hoje, 11 horas da manhã, contra a equipe do Londrina, em busca da reabilitação, né, Edu? O time perdeu aí na segunda-feira
a tecnologia. Pi. Você quer ver só? Uma coisa interessante, você sabe que... Deixa eu pegar meu placar aqui. Tá tendo jogo no CT do Guarani. Tá tendo jogo no CT da meninada aí. Deixa eu ver aqui, quem que tá jogando nesse momento, joga no Brinco, o Sub-20, né? Não, Sub-20 joga só em agosto. Rosado, por que o Campeonato Paulista Sub-20 só vai retomar em agosto? Eu olhei ontem no site da federação, li de novo, atentamente, eu não sei. Jogos regionais. Aê, jogos meu regionais garoto do de Piracicaba. interior. Você tá bem, Boris? Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço a você, a galera aqui da Bandeirantes, o Vladimir Catarino já novamente à disposição, ao som de Fala Mansa. Voltei. Fala Mansa é legal, é bacana. Fala né? Mansa, shot da alegria. Estamos por aqui. Olha, Edu, assim que a gente parou, né, a imprensa, ela tem duas opções para parar o carro, né? Aliás, três, né? A rua, atrás aqui da cabine, né? Atrás, embaixo do tobogã, que é um estacionamento pago, e tem o CT. O CT é destinado à imprensa. E eu vi toda a movimentação assim que cheguei a Campinas, ao lado de Vladimir Catarino, e perguntei aos funcionários do Guarani, o que está acontecendo aí? É jogo da base. Da base é Guarani São Paulo. Isso, terminou o primeiro tempo 2-1 para o Guarani. Não sei como é que tá agora, deve ter começado o segundo tempo. E na sequência é Guarani São Paulo de novo, né, Edu? É o seguinte, quem tá jogando agora, a minha tabela aqui, tá jogando Guarani São Paulo pelo Sub-15. Isso. Sobre Sub-15. E às 11 horas tem Guarani São Paulo pelo Sub-17. Exato. Então, vamos aguardar. Eu falei gozado. E tem bastante gente lá, hein, Edu? Então, a pergunta é o seguinte, é CT e pode entrar, o público pode entrar para ver quando é o jogo da base? Vocês têm essa informação? Ele tem o CT tem uma arquibancada, né? Uma arquibancada que fica do lado oposto dos vestiários, ali também dos bancos, né? E tem a entrada pela avenida. Aqui é a avenida que passa ao lado do Brinco aqui. Conde... Não, aquela é a... Conde deu... Do portão principal. Que passa aqui no portão de entrada do Brinco. E tem acesso a um portãozinho onde o torcedor ele não precisa entrar. Como, por exemplo, os veículos da imprensa, o pessoal do staff estaciona o carro, né? Os carros. Então tem uma entrada ali exclusiva. Tinha bastante gente, como destacou o Vladimir Catarino. E o jogo tava pegado, né? Porque é o São Paulo, né? Uma história na base, assim como o Guarani também, né? O jogo tava pegado, assistiu o finalzinho. Foi 2-1, pelo menos no primeiro tempo, pro Guarani. Que bom, tá tudo em ordem, tudo bem. E Catarino, e o velho Bugre, hein? Tem novidade? Já tá escalado, inclusive, viu, Edu? Já tá escalado, rapaz. E conforme nós já havíamos adiantado, né, Edu? Apenas sem a presença do Diogo Matheus. Diogo Matheus recebeu o terceiro cartão amarelo lá em Ribeirão Preto. Tá fora o Ian, garoto de 17 anos, a principal novidade nesse time do Guarani. As voltas do Matheus Barbosa e Matheus Bueno. Matheus Bueno cumpriu suspensão na última segunda-feira e o Matheus Barbosa, ele voltou de contusão. Então, as três novidades. Ian, no lugar do Diogo Matheus suspenso. Matheus Bueno e Matheus Barbosa no meio campo, nos lugares de Alvarinho e Wenderson no mais. A mesma equipe que começou a peleja lá em Ribeirão Preto, Edu. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma faturada rapidamente aqui com o Danilo Capucci. Eu volto em instantes com a escalação do Bugre e também a escalação do Londrina. 11 horas a bola rola, quem narra é o Leandro Boles, o moço de Piracicaba. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Amigos da Bandeirantes, Bugre escalado na voz de Vladimir Catarino.
Guarani, Edu e ouvintes da Bandeirantes, escalado com Pegorari, é o goleiro 1, hoje capitão do time. Ian, 30, Lucão, 3, Valber, 34, Mike, meia dúzia. 5 para Matheus Barbosa, 18 para Matheus Bueno, 29 para Isaac. 17, Bruno José, 27, Bruninho, 11, Derek. Vou repetir, o Guarani em busca aí a terceira vitória sob o comando de Humberto Louser. Pegorari, 1, Ian, 30, Lucão, 3, Valber, 34, Mike, meia dúzia. 5 para o Matheus Barbosa, 18 para o Matheus Bueno, 29, Isaac. 17, Bruno José, 27, Bruninho, 11, Derek. No banco, o técnico Humberto Louser terá à sua disposição Álvaro com a 22, Titi, 16, Eliel, 15, Bernardo, 20, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Lima, 8, Regis, 78, João Victor, 19, Lucas Silva, 20, Neilton, 7 e Bruno Mendes, 9. Esse é o time do Guarani, Edu. Perfeitamente. Estaria escalado Londrina? Tá na pedra também o time do Londrina, tá escalado. Hoje, com a estreia do técnico Eduardo Souza, Neneca tem a 1, Léo Moraes 2, Patrick 3, Gabriel 4, Nicolas meia dúzia. João Paulo é o capitão do time, tem a 5, Moisés é o 8, Igor Leite 10, 7 para Paulinho Mocelin, 9 Clinton, 11 Iago Dias. 1 Neneca, 2 Léo Moraes, 3 Patrick, 4 Gabriel, meia dúzia Nicolas, 5 João Paulo, capitão do time, 8 Moisés, 10 Igor Leite, 7 Paulinho Mocelin, 9 Clinton, 11 Iago Dias. No banco, Lucas Frigeri, 12 da Silva, 13 Salomão, 14 Natan, 15 Vitor Hugo, 16 Pedro Cacho, 17 Lucas Coelho, 18 Júnior Dutra, 19 Vinícius Jaú, 20 e o Peu com a 21, Edu. Olha, já o CH analisando aqui a escalação do Bugre, essas e outras. Vamos para a arbitragem. Quem O trio vem da boa terra, né? A linda Bahia. Diego Pombo Lopes apita. Assistente 1, Paulo de Tarso Bregalda Gomes. Assistente 2, a senhorita Daniela Coutinho Pinto. No VAR estará Marco Aurélio Augusto Ferreira. Olha, o Diego Pombo, o árbitro, 36 anos, é fisioterapeuta em Porto Seguro, na Bahia. O Bandeira 1, Paulo de Tarso, também é fisioterapeuta, tem 41. E a Daniela, 38 anos, ela é coordenadora de treinamento. Não se sabe direito ainda esse tipo de função. E em Feira de Santana, na Bahia. É que em Feira de Santana chega a Daniela, então ela fala, eu sou coordenadora de... É pra não saber mesmo, entendeu? Porque árbitro vai querer saber. Vamos lá, 10h13, Bugre escalado, seja bem-vindo aqui ao Concentração. Bom dia, CH! Oi, Edu, bom dia. Um grande abraço a todos, que tenhamos uma ótima transmissão, um ótimo jogo do Guarani, é isso que a gente deseja. É um jogo que eu entendo que, apesar da distância da pontuação dos dois times, o Londrina não vem brincar em Campinas. Não existe. O Guarani não é um super time e eu também não acho que o Londrina é o pior time de todos os tempos. Eu entendo que o Guarani é o favorito. O Guarani tem tudo para ganhar a partida, porque principalmente pelo retorno dos dois Matheus no meio campo. O principal problema que aconteceu em Ribeirão, na teoria, hoje não deve acontecer, que é a fluência, o jogo entrosado, a aproximação do meio-campo, do ataque e dos laterais. Então é esse jogo que eu estou esperando. Acho que está bem escalado, tem a estreia do Ian como titular, menino da base, mas muito bem recomendado pelo técnico Humberto Louser. Não é para ter problema. O meio-campo é o meio-campo que jogou as duas primeiras partidas, 2 vitórias do Guarani. O restante é tudo igual, ele mantém o Derek, o Bruno Mendes fica no banco, o Regis também ficou no banco. Os dois poderiam tranquilamente jogarem como titulares, mas o treinador prefere dar um tempo, esperar, deixar no banco de reservas. É uma decisão do treinador. Talvez eu faria diferente. Eu acho que tem que ter imposição, tem que ter intensidade e a organização do meio campo. Esses 3 fatores não aconteceram em Ribeirão Preto. Por isso que o Guarani acabou perdendo para o Botafogo. Hoje tudo diferente. O elenco já tomou uma chacoalhada. Repito, a volta dos 2 meio-campistas devem, na teoria, dar uma
uma solidez, uma organização um pouco mais significativa no meio campo. Por isso, Edu, eu acredito em vitória do Guarani, Edu. Olha, para o Londrina, né, o Catarino, estreia o técnico, o senhor Edson Souza. É o 6º técnico do Londrina esse ano. O Londrina teve o Edinho, filho de Pelé. Ué, é mesmo, Edinho. Quando o Pelé faleceu, o Edinho estava no Londrina. Começou com Edinho, depois Omar Feitosa, depois Alexandre Galo, Edson Vieira e o PC Guzmão. O Londrina realmente faz uma campanha terrível, terrível a campanha do Londrina. E por falar em estreia, meu caro Boles, meu caro Leandro Boles. Fala, Edu. O moço de Piracicaba, ontem, aliás, hoje vai ser um dia de alegria para todos nós. Nós teremos, na nossa jornada da tarde, na transmissão do Jogo da Ponte, né? Lá contra o Avaí, a estreia de Roger Williams, um jovem narrador, muito talentoso. Isso. O moço de Americana, e o Buchicho comendo solto, porque ele esteve aqui, o Batista conversou com ele, nós temos a nossa transmissão pelo YouTube também, e aquele Buchicho em redes sociais. Mas o Boles vai sair? O Boles vai sair? O Batista explicou, e eu queria que você também agora explicasse, né? Afinal de contas, estreia na Bandeirantes hoje, hein, Boles? Seja bem-vindo, amigo de longa data, Roger Williams, né? Grande narrador, que ele obtenha muito sucesso à frente desse microfone forte e pesado. E Leandro Boles continua por aqui, desde janeiro de 2009, naquele jogo emblemático no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. O jogo da Ponte Preta, né? Estreia, Copa São Paulo. A Ponte empatou por 0-0 e desde então estamos aqui, não de forma ininterrupta, né? Tivemos uma saída, mas sempre com aquele vínculo com Carlos Batista e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Então seguimos aqui firme e forte. O Roger Williams vem para somar, evidentemente, em função até dos compromissos do Batistão na TV, né, Edu? São muitos jogos e no mesmo horário, e evidentemente tem o rádio e a TV, e a equipe necessitava realmente de um reforço nas narrações, e evidentemente vai ser muito legal, muito bacana ter aí o Roger conosco aqui nas transmissões esportivas. Mas a gente segue por aqui, firme e forte na Rádio Bandeirantes, Edu. Lembrando que hoje, então, 17 horas, na TV Bandeirantes, lá estará o Batista. Quem que é CH? O CH tá comigo ou vai pra TV? Não, Edu, eu não te abandono nunca, Edu. Eu sou seu parceiro de fé, seu irmão camarada. Obrigado, CH. Eu vou estar do seu lado hoje. Daqui a pouquinho eu vou estar aí juntinho com você nesse estúdio maravilhoso para fazer o Jogo da Ponte. E na TV é o Tigrão e o Gleger hoje, Edu. Questão de escala. Escala. Fico nosso convite. Gostei da armação do óculos. Parabéns, professor. Sensacional. Muito obrigado, Edu. Também... Muito obrigado. Eu sei que não ajuda muito, porque o modelito é muito fraco, né? Mas é para enxergar, né, Edu? Para enxergar. Muito obrigado. E em breve, Boles também na TV, viu, Edu? Só para Boles na TV em breve também, viu? Que não diga, para, você merece. Já fizemos aquele modelito, né? Já estamos com o modelito novo da TV Band, e em breve Boles também na TV Série B. Não, o problema da TV é que deixa a gente muito vaidoso, entendeu? Então é um tal de reformar o cabelo de um jeito, e o outro também reforma o cabelo, outro pinta o cabelo, e você vai fazer o quê, Boris? O que precisa dar vai mexer na fachada, não? Não tem muito o que fazer, mesmo porque não precisa muito, né, Edu? Vamos chegar aos 40 no dia 4 de novembro, né? No próximo dia 4 de novembro. Mas é sempre importante você cuidar, né? E, evidentemente, o tempo vai passando, passa para todo mundo, é algo que não tem o que fazer e a gente tem que tomar os cuidados necessários. Mas, de acordo com fontes fidedignas, a lata continua boa. Não 100%, mas cerca de 90% e alguma coisa, viu, Edu? Modestamente falando. Você quer ver outro cara que também deu uma bela reformada, sempre se cuidando, tudo... o cara faz caminhada, toma vitamina, levanta cedo, corre pra chuchu, viaja a semana, tá no programa todo dia. Qual será o segredo dele, hein? Conosco também aqui no Concentração, analisando também o Guarani escalado com Pegorari, Ian Henrique, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. No banco está o Regis, no banco está o Bruno Mendes, no banco está João Vitor. Bom dia, mestre Tigrão! Tigrão conosco.
Ainda não, daqui a pouco. Olha, só para adiantar aqui, ontem Ceará 3, Botafogo 0, hein? Ê, Fogão, ê, olha lá. Ganhou do Guarani, toma 3 do Ceará, gols do Nicolas, do Léo Santos e do Davi Ricardo, tá? E ontem, e o Novo Horizontino, o que aconteceu? Lá em Novo Horizonte, olha, o Novo Horizontino vinha de 7 vitórias. Aí perdeu pro Botafogo, tomou aquele gol de bicicleta. Aí veio jogo com a Ponte, perdeu. E ontem, ganhando de 2-0 do Atlético Goianiense, gol de Douglas Baggio, os dois do Douglas Baggio. Aí aos 44, o Bruno Tubarão marca pro Atlético. Aos 50, empata o Atlético, o Dragão, com o Davi Braga. É mole? Novo Horizontino 2, Atlético também 2. Público 1970. E no Castelão, Ceará 3, Botafogo Ribeirão 0. Público de 19.300. Agora sim, oi, bom dia, Tigrão. Bom dia, Edu, um abraço a você, um abraço ao Boris, ao CH, aos nossos companheiros aí da técnica, ao Vladimir Catarino, na relva do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estamos aqui a postos, à sua disposição, e é sempre um prazer, um orgulho participar do melhor pré-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. E depois que a bola rolar e parar de rolar, o melhor pós-jogo, indiscutivelmente, do Rádio Brasileiro sob o seu comando. Agora o Concentração e depois o nosso jogo aberto. Eu ontem, obviamente, durante a nossa programação aí, falei a respeito de uma possibilidade de que o Regis fosse utilizado, porque o Regis precisa readquirir o ritmo de jogo. E como é que readquire ritmo de jogo sem jogar? Então, mas eu respeito muito, profundamente, a decisão do Humberto Louser. Ele vem, né, com o Isaac, mantém a mesma estrutura, volta com os dois MBs, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, e a minha expectativa aqui, Edu, já analisando a escalação, Guarani com a base, com o time que hoje é considerado titular, portanto, até esse momento, Bruno Mendes e Regis são opções no time do Guarani, porque ambos estão em condições de jogo, estarão no banco, mas os titulares, né? Titulares assim, naquela gangorra, eles sabem que a sombra é gigantesca, mas no comando de ataque é o Derek, e na meia, mais ou menos na meia, o Isaac. Mas eu vou reafirmar o que eu disse na nossa programação ontem, aqui num alerta ao técnico competente, simpático, técnico jovem, né, da nova geração aí, Humberto Louser. De todo o elenco do Guarani, o único cara que tem condição de decidir jogo na individualidade, que é acima do padrão médio técnico do time, é o Regis. Ah, mas não tá bem. Mas o Guarani precisa deixar o Regis bem, porque é uma grande contratação e é um cara que tem muito potencial. Tá, pode entrar no segundo tempo ou até no primeiro tempo e dar um outro contorno tático pro time, um outro nível de qualidade? Pode. Então, tá tudo certo. Eu já começaria com o Regis. Talvez o Bruno Mendes não. Começaria sim com o Derek, que tem mais mobilidade e é um cara que vem muito bem. Mas com o Regis eu começaria e até estudaria a possibilidade de começar com o Isaac também, dando uma mudadinha bem sutil no desenho tático do time, botando o Isaac ali, fazendo aquela famosíssima meia água, né? O quarto homem de meio campo. Não quero fazer nenhuma comparação infame aqui e nem blasfemar. Mas lembra do Mário Sérgio Pontes de Paiva? Né? Ele jogava com a 11, dava uma flutuada ali pelo lado esquerdo, às vezes levava no fundo e fazia o cruzamento. Cruzamento não, passes, né? Assistências perfeitas para os cabeceadores. Fez muito isso com o Jorge Mendonça, na própria Ponte Preta, e em todos os clubes que ele jogou, São Paulo, Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Grêmio, Flamengo, onde jogou o Mário Sérgio sobrava. Mas depois de um determinado momento da carreira dele, ele era muito mais meia de articulação, vinha por dentro e de vez em quando os caras ficavam procurando o Mário no meio, 2 ou 3 para marcar o Vesgo, e ele aparecia de vez em quando lá na beirada e fazia um terceiro homem de ataque. Não quero compará-lo jamais, até porque o Mário era um canhoto nato e
E claro que o Isaac é destro, é outra situação. Não há nenhum termo de comparação. Só estou falando em termos de função tática, para dar um exemplo prático do que eu acho que pode funcionar no Guarani, para que o Guarani tenha, né, o Isaac nessa função e tenha os dois em campo, né? Também não estou querendo tirar o Bruninho, que vive um momento excepcional. Aí é um problema do Louser, mas é uma opção inteligente que ele pode utilizar a qualquer momento e que o Guarani já usou em outras oportunidades e obteve bons resultados. Tá bom como primeira participação, assim, logo de manhã, Edu? Já depois da caminhada matinal e depois da gemada, depois o ginseng coreano, tá tudo certo, Edu? Não, sensacional. Gostei do Tigrão, você é muito generoso, muito obrigado. Sensacional o boné do Tigrão. Há um chamado? Opa, aqui do Brinco, Leandro Bolles, em QEP, sempre atento. Edu, você sabe o nome do goleiro do Londrina, né? O Vladimir trouxe a escalação, né? Neneca, né? Isso, e remete ao grande Neneca, campeão brasileiro com o Guarani. E sabe quem é esse Neneca? É filho do Neneca, Hélio Miguel Júnior. Você tá brincando. Eu andei pesquisando aqui. Eu tinha ouvido falar, é ele mesmo. Porque o ano passado, quando o Londrina veio jogar contra o Guarani aqui pela Série B, e o Bugre venceu por 1-0, ele foi relacionado pela primeira vez, não jogou. Ele ia assistir o jogo do banco. Daí eu fui pesquisar aqui, Neneca, Londrina. Se não me falha a memória, você pode me ajudar. O Neneca depois foi morar em Londrina, né? Foi morar no Paraná. Sepultado lá. Isso, morreu em 2015, né, Tigrão? E veio, salvo o engano aqui do Tigrão, veio pro Guarani do Londrina. Exato, de 76 a 80 ele defendeu o Bugre, campeão em 78. Então é o filho do Neneca, do grande Neneca, que estará no gol agora como titular. Ele é jovem, tem 20 anos apenas e vai ter a oportunidade. Ele já teve outras oportunidades, mas que fato é emblemático, né? Jogando no palco onde o seu pai fez história. Agora o Hélio Miguel Júnior, o Neneca, goleiro titular do Londrina. 1,92 m, né? Ele nem fez 20 anos ainda, viu, Bola? Faz 20 anos em agosto o Neneca que tá no gol hoje. E o CH tava comigo aqui. Neneca, campeão brasileiro, não o tamanho só na estatura, que ele era grande também, mas o tamanho do Neneca, campeão brasileiro de 78. Nós tivemos aí pelo menos 5 Nenecas em homenagem ao Neneca, mas aí não era filho. Era ser meio parecido com o Neneca do Guarani. Então virou Neneca. Teve um no Santo André, teve 2 ou 3 no futebol nordestino. Veja o tamanho do Neneca, né? O apelido dele inspirando a colocação do mesmo codinome em outros goleiros, por estampa parecida, por homenagem, coisa do tipo. E agora a homenagem maior. Essa é a homenagem maior. O filho do Neneca, Nenequinha. Já pensou chamar esse cara de 1,94 m de Nenequinha? Fica legal, Edu? E você sabe que, tem que dar uma faturada rapidinho aqui, o CH estava comigo, nós entrevistamos, a última entrevista da Neneca foi pra gente aqui. Tivemos a grata satisfação, ele estava muito doente e tal, falamos com ele naquela oportunidade, mas infelizmente acabou partindo aí o Neneca. Meus amigos, agora 10h28, um rápido intervalo e o final do nosso Concentração, porque o Boris está com a boca espumando de vontade de narrar. 11 horas, a bola rola para Guarani e Londrina. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama.
Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, um grande abraço ao Kleber. Alô, Kleber, o maior vendedor de carros lá do Taquaral. Tá indo pra Serra Negra com a filhona, a caçula, né? Um abraço aí a Carolzinha. Um beijo do tio Du aí, viu? Grande dupla, papai Kleber e a filhinha Carolzinha. Um belo passeio daqui palpitando, hein? Diz que vai ser 2-0 pro Guarani. Aqui um agradecimento, muito obrigado ao Assis. O Assis, ele é diretor-geral das categorias de base do Guarani, nos comunicando aqui. Obrigado, viu, Assis? No CT do Guarani foram construídas 2 arquibancadas, com entradas separadas, com capacidade para 150 pessoas para cada espaço. Então, 150 aqui, 150 lá. E nos dias de jogos da base, pode entrar público sim. O Guarani providencia policiamento, tudo certinho, não tem confusão, porque eu vou tentar o resultado aqui de Guarani São Paulo, terminou pelo Sub-15. Nesse momento, o Guarani São Paulo, Sub-15 acabou e vai começar o Sub-17, tá? Guarani São Paulo começa às 11 horas. É isso aí, categoria de base. Vamos lá, o meu caro CH, no final do Concentração, palpite para hoje. Vamos lá, CH de Ogum, quanto é que vai ser? 2-0 Guarani. Você, Bones, placar para hoje. Guarani vence 3-1, Edu. Catarino, nesse momento, público no brinco e seu palpite. O Catarino está se deslocando ao gramado e deixou aqui anotado para mim, Edu, que na opinião dele vai ser 2-1 e sobre o público vem chegando o torcedor. É um horário bom até, né, pro torcedor, afinal de contas, 11 horas da manhã, o cara vem pro estádio, vibra com seu time e tem todo sabadão ainda para aproveitar, né, Edu? O cara, ele faz TV, faz rádio e vai fazer TV. Você viu que jogo de cintura aqui, tá? Sensacional a bola. O cara tá espetacular. Agora, 11 da manhã, Tigrão. 11 da manhã, tudo bem. O Guarani precisa, porque tá reformando o refletor, tem que jogar às 11. Agora, 11 da manhã é dia de ir no cabeleireiro, é dia de ir no barbeiro, fazer supermercado, fazer faxina. 11 da manhã do sábado não é horário de jogo. Tigrão, seu palpite fechando Concentração. Padoca também, né, Edu? Oh, mas não, padoca é todo dia. Que nem você bota o cotovelo, pede um pingado, né? E pede um pão na chapa. O Tigrão, agora não, mas daqui uns 45 minutos, hoje não vai dar, já chega na padoca, mastiga lá um quibe no forno e já dá aquele tapa no beiço pra começar bem o fim de semana, entendeu? Agora o Eduzão não, o Edu é mais comedido, né? Edu vai lá e pingado, pãozinho na chapa. O Edu não pode usar a camisa de manga comprida, pra vocês terem uma ideia. Senão rasga no balcão. Rasga o cotovelo de tanto que ele fica apoiado no balcão da padoca. E pra mim, 3-0 pro Guarani. Olha, o Guarani ganhou, hein? No Sub-15 ganhou, hein? Sub-15 ganhou no CT, Guarani 2, São Paulo 1. Daqui a pouco o Guarani São Paulo no Sub-17, tá bom? Meus amigos, final do nosso Concentração Bandeirantes. Vem aí ele, o moço de Piracicaba, Leandro Boles, com Guarani e Londrina. Começa às 11 e até já. Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Seja noite ou seja dia,
Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço a você ligado no futebol da Bandeirantes. Tem início a partir de agora a grande jornada esportiva. Aqui estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já 11 horas da manhã, a bola rola pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani, Londrina, Londrina e Guarani. O Bugrão, que após a estreia do técnico Humberto Louser, tem 2 vitórias e 1 derrota. Derrota sofrida na última rodada fora de casa, mas em casa o Bugre tem um excelente aproveitamento na competição e por isso o torcedor confia na reabilitação bugrina. Do outro lado, Londrina, fazendo uma campanha muito ruim na zona do rebaixamento, tem apenas 11 pontos e busca um resultado positivo para se livrar das últimas posições na tabela de classificação. E que aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo. 11 da manhã, a bola rola e a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, estamos no AM 1170 no FM, faixa estendida para a região de Campinas, 85.7, para a região de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço, em 85.3, e todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, com imagens da cabine do Brinco, com toda a equipe Bandeirantes, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão ao vivo. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rumo aos 20 mil inscritos. É o futebol da Bandeirantes neste sabadão. Já 11 horas da manhã, a bola rola. Um sábado de sol, de calor em Campinas. Um clima agradabilíssimo, o torcedor vem chegando. E a bola rola para Guarani, Londrina. E aqui na Bandeirantes, a tradição, o microfone forte e potente de muita credibilidade do rádio do Brasil. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site beshow.com.br, beshow.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora às 10 da manhã, mais 40 minutos deste sabadão, girando, esparramando som forte, pesado, de muita credibilidade na Rádio Bandeirantes de Campinas. Você ligado no AM, no FM, também no YouTube. Girando o timaço de Carlos Batista. Antes da bola começar a rolar, as últimas do Bugrão. Alô, alô, Vladimir Catarino, seu destaque. Bom dia, Vlad. Bom dia, Bolis. Um abraço a você, um grande abraço, amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. O Bugre, que busca a reabilitação, perdeu na última segunda-feira para o Botafogo, dando uma freada nesse início promissor do técnico Humberto Louser. Para o jogo de daqui a pouco, o time não terá o Diogo Matheus, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O garoto Ian é a principal novidade. E voltam as equipes, ou voltam os 2 volantes titulares, Matheus Bueno e Matheus Barbosa. No mais, a mesma equipe que vem atuando sob o comando de Humberto Louser. E o Tubarão, o Londrina, o time do norte do Paraná, Vladimir. Faz uma campanha muito ruim, né? 8 partidas sem vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Estreia mais um comandante, o 4º nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje comanda o time o Edson Souza. Vem a Campinas para tentar surpreender e levar pontos para o Paraná. Já já tem bola rolando aqui no Brinco, 16ª rodada. Estamos na reta final do primeiro turno neste Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre é o 11º colocado com 22 pontos. O Londrina é o 18º com 11 pontos. Tem a pior defesa desta competição. E para analisar, Guarani e Londrina, que jogam já já no Brinco, a Bandeirantes escala o seu time de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Grande abraço, bom dia, CH. Bom dia, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, torcedores do Guarani. Nós torcemos para que o desempenho e a organização do time sejam diferentes do que aconteceu em Ribeirão Preto, aonde o Guarani não foi bem. Hoje o meio-campo é o meio-campo considerado titular pelo Humberto Louser. Tem o problema na lateral direita, não dá para chamar de problema. Não joga o Diogo, vem aí Ian, lateral direito da base. Também não deve ter problema. O time está bem escalado, está motivado e espero que faça valer campo e torcida e o Guarani prevaleça, mande e vença a partida contra o Londrina, que deve dificultar muito o trabalho do Guarani. Leandro Bolis. Valtemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, e o seu destaque. Bom dia, Tiger. Bom dia, boy. Grande abraço para você, que você faça uma grande narração, como sempre. Bolis, um abraço também muito especial aos amigos ouvintes da Bandeirantes, nesse jogo agora, especialmente a grande torcida bugrina. Bolis, eu não posso ter outra expectativa quando eu olho os números aqui que não de vitória do Guarani, né? Claro que a análise pré-jogo ela é desprovida de realidade, ela é desprovida de materialidade, ela é teórica, ela é fria, mas é o que temos para o pré-jogo, né? É o que temos. E o Guarani, puxa vida, 22 pontos, 11º colocado, mas ali na reta, né? Muito próximo do G4. E o Londrina, 11 pontos. Ah, mas vem com treinador novo, vem com sangue novo. Vem aí, né? O Edson Souza. Aliás, Edson Souza, hein? Tem um capote em todos nós, cara. Tava aí até esses dias fazendo as reportagens, brilhantemente, ancorando programas na Bandeirantes Campinas, já virou técnico do Londrina, vai vendo. O cara não é brincadeira, não.
Também com técnico novo, é o 4º dentro do mesmo campeonato, eu acho um exagero, tem uma motivação, mas o Londrina se meteu numa enrascada danada. E o grande problema do Londrina é que ele vem pegar um Guarani ferido na alma. O Guarani perdeu um jogo ruim pro Botafogo na última segunda-feira. Perdeu sem jogar bem, foi muito criticado pela torcida. E o Guarani vem com a faca entre os dentes. Então, claro que o futebol se decide quando a bola rola. Não dá para ficar antes dela rolar fazendo conjecturas e batendo no peito. Não é assim. Mas nós temos que analisar diante das componentes pré-partida que temos. E diante delas, Wallace, eu não consigo projetar nenhum outro resultado que não uma grande e convincente vitória do Guarani, como você narrando mais de um gol. Meu palpite aqui foi 3-0, sem excesso de otimismo. Espero que na prática aconteça isso a bem do futebol de Campinas e para que a torcida do Guarani comece o sábado aí, já passe da manhã para a tarde com muita alegria e tirando aquele gosto amargo que ficou na garganta depois da péssima apresentação da última segunda-feira lá em Santa Cruz, Ribeirão Preto contra o Botinha. Boles, boa transmissão para você. Obrigado, Tigrão, ao lado do CH, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Já 11 horas da manhã, a bola rola no brinco. Você vem chegando para acompanhar o futebol da Rádio Bandeirantes. E hoje os times de Campinas em ação. Logo mais, às 17 horas, quem entra em campo é a Macaca. A Ponte joga em Florianópolis, embalada, vem de 2 vitórias consecutivas. E aqui na Bandeirantes, com a narração de Roger Williams. E na TV, Carlos Batista no mesmo horário. Avaí Ponte Preta, evidentemente, né? Porque é o mesmo jogo. E o destaque da Macaca, Vladimir Catarino. A Ponte vem embalada, né, Boris? Afinal, foram 2 vitórias consecutivas no campeonato contra Ituano e também contra Novo Horizontino. As principais novidades deverão estar no banco de reservas. O André e Igor Torres, atacantes contratados na janela de transferências, estão prontos para voltar a vestir a camisa, ou vestir a camisa da Ponte Preta pela primeira vez. Quem deve voltar ao time é Matheus Silva e Arthur, que cumpriram suspensão automática na última rodada. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Etu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Bom dia, Etu. Grande Boris, mais uma vez, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Um abraço para o Rodrigo lá de Tefé, no Amazonas, e a Lucila, como sempre, no Jardim Auline, toda a sua família. Olha, ontem, na abertura da 16ª rodada, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino vencia por 2-0 e o Atlético Goianiense marca 2 gols nos acréscimos, empatou, coisa incrível, 2-2. E no Castelão, Ceará 3, Botafogo de Ribeirão 0. Guarani disse o Tigrão, 11º nesse momento com 22. O Ceará, com a vitória de ontem, ultrapassou o Guarani. E a Ponte, lembrando aqui, você já falou, 17 horas na ressacada, Avaí e Ponte, com a narração aqui de Roger Williams, estreando na Band. Olha, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. Seja bem-vindo. Equipe técnica, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil. E já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Leandro Bolis. Tá registrado. Oi, Jornada Esportiva Bandeirantes, Oi, 10h50, vamos lá, Band Bolis. Estamos de volta, direto da cabine do Brinco, já tem bola rolando para Guarani Londrina, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 10h50 no horário oficial de Brasília. E atenção, galera bugrina, chegou a hora de trazermos a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. O Bugre vem a campo escalado pelo técnico Humberto Louser, com Pegorari, hoje goleiro, capitão do time, tem a 1. Ian, no lugar do Diogo Matheus, fazendo a sua estreia no time profissional, tem a 30. Lucão, 3. Valber, 34. Mike, meia dúzia. Matheus Barbosa, 5. Matheus Bueno, 18. Isaac, 29. 17, Bruno José. 27, Bruninho. 11, Derek. Repetindo, Bugre, 1 Pegorari, 30 Ian, 3 Lucão, 34 Valber, meia dúzia Mike, 5 Matheus Barbosa, 18 Matheus Bueno, 29 Isaac, 17 Bruno José, 27 Bruninho, 11 Derek. No banco, Humberto Louser tem à disposição Álvaro, 22, Titi, 16, Eliel, 15. Bernardo, 28, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Lima, 8, Regis, 78, João Vitor, 19, Lucas Silva, 20, Neilton, 7 e Bruno Mendes com a 9. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Neneca, hoje é o goleiro titular da equipe do Londrina. Neneca, filho do saudoso, lendário Neneca, campeão brasileiro com o Guarani. Léo Moraes, 2. Patrick, 3. Gabriel, 4. Nicolas, meia dúzia. No meio campo, João Paulo é o capitão do time, 5. Moisés, 8. Igor Leite, 10. Paulinho Mocelin, 7. Clinton, 9. Iago Dias, 11. Técnico Edson Souza. Neneca, 1. Léo Moraes, 2. Patrick, 3. Gabriel, 4. Nicolas, meia dúzia. João Paulo, capitão do time, 5. Moisés, 8. Igor Leite, 10. Paulinho Mocelin, 7. Clinton, 9. Iago Dias, 11. No banco, 12 para Lucas Frigeri. 13 da Silva. 14 Salomão. 15 Natan. 16 Vitor Hugo. 17 Pedro Cacho. 18 Lucas Coelho, 19 Júnior Dutra, 20 Vinícius Jaú e 21 Peu. Arbitragem do jogo. Apita o baiano Diego Pombo Lopes. Ele vai ser auxiliado pelo Paulo de Tasso Bregalda Gomes. Pela assistente 2, a Daniela Coutinho Pinto. No VAR estará Marco Aurélio Augusto Ferreira. Tem futebol na Bam Bam Bam. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Meus amigos, o Guarani vai enfrentar uma equipe que
joga de uma maneira tradicional. Tem a estreia do seu treinador, mas joga num 4-4-2. João Paulo e o Moisés são os dois primeiros volantes. O Iago e o Igor Leite fecham o quadrado do meio campo. Lá na frente o Clinton e o Paulinho Mocelin. É assim que joga o time do Londrina. O Guarani volta com os seus titulares, quase todos. Só o Diogo Matheus não está na lateral direita. Está pronto, jogando em casa, gramado bom, não é? O time vive um bom momento, apesar da derrota em Ribeirão Preto. Acontece, é uma irregularidade de início de trabalho do Humberto Louser. É absolutamente natural, desde que o time hoje faça valer campo e torcida, vença a sua partida. E para vencer, o time tem que fazer essencialmente duas coisas, não é? Os dois meio-campistas têm que voltar bem, dando dinâmica, saída de bola com qualidade no meio-campo bugrino, para alimentar direitinho os homens de frente. A zaga tem que ter um comportamento de muita atenção. O Lucão vem em péssima fase, eu espero que o Humberto tenha, eu tenho certeza disso, conversou com o atleta para reposicionar, para explicar o que não está funcionando. E na frente o Guarani tá bem servido, tem dois extremas em Bruno José e Bruninho em boa fase. O Derek é um jogador muito útil, não está fazendo tantos gols assim, mas é um jogador interessante. Enfim, o Guarani tem tudo para fazer a vitória, com intensidade e com organização do meio-campo. A minha expectativa, sem dúvida, é de vitória. E a sua expectativa, Tigrão, para Guarani e Londrina? Ah, também, CH, também. Um abraço a você. Tava bom o negócio ontem, viu? Parabéns. Tava legal, tava no ponto. CH, também é de vitória. Eu vou quebrar o protocolo aqui, ouvir a arbitragem, furar aqui o Catarino. Vou ouvir a arbitragem aqui. Qual é a expectativa do senhor Pombo, para o jogo? O senhor vê dificuldade? Os jogadores vão contribuir, vão colaborar? Ele não quis falar, não. O Pombo. Daqui a pouco a gente tenta de novo. O Guarani vai ganhar o jogo, tá bem escalado. Eu acho que o Regis e o Bruno Mendes, dentro aí das opções que tem o treinador bugrino, o Humberto Louser, elas são valiosíssimas. Podem mudar, inclusive, não só nominalmente, especialmente com o Regis, mas também taticamente. O posicionamento do time são muito importantes, sem nenhum menosprezo aos demais que estão no banco, mas acredito piamente que teremos uma partida muito bem jogada pelo Guarani. E com essa ressalva de ótimas opções de banco que podem, no caso de circunstâncias negativas e de dificuldades dentro do jogo, podem, claro, serem utilizadas pelo comando técnico do Guarani e mudar a fisionomia do time, caso haja necessidade. Mas acho que o Guarani vem mordido, vem com a faca entre os dentes, vem querendo dar uma satisfação para os seus torcedores, vem querendo apagar a péssima imagem deixada lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo na segunda-feira, na derrota sem nenhum brilho, sem nenhuma inspiração, por 1-0 para o Botafogo, e são ingredientes de sobra realmente para que a gente projete aí o Guarani num aparente 4-3-3 com variações para um 4-4-2, Bruno José na direita, Bruninho na esquerda e fechando por dentro, Derek centralizado, os dois Matheus, um mais resguardado, um mais na contenção é o Barbosa, o Bueno sai um pouco, auxilia o Isaac para fazer a transição meio-campo e ataque, e a nossa expectativa e a nossa torcida para que faça uma grande estreia o menino de 17 anos, o Ian, número 30 da base na lateral direita, com o Lucão, com o Valber e com o Mike e com o Pegoraro em grande fase no gol. Tá bem escalado o Bugre, eu acredito também sim, meu queridíssimo Leandro Bolles, em vitória alviverde a partir de agora, sob o seu comando, sempre firme, brilhante, vibrante, preciso, em cima da bola, meu queridíssimo
Leandro Boles. Registrado. Valeu, Tigrão. Muito obrigado a você e também ao CH, Boles. dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Está praticamente tudo pronto. A bola vai rolar do gramado bonito do estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, Vladir? Exato, muito bonito, né? Qualidade total do gramado. 2 destaques, né? O torcedor tá chegando aos poucos, claro, deixando para chegar em cima da hora exatamente devido ao sol, né? O sol tá muito forte, apesar de estar um vento agradável. Deixa eu corrigir o nome do técnico do Londrina, Eduardo Souza, né? Edson Souza é só o nosso aqui da Band. Eduardo Souza é o técnico do Londrina que faz a estreia na manhã desse sábado aqui em Campinas, viu, Boles? Não é um treinador tão conhecido ainda assim, bem né, que é Tigrão? Eduardo, porque senão a gente ia perder a companhia de um dos melhores repórteres e jornalistas com versatilidade do Brasil. Ainda bem que é Eduardo. Então o Edson continua com a gente. É isso aí, eu tava lendo aqui sobre o Eduardo Souza, não é tão conhecido assim, né? Um treinador jovem, eu digo em relação à Série B, enfim. Mas ele, em uma entrevista, ressaltava que passou por Campinas em 2014. Quando a Ponte, me corrija se eu estiver enganado, Edu, foi comandado pelo Doriva. Ele foi auxiliar do Doriva aqui na Macaco, o Eduardo Souza, entre outras equipes, Aparecidense, passou também pelo Votuporanguense. Eduardo Souza, que hoje estreia no comando do Tubarão. Muito bem, a bola vai rolar do Brinco. Aliás, o jogo foi antecipado para as 11 horas da manhã. Esse jogo teve 2 ou 3 alterações em função do início do trabalho de reforma da iluminação, né, dos refletores aqui do Brinco. Muita gente pode imaginar, para quem não está no estádio, então não tem mais refletor, nada em relação a isso. Não, os refletores estão aqui, né? As torres de iluminação, inclusive com as lâmpadas, mas uma ampla reforma já foi iniciada para que o Guarani tenha uma iluminação bacana, né? Principalmente nos jogos no período noturno, onde são, né? A maioria dos jogos são realizados neste período. Vamos Foram para o jogo 2 aqui no alterações, Brinco. Bola. Pois não? 2 alterações. Inicialmente o jogo estava marcado para o domingo, dia 9, foi antecipado para sábado às 17 e depois no mesmo sábado antecipado das 17 para as 11 horas. É isso aí, vai tocar na bola o Clinton. Clinton é nigeriano, nasceu no dia 25 de dezembro, Natal. Estão de olho nele aí no Clinton. E a galera faz a sua parte, faz a sua festa, incentiva o time, vai empurrar o Guarani em busca de um resultado positivo. À direita o Bugrão, à esquerda o time do Londrina, apita o árbitro. Bola rolando e a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e você pelo YouTube. Vamos ser juntos em mais uma transmissão esportiva. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. A bola começa a rolar no Brinco. É o Guarani em campo, então Bugrão. Flechada neles, Bugrão. É o Guarani em campo, buscando a reabilitação na Série B e descendo pela direita com Bruno José. Ele recolhe, domina para Matheus Barbosa, pé direito, bateu cruzado no meio do caminho. A bola foi desviada pelo zagueiro do Londrina. Sobra para o time paranaense, tentativa de abertura aqui pela direita, chega bem Mike. Na cobertura toca na bola, a bola volta para Pegorari, que hoje é o capitão bugrino. Com a suspensão do Diogo Matheus, o Pegorari é o capitão do Guarani. Defende o gol do placar eletrônico nesse primeiro tempo. Sai jogando curtinho para Valber. Valber empurra para Lucão. É o comecinho do jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes. Estamos no AM 1170 no FM 85.7. Lançamento para Derek. Saiu do gol Neneca. Com os pés ele toca na bola, deixou para Clinton. Clinton trabalha a bola no campo defensivo. O Guarani aperta com Matheus Barbosa. Tira de qualquer maneira aqui atrás Gabriel. Levanta a bola no comando. Chegou Lucão com o pé direito. Recua para o goleiro Pegorari. Porque já estava apertado pelo Iago Dias, que agora pressiona o Pegorari. Na tranquilidade ele abre lateralmente para Valber. No AM 1170 no FM 85.7 vai se estendida.
Batista e também em 85.3 para você que está na região de Ribeirão Preto. É o futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. 2 minutos, primeiro tempo, com sol em Campinas neste sabadão, hoje, dia 8 de julho de 2023. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mike tentou no corredor para Isaac, chega bem para fazer o corte. Léo Moraes divide, Matheus Bueno tocou na bola, mas é para volta. Rebote para o time do Londrina, apertou Matheus Barbosa, recuperou, carrega em direção ao gol, meteu na esquerda para Isaac, bico na grande área, pé direito, cruzou para a boca do gol. Entre quarta, tira a defesa, afasta lá atrás a zaga do Londrina. Mocelin tentou a finta, dá o bote. Primeira dele como titular e sofre a falta. Recuperou na bola e na sequência sofreu a falta. O jogo está parado, Vladimir. Bem demais o Ian no lance, né? Ele recuperou a bola ali do Paulinho Mocelin, depois protegeu para receber a falta. Falta para o Guarani já cobrada. Já cobrada, o Ian não estava atento no lance, acabou perdendo a bola também o Valber, né? Foi muito amigo. Recupera o poste de bola o time do Londrina. Paulinho Mocelin na marginal do campo. Apertada, bola colocada para fora. É lateral lá na esquerda no campo ofensivo para o time Alviceleste ou Azul Celeste bater. O time do Londrina aqui está na zona do rebaixamento. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com o Americano e também em Sorocaba. Iga Atacado tem produtos da linha Seara para você. Bola recuada para o goleiro Pegorari, comecinho do jogo aqui no Brinco, 0-0, Humberto Louser no comando técnico do Bugre como mandante, 100% de aproveitamento. Aliás, o Guarani só tem uma derrota como mandante nesta Série B, exatamente para o CRB, que na última rodada, jogando em casa, venceu este mesmo Londrina, que hoje está em Campinas, encarando o Guarani. Sai jogando o time do Bugre no campo defensivo com Valber pela meia entre as linhas para Matheus Bueno, se mandou o Mike, bom lançamento para ele, Neneca de novo saiu no gol. A defesa cochilou, Neneca pela segunda vez foi obrigado a sair da área e com os pés colocar a bola para fora. Mike cobra o lateral, foge lá na direita, Bruno José, ele insiste na esquerda com Mike. Mike para Isaac, Isaac para Matheus Bueno, um toque de bola para Lucão. Lucão recolhe, domina perto da risca no meio campo, parou, prendeu, ele pensou. Tem Matheus Barbosa com opção, mas ele acaba recuando para Matheus Bueno. A galera empurra o Guarani em busca de um resultado positivo no Brinco. Ataca o Guarani aqui para a esquerda, lançamento para Mike. Vai chegar na cobertura o Gabriel, chega, protege no limite. A bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Protegeu bem ali o Mike, né? Aliás, o zagueiro do Londrina foi quem protegeu para a investida do Mike, né? O Gabriel apenas permitiu que ela saísse. Linha de fundo, tiro de meta para o Londrina. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Sai jogando aqui atrás, Patrick para o time do Londrina, carrega a bola, tentou passe no peito do Ian, ele estufa o peito, coloca no terreiro, tentou o lançamento, chega por trás Nicolas, recupera na esquerda para o time do Londrina, Clinton de primeira para Paulinho Mocelin, tem habilidade e velocidade lá para a esquerda, sai da ponta, vem para meia, chega bem Matheus Barbosa, recupera para o time do Guarani, deixou para o Bueno, Bueno recua para Valber, Valber dentro da grande área, ele solta o jogo para Lucão, é pressionado, trabalha por dentro, Matheus Bueno girou e sofreu a falta. Em algumas ocasiões o Guarani sai jogando com as bolas curtas e às vezes é um fator complicador para o setor defensivo e causa calafrios na galera, né, Vladimir? E já virou tendência no futebol brasileiro, né? Ninguém mais quer dar chutão, mas leva perigo. Às vezes foi o que aconteceu agora, a sorte que a falta aconteceu. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 6 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 16ª rodada neste sabadão aqui no Brinco, placar da Bandeirantes aponta. Guarani Londrina, placar de 0-0, Edu. Ontem, Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense também 2 e Ceará 3, Botafogo de Ribeirão 0. Tenta o Guarani com Matheus Barbosa, colocar na área, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do Londrina, insiste o Guarani, Valber, do meio campo, a bomba, a bola sobe. Vai embora por sobre o gol de Neneca, é tiro de meta pro Londrina.
Abriu, o Valber não pensou duas vezes, né? Arrematou de longe, a bola foi por cima, foi lá na ambulância, foi pra fora, tiro de meta Londrina. E como é que tá o público, o torcedor ainda chegando ao brinco, Vladimir Catarino? Ainda chegando, viu, Boles? O local com mais torcedores, claro, é na sombra, tanto nas vitalícias quanto no setor abaixo aí das cabines, é o local ou os locais de maior concentração de público. É aquela típica situação da temperatura, né? Na sombra tá frio, não frio, mas um clima mais ameno. Olha o Guarani perdendo a bola na saída. Chega para recuperar Matheus Barbosa entregando para Valber. Mas no sol já tem aquele calorzão. Valber volta para Pegorari. Pegorari levanta a bola para Mike. Mike recolhe, domina o Guarani. Escapa dessa primeira linha de marcação do time do Londrina. Mike tendo a arrancada, girou e sofreu a falta. O árbitro marcou, o jogo tá parado. Tigrão não foi a primeira nem a segunda, a terceira vez e quase o Guarani se complicou aqui atrás, hein, Tiger? E agora ainda que o cara foi para a seleção brasileira, esse dinizismo, que eu acho uma imbecilidade. Agora, se você tem o Franco Baresi e o Luiz Pereira na zaga, aí tudo bem. Agora, a zagueirada nossa é zagueirada de dar chutão, cara. É zagueirada de rebatedora. Então não adianta esse negócio aí de querer ficar... E vai aumentar mais, né? O pior de tudo é que vai aumentar mais, porque agora o cara na seleção vai influenciar mais ainda. Agora tem uma falta, o Guarani, você vai narrar. Perigosa em cima do Mike, a segunda forte em cima dele. Mas eu acho que o Humberto Louso tem que corrigir isso daí, pô. Se a marcação do adversário tá lá atrás, tudo bem. Mas o Londrina tá marcando em cima, tá marcando alto. Vai sair jogando, zagueirada cintura dura, Lucão, Valber. Perder a bola ali, toma o gol. Pra que isso? Frescura pura. É isso, o Guarani tem falta para bater, a falta em cima do Mike. A galera pediu cartão pro Clinton, mas o Pombo Lopes não mostrou, né, Vlad? Deu apenas uma bronca ali no Clinton, né? O Clinton deu um toquinho na canela do Mike, capaz de derrubá-lo. Falta para o Guarani. O próprio Mike e o Bruninho estão ali para a batida. E dói. Se ele não tivesse a caneleira aqui, hoje o jogador profissional tem aquela caneleira que protege muito pouco a canela. Falta perigosa para o Guarani bater. Capricha aqui da Bruninho, vem para a bola, pé direito por baixo no meio do caminho. Afasta o zagueiro, coloca para fora. Escanteio, o Guarani pressiona Vladimir. Léo Moraes foi quem fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo. Esquerda do ataque do Guarani, escanteio, vem o Mike, o próprio Bruninho também está por ali. Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, o Guarani tem escanteio para bater. São dois próximos da bola, porém apenas um vai bater. Mike para cobrar com o pé esquerdo, foi o último a ajeitar. Bruninho com o pé direito, zagueiros na área. A chance para o time do Guarani na bola parada, 0-0. Partiu para a bola Mike, levantou na segunda trave, Valber por meio para Bruno José de cabeça, ele desvia fraco, a bola vai embora. À direita de Neneca pela linha de fundo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse o Uesco, WESCO Ferramentas.com.br. Tiro de meta para o time do Londrina, exemplo do Guarani, sai com a bola no chão, mas o João Paulo preferiu o lançamento aqui na direita para Léo Moraes, que não alcança. Passe errado, a bola saiu, é lateral de graça para o time do Guarani bater pelos lados do tobogã, com Mike, o lateral esquerdo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 10:30, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola 10, eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, no YouTube. Aqui no Brinco, 16ª rodada Série B. Guarani Londrina 0-0, Edu. E a TV já mostrou no Brinco a presença do Careca, assistindo aí a partida. 18h30, Mineirão, Atlético do Filipão e o Corinthians de Luxemburgo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Os primeiros 11 minutos de jogo, 0-0, CH. Até agora só deu o Guarani, mas não com grandes oportunidades, né? O Londrina está marcando muito forte, muito bem, já era esperado esse tipo de jogo. E o Guarani tem que ter paciência. O que me preocupa um pouco é essa, de alguns jogadores, né? Um pouco de ansiedade, um erro alto, né, de um número de passes com 12 minutos do primeiro tempo. Mas de qualquer maneira o Guarani é melhor que o Londrina. 24 graus neste momento aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Corta Patrick para o time do Londrina, a sobra da bola fica para o time paranaense. Igor Leite, boa jogada, arrisca, mas a bola subiu, foi embora.
Ele aplicou um chapéu ali no meio, soltou a bomba. Mas aí levou a bronca de todo mundo, porque foi fominha, né, Vladir? Exato, poderia ter tentado o passe, né? Tava muito longe, o Igor Leite arriscou, a bola foi pra fora. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e ferramentas e equipamentos do setor de construção do Brasil. Máquinas e equipamentos, de 1º a 4 de agosto, das 10 da manhã até as 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira mais, tudo no site beshow.com.br, beshow.com.br. Brasil Expo Show. Quase 13 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco. Bola pro time do Londrina, Derek apertou e fez a falta pra cima do Gabriel. O jogo tá parado. Você pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, rumo aos 20 mil inscritos. Já 20 mil inscritos. Vem Patrick, passadas largas pro time do Londrina. Soltou pra Paulinho Mocelin, abre pra canhota, boa bola, desce o Londrina pela esquerda, cruzamento, Pegorari. Sai bem do gol pra fazer a defesa. Ele tentou a reposição rápida, mas ninguém abriu. E aí ficou bravo, pé da vida o Pegorari, preferiu passe curtinho com o garoto Ian, que recua para Valber, que sai jogando com o Lucão. Lucão tem a posse de bola dominada, o Guarani sabe da importância do resultado positivo hoje. Tem 22 pontos, vem de derrota o Bugrão, tem 6 vitórias na competição, mas um excelente aproveitamento em casa. Encara o Londrina, que tem 24 gols sofridos, ao lado do Atlético Goianiense, que já jogou na rodada. São as defesas mais vazadas da Série B. Londrina tem apenas 3 vitórias. 11 da manhã, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. E aqui mais uma falta. Foi de novo do Clinton, camisa 9, Vladimir? Não, acho que foi do Léo Moraes, né? Foi o lateral quem chegou ali para cometer esta falta. Independente, né? Uma sequência de faltas cometidas aí pelo Londrina, o Guarani já tá com a bola. Ô, Vladimir, o Diego Pombo Lopes, ele mesmo que um dia participou de um reality show, é isso? Eu acho que foi ele sim, cara. Não sei se teve... É mesmo? Foi bem? Pra ele aqui. Pergunta o senhor aí, que Tigrão. participou de um reality show... Foi ele mesmo, hein? Positivo. Ele tá dizendo que sim, que foi uma experiência inovidável. E deu boa grana? Ô, Tigrão, aproveita e pergunta pra ele. Aí se teve algo no edredom, sabe aquela história embaixo do edredom? Pergunta aí pra ele, Tigrão. Só pra encerrar, sem atrapalhar a sua arbitragem, o senhor embaixo do edredom desempenhou legal ou acabou se arrependendo da experiência? Ó. Ele tá dizendo aqui que tá doendo até hoje. Sai pro jogo, o time do Guarani, placar de 0-0, você ligado com o time Márcio Carlos Batista. Sai pro jogo Valber para Lucão na quarta zaga. Tem a marcação do time do Londrina, uma marcação alta com 4 jogadores, até 5 agora com a chegada também do Moisés. E o Mike perde a bola, recupera Igor Leite, empurrou na direita, domina Iago Dias, tenta o cruzamento, carimba o Lucão. Iago Dias briga, chega Bruninho, toca na bola e sofre a falta. Falta cometida, o jogo tá parado de novo, a saída errada do Bugrão. Complicando a vida no setor defensivo e do torcedor acima de tudo, que já começa a protestar, hein, Vladimir? Reclama sim. Outra falta, né? O pessoal reclama mais da falta, né? De não ter marcado a primeira falta até do que da saída de bola. Eu perguntei ao Diego Pombo Lopes antes do jogo se o sol que tá aqui em Campinas é semelhante ao sol da Bahia. Ele disse, olha, o sol não é o problema é que o clima aqui é muito seco, essa é a reclamação do árbitro. Levanta a bola de ataque, o Valber, lançamento para Bruninho, foi muito forte, a bola saiu lateral pro Londrina, pois não, Tigrão? Ele participou da Fazenda, né? Obrigado aqui ao Heitor Fredo, que tá na escuta, grande talento. Esse é fera grande demais. Talento. Participou da Fazenda em 2012, mas não foi campeão. Mas teve o arranca-rabo no edredom, conforme relato do próprio Tigrão. Como é que é? E parece que a experiência não foi das melhores. Melhor não divulgar. Deixa quieto, viu, Vlad? Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Vem para o Bugrão por campo de ataque com Mike no corredor para Matheus Bueno. Esbarra na boa marcação do time do Londrina. O Guarani trabalha a bola, Matheus Bueno. Recebe do Matheus Barbosa, curtiu para Bruninho. Bruninho dominou, arrancou. A bola deu uma passada no pé, voltou para Isaac para Matheus Barbosa, tocou sem olhar.
Tocou nas costas do Ian, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Londrina bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16h50, primeiro tempo. Aqui no Brinco, Série B, é a 16ª rodada. Guarani 0, Londrina também 0. Edu Pinheiro. O líder da Série B é o Vila Nova, que joga na segunda-feira no Oba, recebe aí o Vitória, então de segunda, 20 horas, Vila Nova e Vitória. Rádio Bandeirantes. Aqui o Guarani é pressionado, perde a bola, Paulinho Mocelin lá pela canhota, tentou colocar na entrada da grande área, corta, Valber. A bola bateu no Iago Dias, foi embora em lateral para o time do Guarani bater. E aí, CH 17,5. O jogo não é bom, né, CH? E o Guarani não consegue chegar no último terço do campo. Não. Não é definitivo. Até agora não é definitivamente uma manhã do Guarani. Muitos erros, o time está... Para você vencer uma marcação forte e eficiente até agora do Londrina, o Guarani precisa ser um pouco mais rápido. Tá muita cadência no meio campo, um jogo sonolento, tá muito devagar. Para vencer essa marcação, se não botar velocidade e precisão dos passes, vai ficar trocando bola de um lado para outro e sem objetividade. O jogo não agrada. Descendo, Ian na direita, tenta o cruzamento, afasta a defesa. Agora teve velocidade do ataque bugrino no bom toque do Isaac para o apoio do Ian. A bola foi embora pela linha de fundo, escanteio para o Guarani bater. Tem escanteio bugrão para bater lá pela direita. Bruninho vem para a bola, atravessa todo o campo. Gol da Ferradura. Onde estão posicionados os torcedores das organizadas, marcando presença mais uma vez o torcedor bugrino, nesta manhã de sabadão em Campinas. Capricha que dá Bruninho, é a chance para o time do Guarani, 0-0, partiu para a bola com o pé direito, levantou para a boca do gol, entra e corta na primeira trave, Igor Leite, a sobra para Ian, Ian dominou mal, recuperou Londrina, perdeu, Ian fica com a sobra, volta para Matheus Bueno, pé direito, abriu na ponta, boa bola para Bruninho deu uma escapada no domínio, chegou Paulinho Mocelin, tocou na bola, a bola saiu. Lateral para o time do Guarani bater com o garoto Ian. Valber e Lucão, que estavam na área, estão voltando porque o Guarani tem apenas lateral para bater. Ian vem para a bola. Se apresenta Bruno José, tem Derek, Isaac dentro da área. Guarani permanece no campo ofensivo. Ian cobra, fez o passe para Derek. Derek protegeu para Ian, não conseguiu o domínio, a bola saiu. Lateral para o time do Londrina bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você aqui pelas cercanias do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você que está no CT acompanhando a base, mas ouvindo a Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Guarani que no Sub-15 venceu o São Paulo por 2-1 e joga nesse momento contra o São Paulo pelo Sub-17 Campeonato Paulista. Arranca Bruno José, botou na frente, pediu falta, o árbitro mandou seguir. Recupera o time do Londrina, vem forte pro campo de ataque. Léo Moraes ultrapassa a linha marcatória, fez o passe para Iago Dias, dominou, puxou pro pé direito, bateu, Pegorari. No chute de Clinton, na entrada na grande área, bateu forte, Pegorari caiu para fazer a defesa, Vladimir. Não teve muita força, né, Boles? Mas foi no cantinho, deu o trabalho ali pro Pegorari fazer a defesa, mas ficou firme com ela. Foi o chute do nigeriano Clinton, a primeira finalização ao gol do time do Londrina. Bola para o Lucão, ajeita o domínio aqui atrás para o time do Guarani, abre para a canhota para Mike. Mike recolheu, dominou no corredor para Bruno José, encara a marcação do zagueirão. Só mais você, Bruno José, não. Não sou mais você não, dominou a bola, saiu lateral de graça para o Londrina bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Um grande abraço ao grande narrador Odinei Ribeiro, está aqui no Brinco. A nossa chegada aqui, tivemos a oportunidade de conversar com o Odinei Ribeiro. Grande abraço para ele, exercendo a sua função também da TV, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B na TV fechada. Assim como a Band, que é uma das detentoras do sistema de transmissão em TV aberta do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, logo mais, às 17 horas na tela da Band, tem Avaí e Ponte Preta. O Batistão vai dar o recado com o Gleger e também com o Tigrão. E na rádio, Roger Williams. Avaí, Ponte Preta, aqui Matheus Barbosa faz longo lançamento lá na ponta, a bola chegou para Ian, Ian tenta o cruzamento, a bola carimba no jogador adversário do Londrina e vai embora em lateral para o time do Guarani bater, agora com 21,5, o primeiro tempo no Brinco, 16ª rodada da Série B,
Guarani e Londrina 0-0. Edu Pinheiro. Boris, só uma correção, por gentileza, o erro foi meu. O Guarani e São Paulo no Sub-15 estava 2-1 para o Guarani. É que eu não reparei na placar parcial, tem como final, mas o São Paulo acabou empatando. Então no Sub-15, finalizado no CT, Guarani 2, São Paulo 2, rolando agora o Sub-17. Valeu, Edu, tá registrado no futebol da Bandeirantes. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Torcedor bugrino, volta a incentivar o Bugrão. Sabe que o jogo não tá fácil não. Bola para Derek, dominou, protegeu no limite, mas a bola não saiu. Recupera Patrick, Derek vai lá, briga, tentou recuperar no bate, rebate, a bola sobrou ainda pro time do Londrina. Chegou o Matheus Barbosa, a bola saiu de novo, agora lateral pro Guarani. Pressionado, o Matheus Barbosa recuperou pertinho ali do Humberto Louser. Mas o Guarani não consegue chegar naquele último terço do campo. Afasta mais uma vez a zaga do Londrina. E aí, Tigrão, o Fera da Opinião, metade deste primeiro tempo, 0-0. E o jogo aqui no Brinco, Tigrão. Guarani não tem transição do meio campo com ataque. O Bruninho olha muito o Guarani, aberto. Tigrão, bom lançamento, o Bruno José tá na área, cruzou. Derek de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol! Jogo difícil, complicado, o Guarani não jogava bem, faltava a velocidade. E quando a velocidade aconteceu, apareceu em Bruno José pela direita. Ele levanta a cabeça e cruza na medida para Derek. Oportunista, acompanha a jogada e mete a cabeça na bola pro fundo do gol do Londrina. Está perto o placar do Brinco. Faz a festa, galera bugrina. Avante, 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 Bugrão! Derek de cabeça, a marca do artilheiro, cheiro do gol! O Guarani sai na frente do Brinco, verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão, na marca de 23 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina! Tá registrado no Brinco. Derek de cabeça, gol sendo revisado, a possibilidade de impedimento de Derek, lance revisado, o fato é que a galera comemorou, o Derek vibrou e o Guarani está na frente no Brinco. Neneca, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. Anular, hein? Detalhe no gol, Vladimir Catarino. Qualidade e velocidade do Bruno José. Foi a linha de fundo, fez o cruzamento, o Derek mostrou oportunismo. Mandou a bola para as redes, sexto gol dele nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Está sendo revisado, mas por enquanto 1-0 Guarani. E aí, Tigrão? Acho que vai anular. Acho que o pezinho do Bruno José, que recebeu uma bola muito boa do menino, do Ian, em profundidade. Eu acho que o biquinho da chuteira dele, pelas linhas iniciais e pela imagem congelada que eu fiz aqui, não sei não. Tem um Confirmou. joelho também. Deu gol. Jogador do Londrina. Mas acho que vai anular. Gol confirmado, Tigrão. Confirmou. Beleza, tava a dúvida entre o pezinho do Bruno José e um joelho do zagueiro que marcava do outro lado. Acerta o VAR, felizmente. Exatamente no momento que você pedia mais velocidade para o time, uma jogada rápida e o Guarani sai na frente, Tiger. Eu ia dizer que você não falou o nome do Isaac ainda. O Isaac tem que participar mais do jogo. Você vê que quem meteu a bola pro Bruno José, que fez uma grande assistência, foi um passe. Foi um passe de muita qualidade na cabeça do Derek, que apareceu entre os zagueiros. Quem meteu a bola foi o Ian. Quer dizer, o meio-campo não tá municiando, nem o Bruninho, que fica muito escondidinho lá na sombra do lado esquerdo, e nem o Isaac, muito lento, muito assim passivo e confortavelmente aceitando a marcação do Londrina. Felizmente saiu o gol, Londrina vai ter que sair mais, Guarani vai se tranquilizar. É óbvio que o gol faz muito bem, o Londrina já era agressivo sim quando tinha a bola,
agora vai ser mais ainda e deixará espaços, quem sabe, para o Guarani ampliar. Derek, o artilheiro do Guarani nesta Série B. Chicken Supremiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Gol de oportunismo do Derek, CH. Amarelo. O Guarani está na frente antes da sua informação, Vladimir. Bruno José cometeu uma falta mais dura ali no campo de ataque e recebe cartão amarelo, primeiro do jogo para Bruno José. Tá lá no placar do Brinco, 1-0, Bugrão na frente, CH. É só botar velocidade, como eu disse na última participação, que melhora, né? O Guarani fez uma bela jogada, parabéns ao Ian pelo lançamento, foi muito legal, precisão no cruzamento e gol de oportunismo do Derek. O jogo continua muito complicado, mas se o Guarani for um pouquinho menos sonolento, amplia ainda no primeiro tempo. Gol de quem estava melhor, não tão melhor, mas estava melhor o Guarani. O time do Londrina, em contrapartida com este gol sofrido, volta a ter a pior defesa da Série B, com 25 gols sofridos em 16 jogos. Tenta o ataque, o Tubarão, bola colocada na área, afasta a defesa Bugurina, a bola voltou para Isaac. Isaac bota velocidade, foi desarmado, a bola sobrou para Derek. Fugiu Bruno José na direita, Matheus Barbosa com o pé direito, meteu para Bruno José, fechou aqui atrás. O Bruninho se apresenta para o jogo, Isaac, mas o Bruno José estava impedido. Ele estava na banheira, né, Vladimir? E essa banheira não é muito legal, não. Talvez aquela da Fazenda de 2012 fosse melhor. A posse de bola é do Londrina, tá perdendo o jogo 1-0. Brasil Eco Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 da manhã às 18 horas, na Red Eventos em Jaguariúna. Confira mais no site beshow.com.br. B de Boles de Bandeirantes e show.com.br. Você ouviu há pouco o quinto sinal aqui da Rádio Bandeirantes, eu confirmo, 11 da manhã mais 30 minutos. Desce o time do Londrina pela direita com Paulinho Mocelin. Olha para a área, prepara o cruzamento a meia altura, subiu para cortar Lucão. Briga pelo rebote, Mike e Paulinho Mocelin. Estica a perna, Mike faz o corte, deixa para Bruninho na marginal do campo, sai driblando. Opa, juizão, cadê o cartão? E ele vai mostrar para o Paulinho Mocelin, Vladimir. Mantendo o critério, né? Bruno José cometeu uma falta mais forte aqui no ataque do Guarani. O Paulinho Mocelin mais forte no ataque do Londrina. Amarelo para ele, Paulinho Mocelin. 7 do Tubarão. Para você ligado pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, acompanhando a nossa arquibancada virtual, é o chat ao vivo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Dominando o campo defensivo, o time do Guarani com Matheus Bueno, ele volta para Lucão da quarta zaga, Lucão recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, ficou sem opções do passe para Isaac de primeira, para Matheus Bueno, domina na zona central do campo, para Derek, vem buscar o autor do gol Bugurino, Derek domina, protege, grandariam com a canhota, soltou na ponta esquerda para Bruninho, Bruninho encara o marcador, balançou, girou para lá, para cá no X1, volta para Mike, Mike curtinho para Bruninho, tentou a tabela, Bruninho prendeu, segurou e voltou para Lucão. Guarani trabalha a bola no campo defensivo do Londrina, rolando a bola no campo para Matheus Barbosa, para Matheus Bueno. Os dois entrosados, fizeram muita falta no jogo contra o Botafogo, mas aí o Matheus Bueno perdeu a bola. Recupera Igor Leite para o time do Londrina, empurra pela meia para Moisés, Moisés recolhe, domina, acompanha Matheus Barbosa, para, prende, olha, pensa, observa, desacelera de calcanhar, tentou passe, a bola bateu no Matheus Barbosa e saiu. Na junção da Risca no meio campo com a Risca lateral, o jogo tá parado, é lateral por time do Londrina bater. O jogo agora vai ser paralisado, retratação, né, Vladir? Parada hidráulica, parada para água, por isso, jogo parado nesse momento, Boles. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Agora com 31 minutos, primeiro tempo.
No Brinco, Série B, 16ª rodada, jogo nesse momento paralisado, reidratação dos atletas, vai dando bugrão, flechada neles, gol de Derek de cabeça, Guarani 1, Londrina 0, Edu Pinheiro. Então, o Derek, você disse bem, é o artilheiro do Bugre na Série B com 6 gols. Então é o seguinte, o Wagner Love do Sport tem 9, o Luciano Juba do Sport tem 6 e também agora o Derek, 6 gols, é o vice-artilheiro da Série B. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então deixe o seu like, siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tá rolando a promoção da Uesco, hein? @Rádio Bandeirantes Campinas. E, evidentemente, você quiser dar aquele moral para este narrador que vos fala, leva a emoção do futebol. @Leandro Boles com 2 L's e S. Você manda a sua mensagem, já registro aqui. Leandro Boles, 2 L's e S. Parada para reidratação, parada também para os comentaristas. Um bate-bola entre o Tigrão e o CH. Aqui no Brinco tá 1-0. Eu começo com você, Tigrão. O CH, você está vendo aí a imagem? O treinador, o Eduardo Souza, ele tá com aquela pranchetinha que tem o imã, né? E tem o jogador, é um botãozinho, né? E ele fica reposicionando. Aí ele põe pra lá, entram 3 jogadores e puxam o botãozinho pra cá. Aí ele fala, não. Põe o botãozinho lá de novo. Aí volta o botãozinho no lugar, aí entra um outro cara do outro lado, pega o outro botão que ele tinha posicionado e põe mais pra trás. Não tô entendendo isso aí, viu, CH? Será que isso aí funciona? Pra mim, é uma baita do marataca, né? Porque se não tivesse a parada hidráulica aí, como gosta de dizer o Catarino, velho, ele ia fazer essa orientação aí com essa pranchetinha, tivesse frio, por exemplo, ou se o jogo fosse à tarde. Adianta alguma coisa isso aí, CH? Não adianta nada se não treinar. No improviso ali, ele quer passar, os caras estão mais querendo dar uma descansada e beber uma água na parada hidráulica do que qualquer coisa, viu, Tigrão? E a parada hidráulica já terminou. O jogo foi reiniciado com o passe de bola para o time do Guarani. Chegamos a 33 minutos no tempo corrido. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Bola para Valber, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentou o Bruninho. A defesa tirou mal. Bruninho vai atrás da bola, linha lateral da grande área aqui para canhota, pelos lados do tobogã. Recuou para Mike, recolheu, dominou, girou para Matheus Bueno. Cabe o tiro, Matheus Barbosa foi para a área. Bom lançamento na direita, não foi tão bom assim não. Ele poderia tentar pelo menos a infiltração do Matheus Barbosa, que se apresentava gigantes dentro da grande área, mas o passe foi pro Ian. A bola acabou saindo lateral de graça para o time do Londrina bater. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Volta a ter a posse de bola o time do Guarani no círculo central com Mike para Lucão de primeira para Isaac. Isaac recolhe, domina, passadas largas, deixou por dentro no corredor para Mike voltou para Isaac. Segundo terço do campo, marca o time do Londrina. Bruninho, um bolão para Mike, tá na área, levantou a cabeça, cruzou para a boca do gol. De primeira, Matheus Barbosa bateu, a bola subiu, ficou viva, tira a zaga do Londrina. Tem mais Guarani, bico na grande área, Bruninho recolheu, dominou, partiu para cima na marcação de 2, ganhou lateral. A bola bateu no Léo Moraes e se perdeu pela linha lateral. Quase o Matheus Barbosa no lance anterior ampliou em Vladir. É que ele não pegou em cheio na bola, né, Boris? Não pegou legal não, a bola desviou também e depois tirou a defesa. Segue no campo de ataque o Guarani. Tem lateral para bater aqui para canhota, pertinho da linha de fundo. Mike vem para a bola até 1-0 para o Guarani. Gol marcado por Derek de cabeça. Isaac é quem recebe, tem o Mike com opção. Dominou, limpou, encarou, girou ainda. Isaac prendeu, segurou para Mike. Mike prepara o cruzamento, deixou para Bruninho. Bruninho pedalou, invadiu a área, mas a bola saiu. Aliás, um lance parecido com aquele gol do Guarani contra o Mirassol. Ele pedala, vai para cima, mas desta vez não deu para evitar a saída da bola. É tiro de meta para o Londrina. Futebol da Bandeirantes para a Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Londrina tenta o ataque, quem domina por dentro é Igor Leite. Empurrou na ponta, tem Paulinho Mocelin. Iago Dias domina, Iago Dias passou Paulinho Mocelin. Bola solta para ele, domina, leva a marcação do Mike. Sai da ponta, vem para meia, tocou mal. Matheus Barbosa tira mal. Chega bem para afastar de qualquer maneira. Valber dá um bico na bola e afasta o perigo na boca do gol. Mas ela volta para o time do Londrina. De novo, Iago Dias da tabela com Léo Moraes. Pé direito, tentou cruzamento. Lucão chega bem para cortar. Rebote fica ainda para o time do Londrina com Gabriel. Gabriel com Patrick, errou passe, mas o Ian acabou escorregando. Corta-luz. Chegou a tocar na bola, né, Vlad? Deu um corta-luz sem querer, aí deu certo, né? A bola acabou surpreendendo o lateral da equipe do Londrina e foi pela linha lateral, a posse para o Guarani. Tendo pela primeira vez a oportunidade no time profissional do Guarani, o jovem Ian. Afinal de contas, o Guarani não tem um lateral direito substituto para o Diogo Matheus de origem. Diogo Matheus está suspenso e, consequentemente, está jogando o Ian. Já, inclusive... E o Alvarinho, né, Boris? Normalmente também pode fazer essa função, também está suspenso com 3 amarelos. Aliás, como é que está sendo até aqui o desempenho do garoto Ian, hein, Tigrão? Tô gostando. Ele teve participação ativa no gol do Guarani. Tá tranquilo na marcação. Claro que o Bruno José é um anjo da guarda dele, volta o tempo todo ali, dá o primeiro combate, deixa uma sobrinha para ele, ó, tá com a bola agora, ó. Olha lá, arrumou o lateral. Tá com personalidade, 17 anos, não é brincadeira não. E esse Paulinho Mocelin que joga em cima dele aí, é um jogador às vezes que abusa um pouquinho do jogo pesado, né? Às vezes é um pouco violento. Então, e é um jogador tecnicamente que incomoda o tempo todo. Agressivo. Olha o Guarani pro José, para Bruninho, ajeitou para Derek, dominou, puxou, limpou, disparou em cima do marcador. De novo com Bruno José pela direita, chegada Bugrina. É lateral pro time do Guarani bater, pois não, Tigrão? Só concluindo, e no gol do Guarani ele meteu uma bola longa, né? Personalidade. Pro Bruno José, uma bola daquela que fura a linha, né? Aquela que quebra a linha, como gosta de dizer o Carpini. Meteu uma bola ali que... Uma bola que não poderia ter entrado, diga-se de passagem, pela marcação do Londrina. Mas a bola entrou porque teve muita qualidade no cruzamento do Bruno José. O Derek meteu na rede. Mas na origem... Quem mete a bola é o Ian. Então tá bem no jogo, sim. Guarani, Bruno José fez a finta, invadiu a área pela direita, bate cruzado, bate pra fora. Jogada toda de Bruno José, bateu cruzado, a bola subiu, Vladimir. Tava sozinho contra 2 ali, conseguiu até o arremate, mas bateu pra fora. Vou fazer uma pergunta pro Tigrão, ele pode responder depois, viu, Boris? Ele se lembra da primeira vez dele aos 17 anos. A primeira vez dele aos 17 anos, claro que lembra, né? Já já o Tigrão vai falar. Pode ser agora, Tigrão, o jogo tá parado aqui atrás. Foi aos 14. Precoce, curto e grosso. Foi muito bom. Foi muito bom. Funcionou tudo direitinho. Mas eu tava mais assustado do que o Ian. Bola aqui atrás por goleiro Neneca, que é filho do grande Neneca, campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. E como ressaltou o Edu Pinheiro na transmissão, hoje, com a presença de Antônio Oliveira, filho Carecone, presente aqui no Brinco nas arquibancadas, acompanhando o Bugrão, que desce com o Matheus Bueno, que empurra para Bruno José. Derek já fechou na área, prepara o cruzamento, pé direito para o Derek, vai marcar, bateu para fora! De primeira, Derek finaliza, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, Vladimir. Tá dando trabalho essa dupla Bruno José e Derek, hein? Mais uma vez cruzamento dentro da área, o Bruno José fez o cruzamento, o Derek estava atrapalhado ali pelo zagueiro Gabriel, né? Por isso não concluiu como queria. Linha de fundo, tiro de meta, Londrina. Alô, alô, grande Cláudio Zaidan, esta enciclopédia do rádio esportivo no Brasil, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes ao lado do seu filho Manuel. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos aos 40 minutos, primeiro tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, Série B, 16ª rodada, você ligado no futebol da Bandeirantes com Timaço e Carlos Batista. Derek de cabeça marcou, o Guarani vence, 1 pro Guarani, 0 pro Londrina, Edu Pinheiro. O Novo Horizontino ontem vencia 2-0, mas o Atlético Goianiense marca 2 gols nos acréscimos, ficou assim, Novo Horizontino 2, Atlético de Goiás 2.
Bola, Verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina Clinton, nigeriano aqui para a direita, balançou para cima, marcação no Mike, levou para o fundo, prepara o cruzamento com a canhota, jogou lá dentro para a boca do gol, subiu, tirou o garoto Ian. Derek briga pelo rebate, a bola sobra para Isaac, recolhe, domina para o Guarani, meteu para Derek, chega por baixo o zagueiro, no carrinho, recupera para o time do Londrina. E assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, você já sabe, vai começar o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele, Edu Pinheiro. Vai dar um recado pra você com aquela categoria de sempre. Olha o time do Londrina chegando pela direita, cruzamento, pegou Ari, não foi, de cabeça, coloca a bola pra fora, Ian, cedendo escanteio pro Londrina. Jogo aberto da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Antiquente o Prêmio Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Escanteio pro Londrina bater, gol do placar eletrônico. Vem com o pé direito na bola, Igor Leite. Autorizado, partiu pra bola, levantou pra boca do gol de cabeça, o desvio. Vem o toque na trave e entrou! Clinton! Gol! É gol, 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 é gol do Londrina! Clinton tem a 9 estampada na camisa, no cruzamento que sai da esquerda, o desvio fatal no meio da área, a bola caprichosamente toca na trave, volta pro atacante do Londrina aqui de chapa, mete pro outro lado para empatar o jogo, está empatado o jogo no Brinco. Saiu comemorando o Clinton, estava na bola também o Igor Leite, jogada confusa dentro da grande área, a cobrança de escanteio foi do Moisés, o Londrina saiu comemorando, está empatado o jogo, Iago Dias também estava no lance, muita gente na frente do Pegorari, e o Londrina empata no Brinco, 43 minutos do primeiro tempo. Tá registrado, 1 pro Londrina, 1 também pro Guarani. E o detalhe do gol, para mim, o último toque foi do Clinton, mas evidentemente com o auxílio dos comentaristas e da TV, eles vão ressaltar quem de fato tocou por último na bola. Estava na bola também o Iago Dias. O jogo está empatado, Vladimir Catarino. Eu tive a impressão do Clinton também, o último a tocar na bola, numa bobeira, né? Na cobrança do escanteio, a bola passou por toda a extremidade, tocou na trave e voltou para ele, Clinton. Ninguém na marcação, ele empatou o jogo 1-1. Aqui desce o time do Guarani, tentativa de passe para Ian, chega a zaga para cortar. Vocês achavam que o jogo aberto aqui na Bandeirantes é um oferecimento também de Uesco? Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. E Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos, em Jaguariúna. E aí, CH, vacilo da zaga, o Londrina empata o jogo no Brinco. Subiu ali com quem deu a casquinha, o Valber, né, cara? Não pode acontecer. Londrina não tinha feito nada na partida, mas como o Guarani, metade do time tá ligado, metade tá sonolento, tomou um gol improvável. O Guarani é dono da partida, é a maldita bola parada, ou bendita, nesse caso é maldita pro Guarani, né? Aí tá um jogo empatado numa partida controlada, onde apesar do Guarani não estar jogando muito bem, mas estava com o jogo na mão. Agora vai ter que remar tudo de novo no segundo tempo. Placar de 1-1 na reta final do primeiro tempo e anima o time do Londrina, o gol de empate. O Clinton faz boa jogada, acabou errando o passe. Aliás, quem fez boa jogada foi o Léo Moraes. O Clinton errou. Bola para Isaac, Isaac para Mike. Mike pegou mal na bola, se bem que houve ali a chegada do jogador do Londrina. A bola voltou para Léo Moraes, se chega bem, Matheus Bueno recupera. Fugiu Bruno José no comando, lançamento para ele, dominou mal no primeiro lance. Chega a zaga do Londrina para cortar com Nicolas. E aí, Tigrão, tá empatado o jogo no Brinco, Tiger. Deu mole, né, a defesa do Guarani, deu mole. Essa bola não pode entrar do jeito que entrou. Quer dizer, o Guarani tinha mais jogadores para combater, para atacar a bola. Deixaram acontecer o desvio. Então, 2 erros.
Primeiro, essa bola não poderia ter sido tocada para o segundo pau. Segundo, o jogador que finalizou, e realmente foi o Clinton, o número 9, ele não poderia estar tão sozinho ali, né? Tão à vontade como estava. Aí deu sorte, ela bateu na trave do lado esquerdo do Pegorari e correu praticamente em cima da linha por cima e acabou se alojando na lateral da rede do outro lado, né? Do lado direito do goleiro do Guarani. Então, deu mole. Eu acho que uma partida tranquila. O melhor jogador do Guarani no primeiro tempo é o Bruno José. Tá sobrando no jogo. O Nicolas, lateral esquerdo, vai sonhar com ele. Não acho o Bruno José nem por decreto. Eu acho que o Guarani deu um vacilo muito grande. Poderia, no mínimo, com muita tranquilidade, até virar com 2-0 pelo seu domínio no jogo. A zaga deu moleza, uma falha coletiva, e o Londrina não tem nada com isso. Foi lá e empatou o jogo. Gol do nigeriano Clinton. Eu fiquei na dúvida, Vlad, porque é o seguinte, ele não comemorou, né? O banco comemorou mais com o Moisés, que foi o autor da cobrança do escanteio, e do jogador que desviou quando a bola bate na trave. Mas, de fato, o Clinton foi o último a tocar na bola, né, Vlad? Ele comemorou pouco, porque ele ficou preocupado em levantar a camisa e mostrar uma mensagem religiosa. Ah, legal. Ele tem uma camiseta branca por baixo da camisa. Então ele ficou meio perdido com aquilo ali, meio atrapalhado, e comemorou pouco. Mas tudo bem. Mensagem religiosa é sempre muito bem-vinda. Com certeza. Valeu, Tigrão. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Aqui no Brinco vamos chegar a 48 minutos no tempo corrido. Não tirou a zaga bugrina com Ian, a sobra da bola fica para o time do Londrina. Dominou lá na ponta, Paulinho Mocelinha, a passagem do Iago Dias, cruzamento para a boca do gol. Chega Matheus Bueno, dominou, protegeu, ficou preso, encurralado e tirou de qualquer maneira. Mas segundo o árbitro, houve a falta aqui atrás. Falta de ataque, o jogo tá parado. É falta pro time do Guarani bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. 1-1 aqui no Brinco. O Guarani tá derrapando diante do Londrina. Tem a pior defesa desta Série B. Aqui o Derek vai brigar. Chegou o zagueiro, tocou mal. O Derek fica com a sobra pela direita. Bruno José fecha na área. Derek recolheu, dominou, protegeu. Espera a chegada de um companheiro. Se atrapalha com a bola. Derek também, convenhamos que quando sai da área, normalmente é um desastre, né, Vladimir? Fica meio perdido sem saber o que fazer, né? Normalmente é o Bruno José quem estaria ali. O Derek acabou saindo com bola e tudo. Mas de qualquer forma tem crédito. O Derek é o artilheiro do Guarani na Série B. Já meteu um hoje. Bruninho brigou. Chega o zagueiro para cortar. Derek vai insistir. Foi para disputa, na batalha, no bate-rebate. Acabou parando no lance. Reclamando de falta. O árbitro manda seguir. Bola para Nicolas. Tenta escapar dela pela canhota. Buscava o passe por dentro. A bola foi desviada pelo Matheus Bueno e saiu pela esquerda. Um pouco depois da risca no meio campo. É a lateral para o time do Londrina bater. É o Tubarão Paranaense hoje em Campinas. 1 pro Guarani, 1 pro Londrina. É a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani com Humberto Louser como mandante tem 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. Aliás, os 2 primeiros jogos do Louser na sua reestreia no comando técnico bugrino. Já o Londrina em uma campanha muito ruim, trocou de treinador. Hoje a estreia de Eduardo Souza tentando surpreender o Guarani. E tem falta para bater. Aliás, pertinho no banco de reservas do próprio Londrina, Vladimir Catarino. Já cobrada pelo time do Londrina. Bola recuada para Gabriel. Gabriel fez o passe para o capitão João Paulo. João Paulo recuada e domina com o pé direito. Empurrou na ponta para Léo Moraes. Vem para apoio lateral, marcado pelo Bruninho. A vez do Guarani se defender. Bola aqui atrás para Gabriel. Gabriel volta para João Paulo. João Paulo tem o Patrick como opção. Roda a bola na zona central do campo, o time do Londrina. 1-1 o placar do jogo. Patrick com o pé direito. Boa bola esticada para Léo Moraes. Ele dominou, tentou levar para o fundo. Encara a marcação no Mike. Pé canhoto. Tentou tocar, mas não tocou. Mike tirou mal, voltou para Clinton. Clinton empurrou no comando para Moisés. Chega Matheus Bueno, protege no limite, a bola vai embora. E antes a bola saiu, Moisés deu um pontapé no Matheus Bueno, Vladimir. E recebe cartão amarelo. Camisa 8 da equipe do Londrina. O Moisés está amarelado. Um cartão totalmente bobo, não tinha muito o que fazer no lance, mas recebe cartão, Moisés. Um lance morto, né? A bola já havia saído praticamente, mesmo assim o Moisés foi lá e deu um pontapé no jogador bugrino.
Patrão vai pedir a bola, vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco com 50 minutos. No momento em que perde a bola, Diego Pombo Lopes apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Brinco. 1 pro Guarani, o Bugrão saiu na frente com o Derek, mas na reta final do primeiro tempo cedeu o empate, gol de Clinton. A bola parou de rolar aqui no Brinco, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, grande Boris, Guarani atacando para o gol de entrada, né, nesta manhã de sábado, tarde de sábado. Catarino, presença de público, o tobogã tá funcionando? Tá aberto sim, viu, Edu? O tobogã tá aberto, melhorou bastante a presença do torcedor, principalmente depois que começou o jogo, tanto no tobogã superior quanto no tobogã inferior, também nas vitalícias, o público girando dentro daquela média de público que o Guarani tem tendo no campeonato, viu, Edu? Olha, Guarani sem o Diogo Matheus suspenso, Ivan Varinho também suspenso, poderia ser opção para a lateral direita. Então Pegorari no gol, hoje é o capitão. Ian Henrique, 17 anos, na lateral direita, menino da base estreando. Lucão e Valber é a dupla de zaga e Mike na lateral esquerda. Matheus Barbosa e Matheus Bueno, os volantes voltando, com Isaac no meio. O ataque Bruninho, o Derek e o Bruno José. No banco está o Regis, está o Bruno Mendes e também o João Victor. Será que vai ter novidade agora no intervalo? O goleiro do Londrina é o Neneca, filho do grande Neneca, campeão brasileiro 78. Neneca que já faleceu, então o filhão dele aí, novão de tudo, tem 20 anos o menino aí, grandão pra chuchu, e ele pega na bola que nem o pai. Neneca, quando ia bater o tiro de meta, pegava com uma mão só, sugava a bola e colocava ali na pequena área. Só que naquele tempo não tinha esse teco-teco de... Era tudo bicão pra frente e seja o que Deus quiser. Vamos lá, o Derek marcou 23 minutos, 1-0 Guarani, é o 6º gol dele, artilheiro do Bugre na Série B, com o Ian Henrique fazendo a cavada para o Bruno José e o Bruno José cruzando na medida para o Derek, mas empatou Londrina CH com o Clinton, nigeriano Clinton, aos 43 após cobrança de escanteio. 1-1 CH. Guarani deu mole na bola parada, Edu. O primeiro tempo foi todo do Guarani, os números são todos do Guarani. Não foi um maravilhoso primeiro tempo, o jogo em muitos momentos não agradou. Muito sonolento, o Guarani tocando a bola sem objetividade, aquela administrada com sono. Não pode ser dessa maneira, precisa ser mais intenso. E os poucos momentos onde o Guarani foi intenso, rápido, ele chegou com perigo. Poderia até ter feito o segundo gol no primeiro tempo, mas não foi assim. Aí sai um escanteio, um lance despretensioso, o Valber dorme naquele jogador que deu a casquinha para o Clinton fazer o gol de empate. O Guarani tem que voltar no segundo tempo, sabe, querendo mais. E alguns jogadores não participaram do jogo, né, Edu? Tudo bem, tá marcando pra caramba, tá difícil jogar, não tá fácil. O Londrina teve no primeiro tempo bastante competência, mas o Isaac e o Bruninho precisam participar mais do jogo, sabe? Eles estão encaixotados na marcação e não estão fazendo nada para mudar esse clima, esse cenário, sabe? Vem buscar a bola, muda de posição, faz, por exemplo, aquilo que inteligentemente o Humberto Louser fez em determinado momento, inverteu os dois extremas, para dar uma atrapalhada na cabeça da marcação do Londrina, entende? Mas o Isaac, sabe, toca daqui, toca para lá, e sabe, precisa participar mais do jogo. E o Bruninho também. Então eu tenho certeza que o Humberto ele vai dar o aviso, talvez não mude, mas já vai dar o alerta para os dois, não é? Porque se não melhorar em 10, 15 minutos do segundo tempo, tem que trocar. Tem dia que efetivamente as coisas não vão bem. E para esses dois jogadores, essencialmente, não está indo bem. E outra coisa, eu não estou gostando do Mike. O Mike está errando passes. Ele, tudo bem, ele estava com 2 na marcação no gol do Clinton, mas ele está desligado do jogo. Ele não joga só isso que ele está jogando. E o Guarani precisa, com essa marcação, muito dos dois laterais. Não dá para ficar cobrando. Aliás, o menino está indo bem, mas precisa trocar a chuteira, né? Escorregou 3 vezes. Tem que trocar a chuteira. Então é o seguinte, precisa muito dos laterais. E o Mike é experiente, sabe? Precisa ter um pouco mais de calma, tá ansioso, tá esquisito. O Mike tá esquisito. O miolo de zaga do Guarani não foi testado e quando teve que trabalhar, trabalhou mal.
não é? Esse problema da zaga do Guarani, infelizmente, é um problema corrente. Meio campo, mais o Barbosa tem participado do jogo, tem saído mais, estou gostando, mas Bruno José é o melhor, indiscutivelmente, do primeiro tempo, Derek, o artilheiro. Então, 2 estão destoando. O Isaac e o Bruninho. Tem que tomar ali uma chamada do treinador, voltar mais acordado, porque depois de muito sacrifício, o Guarani fez 1-0, deu de presente um empate, agora para o segundo tempo vai ter que remar tudo de novo, Edu, tudo de novo para tentar fazer o segundo gol e com certeza o Londrina virá para o segundo tempo, marcando forte também, Edu. É o que diz aqui o Adilson Souza no nosso WhatsApp, batendo com o comentário do CH. Edu, time dormindo em campo, não tem técnico que consiga pôr intensidade nesse elenco morto. Abraço, muito obrigado, viu, Adilson? Olha, ontem tivemos aí na Série B, Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense também 2 e Ceará 3, Botafogo de Ribeirão 0, hein? Já já você vai ouvir o gol do Derek, intervalo no brinco 1-1, e o Tigrão vem comentando também, lembrando que temos estreia hoje aqui na Band. Avaí Ponte começa às 17 horas, vamos começar às 16. Quem vai narrar aqui é Roger Williams, fazendo a sua estreia, e a TV Bandeirantes com o Batista, com o Tigrão e com o Gleger na transmissão de Avaí Ponte, ok? Agora 11h58, já, Derek e o Tigrão. Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É bola! O Bruninho olha muito o Guarani, aberto. Tigrão, bom lançamento, Bruno José tá na área, cruzou, Derek de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol! Difícil, complicado, o Guarani não jogava bem, faltava a velocidade, e quando a velocidade aconteceu, apareceu em Bruno José pela direita, ele levanta a cabeça e cruza na medida para Derek, oportunista, acompanha a jogada e mete a cabeça na bola pro fundo do gol do Londrina. Está perto o placar do Brinco, faz a festa, galera bugrina. Avante, 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 Bugrão! Derek de cabeça, a marca
artilheiro, cheiro do gol! O Guarani sai na frente do Brinco. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Mugrão. Na marca de 23 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina! Tá registrado no Brinco. Derek de cabeça, gol sendo revisado, a possibilidade de um impedimento de Derek, lance revisado, o fato é que a galera comemorou, o Derek vibrou e o Guarani está na frente no Brinco. Neneca, não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. Vamos lá, hein? O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Qualidade. Bandeirantes. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, intervalo 1-1. Um jogo razoável, meu queridíssimo Edu Pinheiro. O Guarani fez uma atuação na média. Poderia ter um conjunto um pouco mais regular. Alguns jogadores com alta intensidade. O menino Ian Henrique, de 17 anos, que faz a sua estreia no profissional do Guarani bem. O Bruno José é o melhor jogador em campo. Os dois Matheus no meio-campo brigando muito, dando boa fluência. O Matheus Barbosa mais na contenção. E o Matheus Bueno ajudando ali a distribuir o jogo, tentando fazer a função que hoje é do Isaac. E o Isaac não fez. Então o Guarani não teve todos os jogadores no mesmo plano de intensidade. Isso atrapalhou um pouco, ainda assim, ele foi superior à equipe do Tubarão de Londrina durante todo o primeiro tempo e teve um momento de vacilo numa bola parada, até um escanteio bobo, cruzamento veio da direita, ninguém gritou com o Ian Henrique, ele estava sozinho, né? Poderia até ter deixado a bola passar, ou poderia ter tentado um outro recurso, ele fez um simples, jogou para escanteio, mas alguém poderia dizer, tá só, né? É normal isso dentro do futebol, como ele estava de costas para o campo de jogo, ele falou, opa, e se passar por mim, tiver alguém aqui atrás e meter no gol? E ele já estava no segundo pau, além do segundo pau, com relação ao ponto do cruzamento. Ele de olho aberto, fez o simples, nada de errado. Acho que erraram aqueles que não deram uma orientada quando a bola estava chegando. Botou para escanteio, foi batido o escanteio, e aí não pode, né? Jogador no meio da área do adversário, com todo aquele monte de gente do Guarani dentro da área, conseguir ganhar e dar uma deslocada jogando a bola no segundo pau com relação ao ponto do cruzamento, para que o nigeriano Clinton, né, complementasse para a rede. Ela ainda bate nas duas traves, viu? Ela bate na esquerda, corre quase em cima da linha, mas a pelo menos 1,5 metro do chão, 1,30 m, e bate pelo lado de dentro da trave do outro lado e já se aloja na rede, na lateral da rede. Já bate na trave morrendo dentro do gol e, né, um castigo para o Guarani que deu esse vacilo. Para mim, numa falha coletiva, não vou colocar só na conta do Valber, não. Estava todo mundo na bola e deixaram o jogador que chegou da equipe do Londrina, eu acho que foi o Igor Leite, mas não dá para a gente ter absoluta certeza porque o ângulo não era dos melhores da tomada de câmera. E o Londrina empatou, não tem nada com isso. Foi melhor o Guarani? Foi. Foi brilhante? Não. Mas o Londrina se aproveitando do momento de vacilo e de alguma instabilidade no próprio time do Guarani, alguns intensos, outros sonolentos, o Londrina consegue um bom resultado no primeiro tempo, mas o Guarani tem tudo para voltar a ficar à frente nessa segunda etapa. Eu voltaria com duas alterações. Eu tiraria Bruninho e colocaria o João Vitor, e tiraria Isaac e colocaria o Regis. Mas já agora, sem esperar os famosíssimos 8, 10 minutos do segundo tempo. Por quê? O Isaac praticamente não pegou na bola, né? E se formos analisar a atuação do Bruninho, um atrapalhou o outro, porque faltou gente no meio-campo para coordenar o time do meio para frente, para fazer a transição ofensiva, e sobrou gente lá do lado esquerdo, batendo, trombando a todo momento. O Mike, o Bruninho e o próprio Isaac, disputando o mesmo espaço do campo ali do lado esquerdo. Era muita gente para pouca grama. Então estava mal posicionado e individualmente eles não renderam. Pouca intensidade, pouca iniciativa no sentido
de partir com essa bola dominada, de tentar uma jogada individual, de tentar fugir da marcação, de tentar encontrar um espaço vazio onde não tinha nenhum marcador. Então, alguns jogadores do Guarani aceitaram passivamente a rigorosa marcação do Londrina. Por quê? Porque não tiveram mobilidade, porque não se preocuparam em tentar olhar o jogo de uma forma panorâmica e como um todo e sair da marcação, e sair para um espaço vazio para receber a bola. Ora, se você fica atrás do marcador a todo momento, né, não tem jeito de dar certo. A todo momento a bola vai ser metida e o marcador vai tomar. Agora, se você sai para um espaço para receber a bola em condições de dominar e erguer a cabeça, para tentar fazer uma assistência, executar um chute, aí muda de figura. Então a gente fica aqui na expectativa se vai haver ainda a mudança ou não. Eu ainda não visualizei, daqui a pouco o Catarino confirma tudo isso daí, mas no primeiro tempo onde o Guarani deu mole e acabou, claro, propiciando ao Londrina numa falha, muito mais pela falha do Guarani do que por méritos do Londrina, tomando o empate, meu queridíssimo Leandro Boles. Tudo pronto aqui no Brinco, saída com o time do Guarani, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, você já sabe. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade da Rádio Bandeirantes. Segundo tempo, bola rolando, vamos juntos, um pro Guarani, um também pro Londrina. Tivemos 3 alterações no intervalo, Vladimir. 2 delas no Guarani. Saiu o Isaac, 29, entrou João Vitor, 19. João Vitor, 19 no lugar do Isaac. Saiu Bruninho, 27, entrou Regis, 78. Regis e João Vitor entraram, saíram Isaac e Bruninho. E no Londrina saiu o Nicolas, meia dúzia, entrou Salomão, 14. Salomão com a 14 entrou no Londrina. Quer dizer que então agora temos Moisés e Salomão no Londrina, é isso, Vlad? É um time bíblico, né, esse time do Londrina. Tenta o próprio Moisés, o lançamento para o Clinton, tira a defesa, João Paulo rebate, Paulinho Mocelin de cabeça, vem o Londrina por campo de ataque, Iago Dias brigou, chega a zaga para cortar, daí o Clinton arriscou, tentou surpreender o Pegorari, que deu um passo para trás e tranquilo fez defesa. Guarani ataca pro gol do placar eletrônico neste segundo tempo, Derek tentou, afastou a defesa, João Vitor briga, vai chegar o Regis, chega primeiro, toca pela primeira vez da bola, o Salomão, levanta a bola do meio, o Matheus Barbosa brigou, tentou o passe, mas houve a falta. Cometida pelo Matheus Bueno em cima do camisa 10, Igor Leite. Jogo está parado, é falta pro Tubarão, diga Tigrão. Não, só dando uma melhoradinha aí, claro que o Catarino está respeitando aí a ordem da subida das placas. Mas o cara que ergue a placa, ele não tá nem aí com o preço da carne seca, né? Ele ergue e tudo bem. Na verdade, olha o Londrina chegando, a chegada perigosa do Londrina, o chute do Iago Dias para a defesa de Pegorari. E a origem do lance começou com o zagueirão, o 3 Patrick, se aventurando no campo ofensivo, tabelando. E a finalização do Iago Dias não foi tão forte e potente porque a bola desviou no meio do caminho. Mas o Pegorari atento fez a defesa, Vladimir. A amortecida da bola ajudou muito o Pegorari. Estava bem colocado, fez a defesa o goleiro do Guarani. Tenta Bruno José e agora ele quem sofre a falta. Aqui na direita é falta para o time do Guarani bater. Pois não, chegaram só para completar. Completando, então... Taticamente, a função que era realizada, Regis no lugar de Isaac, né? E não no lugar do Bruninho, como a placa de substituição indicou. E o João Vitor, esse sim, no lugar do Bruninho, é aquilo que a gente pedia aí no intervalo. Na minha avaliação, enxergou bem o jogo, pelo menos teoricamente, vamos ver na prática, enxergou bem o Humberto Lousa, mexeu bem no time. Bora, bora, Bugrão. Tentou ataque na pela esquerda com o Mike. Chega, zaga para cortar do time do Londrina, mas na sobra da bola fica para o time do Guarani com o Matheus Bueno. Deixou para Matheus Barbosa. Foge, escapa na direita, Ian. Bola para ele, domina. Invadiu a área, boa jogada, cortou por dentro. Vai bater pro gol, travado pelo zagueiro. Entra e corta de qualquer maneira a zaga do time do Londrina. Bruno José recupera, faz boa jogada. Balançou para cima do marcador, aí deu uma empolgada e perdeu a bola. Recupera Paulinho Mocelin por time do Londrina, botou na frente, Bruno José recupera, deixou na meia direita para Matheus Bueno, recolheu, dominou, soltou para Matheus Barbosa aqui na ponta, tem Regis pedindo, recebe Regis, sempre uma esperança para Matheus Barbosa, passou, sobrou para Derek, não foi para a bola, tira a zaga do Londrina, na sequência Moisés foi empurrado, o jogo está parado.
É falta para o time do Londrina bater. Começo quente no segundo tempo, 0-0 no segundo, 1-1 no primeiro, ou seja, 1-1 está empatado o jogo. E aí, CH, estas alterações do Guarani, diga, Carlos Henrique. A base do meu comentário foi justamente a sonolência, o comportamento individual negativo no primeiro tempo do Isaac, do Bruninho e do Mike. Eu acho que mexeu, tá colocando cara nova, jogadores que a gente espera que na prática joguem melhor do que aqueles que saíram. Eu acho que Humberto acerta. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 4 minutos e meio, comecinho no segundo tempo, você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem imagens da nossa equipe, imagens da cabine aqui no Brinco, imagens do Tigrão, do CH, de Edu Pinheiro e também de Vladimir Catarino. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 da manhã às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site beshow.com.br. Tentava a trama ofensiva o time do Guarani, passe errado no Regis, a bola voltou para Paulinho Mocelin, ele arranca, meteu na ponta para Salomão, a chegada do lateral, chega inteiraço na bola, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, olha o Londrina, Clinton limpou, vai marcar, bateu em cima do Lucão! Lucão trava na chegada perigosa novamente do Londrina, Vladimir Catarino. Um contra-ataque dado de presente pelo Guarani no erro de passe do Regis aqui para o Bruno José. Salomão puxou na velocidade, fez o cruzamento. O Clinton foi entravado na área H, quase o gol da virada do Londrina. Vai para o quadro a sorte do jogo. No jogo aberto já que será comandado por Edu Pinheiro. Chicken Supremiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Bruno José para Regis, desarmado, voltou para Matheus Bueno, passou no corredor, Ian, bom lançamento para Ian, ele domina, levou para o fundo, prepara o cruzamento, encarou o marcador, vai para cima dele, garoto. Ian encarou, Salomão voltou para Matheus Barbosa, pega mal na bola no cruzamento, pegou embaixo da bola, a bola bateu no marcador e saiu. Lateral aqui na direita, pertinho do tobogã, pro torcedor bugrino, marcando presença no Brinco acompanhar. É o ataque do Bugrão, comecinho no segundo tempo, placar de 1-1. Bola solta para Valber. Valber com o pé direito, tentou para Ian, a bola foi desviada e saiu. Lateral pro time do Guarani bater. Quase 7 minutos deste segundo tempo. Guarani atacando pro gol do placar eletrônico nesta etapa final. Comecinho no segundo tempo. Derek sai da área, dominou, protegeu, voltou para Ian. Ian recolhe, domina, tentou levar pro fundo, a bola bateu, rebateu e saiu pro Londrina. Lateral marcado para o time paranaense cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, segundo tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, eu confirmo. Série B, 16ª rodada. Guarani Londrina, placar de 1-1. Olha, Série B, 17 horas, Ituano e Juventude, Brasileirão, 9 da noite, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Presente aqui no Brinco, o meu grande amigo José Antônio Normal Caprânico. Tá ali pertinho do Carecone, o Capra, o Andro Filhão Guilherme, também da esposa e do Fumagalli, da esposa do Fumagalli. Fumagalli que foi o autor do Manual dos Grandes Cobradores de Pênalti. Muitos gols marcados em cobrança de pênalti, de falta, com bola rolando. Grande Fumagalli, o Fumagol. Também presente aqui nas cadeiras vitalícias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, torcendo para o Guarani. Também meu grande amigo Nivaldo Coan, da Shark Pro, uma das patrocinadoras e apoiadoras do time do Guarani na suplementação alimentar. Também ouvindo o futebol da Bandeirantes. E aqui está caído o jogador do Londrina, é o Clinton, nigeriano, é ele mesmo, Vladimir? Ele mesmo, bola, está caído lá, está sentindo dores na perna direita. O carrinho, né, a maca móvel, entra em campo para tirar o Clinton para ser melhor atendido lá fora. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue,
Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Tem a história do torcedor que é o 12º jogador, né, Vlad? Mas tem também o Gandula. O Valber chegou aqui, o Gandula falou alguma coisa e agora o Gandula tá pedindo pra galera vibrar. É o intermediário, o intermediário Tá do vendo campo aqui, ó? com a torcida. Pertinho do símbolo e a galera imediatamente responde. O cara tá dentro do campo, ele sente essa situação, né? Que a galera precisa incentivar. Passar esse incentivo para os atletas. Bom, quer dizer que o Clinton saiu... Sarou. Mas de repente ficou bom. É o milagre da maca móvel. Já tá prontinho para voltar, mas aí o Bandeira falou, não. Agora você vai esperar. Bola aqui atrás para Lucão. Lucão de primeira atrapalha a bola para o time do Guarani com Valber. Valber tem a posse de bola dominada. Bora, Mugrão. Tem que vencer o Londrina hoje. Matheus Barbosa enfiou no comando para Derek. Tentou de cabeça, sobe a defesa. Voltou para Regis, para Derek. Levanta a bola. Pega, Neneca. Quase uma puxeta, meia de bicicleta, voleio. Fato é que do jeito que a bola veio, ele estava de costas pro gol, meteu o pé esquerdo na bola e o Neneca tempo fez a defesa, Vladimir. Seria um golaço, né? A ajeitada de bola de cabeça do Regis pro Derek. De meia bicicleta fez o arremate, a defesa do goleiro da equipe do Londrina. Olha a chegada do Londrina, chega bem o Valber, travando, recuperando a posse de bola pro time do Guarani. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Bruno José bota na frente, pela direita, chega bem Salomão para fazer o corte. Mete a bola para fora, pertinho da linha de fundo para o Guarani bater. Pega a bola o Bruno José, o Ian tá pedindo para ele cobrar, é o especialista. Ian pega a bola, o garoto Ian, estreando no time profissional. Vem para a cobrança do lateral para o time do Guarani. Tem Matheus Barbosa, soltou para Regis, boa bola na área. Regis dominou, limpou, girou, bate pro gol. A bola passa direita e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Tava muito bem marcado o Regis, mesmo assim conseguiu espaço pro arremate. A bola saiu à direita do gol do Neneca. Agora é o Neneca quem tá sentindo o jogo parado de novo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 11 minutos de bola rolando, segundo tempo. Para você chegando agora ao futebol da Bandeirantes, uma excelente tarde para você, o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. 16ª rodada, Série B. Aqui no Brinco, Guarani 1, Londrina também 1, Edu. Amanhã, 18 horas na Ilha, Série B, Esporte Mirassol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desce o Guarani com o Ian, quebra a direita, ele desacelera, empurrou para Matheus Barbosa, estica a bola na canhota para João Vitor, chega o primeiro zagueiro do Londrina para fazer o corte, e aí Tigrão, placar de 1-1, comecinho do segundo tempo aqui no Brinco, Tiger. O Regis entrou bem, hein? Ele errou um passe ali, deu um contra-ataque, mas você vê nesse último lance, ele ajeita, 2 jogadores marcando, ele vira, estava de costas pro gol, virou e a bola passou muito perto. Eu acho que o Guarani continua melhor na partida. Agora você se lembra do primeiro tempo, quando eu falei que o Nicolas, lateral esquerdo do Londrina, ia sonhar com o Bruno José ou não? Sim. Olha lá. Agora o treinador falou, bom, já que você não tá achando o cara, já aproveita e fica no vestiário aí no intervalo, dorme bastante, e aí você aproveita e sonha com ele. E o Salomão, que entrou no lugar dele, para quem não se lembra, é prata da casa do Guarani, né? Foi revelado para o futebol no próprio Guarani Futebol Clube. É verdade, tá registrado, Tigrão. Este Valdemir Gomes, o da palavra fácil, ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado. A dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Sobe o volume nas arquibancadas, a galera bugrina. Mas é o Londrina quem tem escanteio, né, Vladimir? O toque de cabeça foi do Mike, colocando pela linha de fundo. Quem vai para a cobrança é o João Paulo. Preocupa, né? Porque o gol do Londrina saiu de um escanteio no primeiro tempo. E pega muito bem na bola o João Paulo, né? Teve uma rápida passagem pela ponte. Rápida não, teve uma passagem pela ponte ao capitão do time do Londrina. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 13 minutos e meio, segundo tempo. O time do Londrina tem apenas 3 vitórias nesta Série B. O Guarani tem 6. Olha o cruzamento fechado para a boca do gol. Entra e corta. Valber de cabeça. Vai atrás da bola Bruno José. Entra, corta a defesa. A bola voltou.
para Léo Moraes, levanta a bola na entrada da grande área, rebate de cabeça Mike, a bola sobra para Derek, falha o zagueiro Derek para Bruno José, para Regis, mas aí o Derek não foi para a bola, sentiu uma fisgada ali na coxa, Vlad. Quando ia sair para velocidade para receber o passe do Regis, sentiu e já tá pedindo ali a alteração, acho que não vai dar mais pro Derek continuar, Bolas. Já foi chamado o Bruno Mendes. Posterior, coxa esquerda, que pena, hein? Fazia um grande jogo o Derek, fez uma jogada linda agora há pouco, naquela puxicleta, que é uma mistura de puxeta com bicicleta. Mas cuidado com isso aí. Puxicleta. E aí o Regis meteu bem a bola para ele não foi. Porque quando ele foi arrancar, deu aquela fisgada, né? Vem aí Bruno Mendes. Também não é ruim, não. Não é uma opção ruim, não. Tava bem o Derek. Se for sair mesmo, Bruno Mendes entrando inteiro, bota calor também. Mas segue em campo o Derek. Ele quem recebe a entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, clareou para bater pro gol, bateu. Espalma Neneca! Lembrando seu saudoso pai, campeão brasileiro com o Guarani, no chute de Derek, para quem há pouco sentiu a posterior, o Derek recebeu, limpou, clareou, soltou a bomba e o Neneca foi buscar no ângulo e meteu para fora, Vladimir. E agora fica a dúvida se ele vai sair ou não, né? Porque que jogadaça fez o Derek mesmo sentindo. Limpou bem, bateu forte, o Neneca foi buscar, espalmou linha de fundo, escanteio, ficou caído o goleiro da equipe do Londrina, o jogo tá parado e o Bruno Mendes tá lá na linha lateral para saber se vai entrar ou não. Que defesaça em CH, salvando o Londrina, evitando o segundo gol do Mugrão, exatamente do Derek, Carlos Henrique. Seria melhor que ele não inspirasse o pai, né? Que não chegasse na bola. Derek, grande jogada, o jogo tá muito interessante, né? A qualidade técnica do segundo tempo tá muito superior à do primeiro. O Guarani só tem que tomar cuidado que o Londrina tá voltando para o segundo tempo com um contra-ataque muito rápido, mas o Guarani retomou as rédeas da partida e tomara que consiga empatar o jogo, não, virar o jogo, né? E vem aí o Bruno Mendes, que é bom jogador também, tá em boa fase, tomara que entre. Olha, eu fiquei com a impressão de que o Derek, não é que ele não queria sair, né? Queria esperar um pouco mais. Talvez, mas aí pode agravar uma contusão, né, Vlad? Exato, né? Saiu, portanto, Bruno Mendes em campo com a 9, vem Guarani. Guarani tem escanteio para bater com o Regis, levantou para Bruno Mendes, subiu, tirou o zagueiro. Primeira chegada do Bruno Mendes, atrapalhando ali o zagueiro que conseguiu ainda cortar. A sobra da bola fica para o time do Guarani que bota ou quer meter uma pressão no time do Londrina. Mike recua para Pegorari, ninguém se apresentou, Pegorari sai do gol, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, procurando o Bruno José. Entra e corta Salomão, Matheus Barbosa com a sobra, desvia de cabeça, mas para ninguém. Volta para João Paulo, ele domina, coloca no terreno, passa Salomão aqui para canhota. Para, prende, olha, pensa, observa, volta para João Paulo coloca a bola no chão e devolve para Gabriel a Patrick para Moisés, roda a bola no campo defensivo, o time do Londrina. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegida com telas e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Estamos com 17 minutos, segundo tempo aqui no Brinco. Um pro Guarani, um também pro Londrina. É a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Anunciando para logo mais 17 horas, a bola rola na ressacada em Florianópolis. Tem Avaí, Ponte Preta, aqui na Bandeirantes com a narração de Roger Williams. E na tela da Band, Carlos Batista, ao lado do Tigrão e também do Gleger Zorzin, na transmissão do jogo da Ponte diante do Avaí. São os times de Campinas em ação neste sabadão pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui vem Londrina com Léo Moraes, tenta lá na direita, chegou, apertou na marcação, recupera João Vitor, sai driblando, mas na contra-ofensiva, pressionado, levanta a bola para o meio campo, Regis escorou de cabeça, a bola chegaria no Bruno José, ele tentou ainda tocar na bola, tenta o Patrick, recupera, solta o jogo para Salomão, chega inteiro mais uma vez no lance, quebra canhota, solta curtinho no corredor para Paulinho, Mocelinho e passa, Paulinho pela meia para Iago girou, bateu pro gol, a bola foi desviada.
Foi embora pela linha de fundo, travado pelo Matheus Bueno. É escanteio pro time do Londrina bater, Vlad. O desvio sim, a bola bateu no Matheus Bueno antes da saída, linha de fundo, escanteio, é o próprio João Paulo quem vai para a cobrança. Daqui a pouco vai ter alteração no Londrina, mas acho que vai esperar a cobrança desse escanteio, Boles. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. É perigo contra a meta Bugurina, partiu João Paulo, ele pega bem na bola, pé direito, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Do outro lado em tiro de meta para pegorar e bater no momento em que o Londrina vai mexer, Vladimir Catarino. Alteração na equipe do Londrina, tá saindo camisa 9, o Clinton, né, acabou sentindo há pouco, é o 18 quem tá entrando, Lucas Coelho, 18 entra, sai Clinton 9. E dizem que o Lucas Coelho corre demais, viu, Vladimir? Ele é rapidinho em tudo que faz, aliás, também, viu, Boris? Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha o Guarani com Matheus Bueno, meteu o lançamento, tira a defesa, a bola botou para Regis. Regis recolheu, dominou no segundo terço do campo, passa na ponta, Mike recebe, levanta a cabeça, para, prende, girou para João Vitor. João Vitor sai da ponta, vem para meia, clareou, vai bater pro gol, bateu fraquinho no meio do caminho, tira Gabriel. A bola volta aqui no meio campo para Valber, Valber escuro de cabeça, jogou ali pro Matheus Bueno, um lance difícil. Matheus Bueno se virou, vai atrás da bola, acabou perdendo, brigou, recuperou e sofreu a falta. Cometida pelo Igor Leite, o jogo está parado, Vladimir. Na verdade é o Lucas Coelho, foi quem cometeu a falta, né? Deu a primeira ali, cometeu a falta pra cima do Matheus, é falta pro Guarani cobrar, Boles. Tem falta o Guarani pra bater já 12h30 no horário oficial de Brasília. Nesse momento aqui em Campinas, neste sábado de sol, 26 graus. 26 graus, para quem está na sombra um pouquinho menos, para quem está no sol um pouquinho mais. Vem para cobrança Mike, peca em outro, levantou a entrada da grande área, para Lucão, brigou, tentou desarmado, voltou para Regis, foi para o primeiro lance, foi para o segundo e fez a falta. Pé alto do Regis, o jogo está parado, sinaliza o árbitro, falta para o Londrina. E aí Tigrão, 20 minutos do segundo tempo, fala do jogo, Tiger. O João Vitor não entrou bem, tá confuso ali, ele gosta mais do lado direito, né? Mas entrou do lado esquerdo para manutenção do Bruno José do lado direito. Olha, eu tô achando que o Bruno José, que foi um dos destaques do time no primeiro tempo, inclusive executando a assistência do gol do Guarani, do gol do Derek, tô achando que ele arriou fisicamente, não tá aguentando mais. Tá demorando para que Humberto Louser enxergue isso. Ele não tem muitas opções, ele tem duas, Neilton ou o Lucas Silva, que é centroavante, né? De repente jogar um pouquinho mais aberto lá. A intensidade correu muito, o Bruno José não está aguentando mais. E aí, se ele tirar o Bruno José, ele pode botar o João Vitor do lado direito e vir com uma das duas opções, ou o Neilton ou o Lucas Silva do lado esquerdo, centralizando o Bruno Mendes. Tá demorando para enxergar aí o Humberto, que ele não tem mais intensidade do lado direito com o Bruno José. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a quase 22 minutos, segundo tempo. Às 12h30 deste sabadão, 16ª rodada da Série B aqui no Brinco. Guarani 1, Londrina também 1, Edu Pinheiro. Olha, curtindo a sua transmissão lá de Nova Iguaçu, Botafoguense do coração, o Flávio Lima. Flávio Lima, muito obrigado. E amanhã, 18h30, tem lá em Porto Alegre, Grêmio, líder Botafogo. Você ligadaço no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência com o timaço de Carlos Batista. Matheus Barbosa poderia ter dominado, né, Barbosa? Meteu de cabeça e dificultou o Bruno Mendes, mas ele foi lá e brigou, tocou na bola, mas a bola espirrada sai. Lateral pro Londrina bater. Carlos Henrique, o bate pesado, metade do segundo tempo e o jogo 1-1 aqui no Brinco, CH. Aumentou a intensidade do Guarani, mas veio com a intensidade e a afobação. O time está muito ansioso, precisa ter mais calma, sabe? Tá confundindo intensidade e rapidez com afobação. Tá errando agora o Barbosa estava sozinho, tinha que dominar a bola, meter uma cabeça na bola. Precisa ter calma.
com pressa, não vai fazer o segundo gol. Tem que ter um pouco mais de calma o Guarani. É mais um erro de passe aqui, tenta consertar o Matheus Barbosa, tira parcialmente, voltou para Salomão. Salomão por dentro para Igor Leite, dominou, driblou, falta do Matheus Barbosa pela meia esquerda em cima de Igor Leite. O jogo está parado, é falta para o Londrina, Vladimir. Errou o passe, depois na tentativa de consertar, cometeu a falta o Matheus Barbosa na intermediária para o Londrina cobrar. Para você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Andréa Mantovani, sempre agitando pelas redes sociais. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso chat ao vivo, na nossa arquibancada virtual. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não esqueça, hein? Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quem é o 21 do Guarani, Vladimir? O 21 é o Lucas Araújo. Tá conversando ali com o Humberto Louser. Aliás, com o auxiliar do Louser. Já vai entrar do Guarani, inclusive já tirou o colete. Falta perigosa para o Londrina bater, busca o gol da virada, partiu João Paulo. Pé direito, levantou na segunda trave, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Guarani. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 da manhã às 18 horas, na Red Eventos em Jaguariúna. Quer saber mais? Então acesse beshow.com.br, beshow.com.br. Debate mal, defesa do Londrina, lançamento para Bruno José, tá na área, dividiu com ele, chega primeiro o zagueiro colocando para fora. Patrick no carrinho, coloca para fora, cede escanteio para o Guarani bater. Limpo no lance, hein? O corte foi limpo do Patrick, tocou na bola, colocou pela linha de fundo, escanteio. E o Matheus Barbosa vai sair na equipe do Guarani para a entrada do Lucas Araújo. Daqui a pouco, portanto, a mudança. Tem tiro de canto a equipe do Bugre. Escanteio para o time do Guarani bater, tá sentindo a coxa ali o Bruno José, mas está indo em direção à bola para fazer a cobrança do escanteio. É a chance para o Guarani na bola parada, o torcedor acredita, o torcedor confia. O Guarani, o Bugrão, vai para cima deles, Bugrão. Tem escanteio para bater, capricha que dá. Bora, Bugrão! Vem Bruno José para a cobrança, mãos na cintura, preparado, concentrado. Lucas Araújo entrou e já vai lá dentro, já vai para a área. A chance para o time do Guarani na bola parada. O centroavante Bruno Mendes por ali. Busca o espaço diante do marcador. Cruzamento na segunda trave. Passou, sobrou para João Vitor. Picou na grande área, voltou para Matheus Bueno. Domina, limpa, volta para João Vitor. Prepara o cruzamento. Levantou para Lucão. Subiu, tirou a defesa. Voltou para Ian. Ian dominou, mas dominou mal. Ao dominar, perdeu a bola e propicia contra-ataque para o time do Londrina. Escapa Iago Dias, tem que matar agora. Iago Dias dominou, faz o break para cima do Ian. Recolhe, domina com o pé direito. Tempo do lançamento para Paulinho Mocelin. Chegou no Mocelin, atrás para Igor. Igor na ponta, passou. Léo Moraes vem Londrina para Igor Leite, que não domina. Vai atrás da bola, recupera Paulinho Mocelin. Longe do gol. Pega embaixo da bola, a bola vai embora pela linha de fundo, Vladimir. É, mais uma jogada bem trabalhada da equipe do Londrina, né? Sempre assusta quando vai ao ataque, mas o chute foi muito ruim. Bola pela linha de fundo, tem mais Guarani. Guarani tenta a saída com Bruno José, recolheu, dominou, marcação dupla, foi pelo caminho errado, mas sofreu a falta do Salomão. Bem na risca do meio campo, está caído Bruno José, o jogo está parado no brinco. Já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Já está de pé o Bruno José, o Regis vai cobrar falta aqui no campo defensivo, soltou no círculo central para Matheus Bueno, abertura para Lucão, Lucão com as passadas largas, ultrapassa a linha marcatório, invade o campo ofensivo, prende, olha, pensa, observa, soltou, curtiu agora para João Vitor, carrega a bola em direção à linha de fundo, passou o Mike, encarou o marcador que é o Moisés, balança no X1, para lá, para cá, puxa para o pé direito, cruzou para Bruno Mendes, entra e corta Patrick, tira de qualquer maneira para o Londrina, Mike fica com a sobra, tentou João Vitor, chega o zagueiro para cortar, Léo Moraes tira de cabeça, ninguém coloca a bola no chão. Matheus Bueno escorou, chega Regis, briga pelo alto, volta para Igor Leite, atrás para João Paulo, que dá um bico na bola. Que até com dó da bola agora, hein? O que judiaram da bola nesse lance. Algo incrível. E agora o jogo novamente é paralisado, Vladimir. Moisés está caído ali, sentindo cãibras. Provavelmente é ele quem vai sair, porque vai ter alteração da equipe do Londrina. Ele mesmo, ó. Tá saindo o Moisés com a camisa 8. Tá entrando o 17, que é o Pedro Cacho. Pedro Cacho, 17, entrando no lugar do Moisés. Pedro Cacho? Cacho, C-A-C-H-O.
Ah, com CH ainda. Do nosso Com querido CH, Carlos é. Henrique. É chique. Entendi. Moisés. E aí? Moisés cansadíssimo. Depois de dura e épica travessia do Mar Vermelho. Ah, pregadão, Moisés. Bola para o Lucão, ajeita para o time do Guarani. Resultado ruim para o Bugra, hein? 1-1, Guarani empatando em casa, mas tem jogo ainda. 28,5, bola para Valber. Valber para o garoto Ian, aqui pela direita. Ian no corredor para Lucas Araújo. Meteu para Bruno José na marginal do campo. Adiantou, perdeu. Tá mal no jogo, Bruno José perde a bola. A bola voltou para Bruno Cacho, aliás, para Pedro Cacho. Soltou na ponta para Salomão. Salomão recolheu, dominou. Disputou ali o Bruno José, recupera, né? Deu uma forçadinha e com isso o time do Londrina errou. E aí foi fintado espetacularmente o Pedro Castro pelo João Vitor. Linda finta do João Vitor. Partiu agora para cima do João Paulo. Linda jogada. João Vitor dominou, tentou o comando. Falta para cima dele. Falta em cima de João Vitor. Chamou a resposta e foi driblando todo mundo, Vladimir. Linda jogada individual ali do João Vitor, foi passando por toda a defesa do Londrina até ser derrubado. Uma falta perigosa, frontal ali bem próxima à meia-lua da entrada da grande área. É o Guarani na bola parada em busca do segundo gol. Tem falta perigosa do Guarani para bater gol do placar eletrônico. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Falta perigosa para o Guarani bater. João Vitor e Regis. Não é o Lucas João Vitor, Araújo. é o Lucas Araújo. Lucas Araújo e Regis. Falta perigosa frontal para o Guarani. Neneco orienta a formação da sua barreira. Gol do placar eletrônico, está 1-1 no brinco. Capricha aqui da Regis e Lucas Araújo. O árbitro autoriza. Barreira próxima da bola ainda. Reclama o Regis. Autorizado novamente. Vem para a cobrança. Partiu para a bola. Lucas Araújo. A bomba. A bola bateu nas pernas do Bruno Mendes. Isso aí é lateral para o Londrina. Evitou a saída o Matheus Bueno aqui pela direita. Matheus Bueno curtinho. Para Ian, aliás, para Lucas. Cruzou lá dentro, Neneca. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Cobrou mal a falta o Lucas Araújo, hein, o Vladimir? Mal demais, viu, Bola? Se não batesse na perna do Bruno Mendes, sairia aqui pela linha de fundo sem perigo nenhum. Perdeu uma grande chance o Guarani. Não pode Mas o Guarani tem um Tigrão? cara que bate na bola como pouco. Como o Regis. Uma grande jogada do João Vitor, arrumou uma falta ali na meia-lua. Pô, tem que bater o Regis. Quem é que deu esse status de batedor oficial de faltas do Guarani pro Lucas Araújo, que nem jogou ainda? Aí é questão também de vir um comando do banco, né? Pro Lucas! Lucas! Sai daí! Bate você, Regis! É assim que funciona, não é, Boris? Claro que é, não deu para entender, né? Realmente era uma falta para o Regis, a falta era frontal, poderia ter pelo menos arriscado o Regis, que a finalização do Lucas Araújo foi péssima. E agora cartão para o Valber, era um lance até fortuito, né? Bola aqui na linha lateral, Paulinho Mocelin chegou, o Valber estava inteiro no lance e o Valber decidiu meter um carrinho frontal perigosíssimo. Paulinho Mocelin tá caído e pintou o cartão para o zagueiro, Vlad. É amarelo pro Valber, 34, carrinho desnecessário, né? Até porque com a força desnecessária era tudo que o Londrina queria, segura o jogo por ali e ainda amarelo o zagueiro do Guarani. Era só proteger, ele optou por dar o carrinho e acabou atingindo o Paulinho Mocelin e ainda dá a possibilidade do Londrina levantar esta bola na área do Guarani. Quase 32, segundo tempo, 1-1 no brinco. João Paulo vem para a bola, pé direito, levantou lá dentro, pegou a área e deu um soco na bola. Era volta no rebote para o time do Guarani, para João Vitor. Partiu para cima do João Paulo, escapou lá para a canhota. Ainda João Vitor, agora ficou preso, isolado, tentou nova finta. Chega Léo Moraes, desvia e a bola sai lateral que o próprio João Vitor cobra. Faz o bate atrás para Lucas Araújo, recolhe, domina, se manda o Ian aqui pela direita. A bola chega na zona central do campo para Matheus Bueno. Recolhe o domínio pela meia direita, pede a passagem do Ian. O Ian não passou, reclamou que o Matheus Bueno não tocou e os dois discutem. O Ian tá chegando agora, né? Decidiu dar uma segurada ali. Lucas Araújo para Mike. O Guarani agora tenta pela esquerda. Domina de novo Lucas Araújo. Prende, segura, aperta na marcação. Pedro Cacho. Ele volta para Lucão. Lucão entre as linhas para Lucas. Lucas devolveu para Lucão. Lucão recolhe. Domina o Guarani. Não consegue chegar no último terço do campo. Pouca produtividade ofensiva nesse momento. Mike tenta o giro. Chega lá o Moraes. Desvia, cutuca, a bola sai. Lateral para o time do Guarani bater com Mike. O quadro vai parar o jogo, reidratação dos atletas. É isso, Vladimir? Exatamente, parada para reidratação.
Então vamos ao público, Boris. Público pagante, 3.680. 3.680. Público não pagante, 902. 902 não pagantes. Um público total nesta manhã tarde aqui no Brinco, 4.582. 4.582 para uma renda de R$ 120.870. Muito bem, parada para reidratação, parada também para os comentaristas. Eu começo com você, CH. O jogo tá difícil, o Guarani não consegue chegar no último terço do campo. O que tem que fazer para melhorar em CH? Eu vou repetir o que disse no último comentário. Se não tiver calma, fica muito mais complicado. O Londrina baixou as linhas, está marcando como marcou no primeiro tempo de maneira eficiente. E se o Guarani minimamente não tiver... Tem pelo menos mais 20 minutos para jogar. Esse jogo no mínimo vai a 51. Então dá tempo de empatar o jogo, não, desculpa, de fazer o segundo gol. Não precisa toda essa ansiedade, essa afobação. O Guarani está confundindo intensidade e vontade com desespero, com falta de tranquilidade. Então se não botar a bola no chão com tranquilidade, vai ter dificuldade de criar. O jogo está muito complicado. O Guarani deixou o jogo complicado. Agora eu só vejo uma maneira, ter tranquilidade. E para você, Tigrão, os jogadores estão voltando, mas ainda há tempo de você dar aquela pincelada, tá aí? Estão voltando. Eu acho que o Guarani está com uma boa possibilidade ainda de ganhar o jogo. Realmente, como frisou o CH, tem bastante tempo ainda, né? É questão de botar essa bola no chão, fazer prevalecer a sua melhor condição técnica. O João Vitor, no início, que entrou, né? Então, quando entrou aí já com a bola, com o jogo em andamento no segundo tempo. Quando ele estava muito aberto pelo lado esquerdo, ele não estava se achando no jogo. Aí ele está atuando numa faixa mais central, está entrando com a bola, está arrancando com a bola e cresceu de produção. Talvez seja esse aí o cara para alavancar a vitória do Guarani. Mas eu insisto, o Bruno José não dá mais. Para ele não dá mais. E engraçado aquele lance do Matheus Bueno, que não meteu a bola pro Ian, o Ian Henrique, o menino de 17 anos, e o Ian ficou bravo. Aí o Matheus Barbosa, eu fiz a leitura labial aqui, falei, chega aí. Pô, tá chegando agora, já quer ir na janelinha? Dá um tempo, meu. Ficou legal essa daí, viu, Boris? Ficou. O menino falou, tá legal, você tem razão. Respeito. Vai mudar. Estranho, foi dar uma dura lá e tomou uma dura maior ainda. E foi a última dele, tá saindo o garoto Ian, aplaudido pela galera. Última alteração no Guarani, hein? Sai o Ian, camisa 30 para a entrada do Wenderson. Wenderson 23, entrando no lugar do Ian. Bastante aplaudido pela galera aqui, o Ian. Personalidade, mostrou personalidade no jogo, até nessa discussão ali com o Matheus Bueno, porque ele pedia a bola e era a melhor opção, né? O Matheus Bueno que segurou demais. Entra, portanto, o Wenderson. Olha o Guarani com o Mike, levantou na área, Lucas tentou de cabeça, reclama um toque no braço do zagueiro do Londrina. O Pombo esticou o peito e disse que bateu no peito, Vladimir. Imediatamente, né? O árbitro não, apontou né? o peito. Encheu o peito, né? Então eu fiquei na dúvida também. Mas o árbitro disse que tudo legal. Encheu o peito o Pombo e disse que não, foi no peito. Bola pro time do Guarani, trabalhando com o Mike. Mike para Lucão. Lucão recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, voltou, girou. Para Matheus Bueno, tem o Wenderson livre, acabou de entrar, tá com fôlego novo. Matheus Bueno partiu pra finta, escapa, limpa para João Vitor. Lá na ponta para Mike, chega o zagueiro do Londrina, colocando a bola para fora. Todo atrás do Londrina nesse momento, pro ouvinte ter uma noção. São 7 jogadores dentro da área do time paranaense. Mike cobra o lateral para Bruno Mendes, levou para o fundo, ganha escanteio para o time do Guarani. Escanteio para o time do Guarani, é para o Bugrão, Vladimir. O corte foi feito ali pelo Patrick, colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio, todo mundo na área, Regis cobra. 37 minutos e 20. Segundo tempo, placar de 1-1, capricha aqui da Regis. Pé canhoto, levantou para a boca do gol, afasta, tira o zagueiro, voltou para Valber. Tá na área de bicicleta, furou o pneu da bicicleta do Valber. Furou o pneu da bicicleta do Valber, lamentavelmente, Vladimir Catarino. Aí é pra tentar fazer o simples, né, Boris? Foi dar uma inventada, o Valber passou vergonha, pneu da bicicleta furado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 38 no tempo corrido, 38 segundo tempo.
aqui no Brincão de Ouro da Princesa, eu confirmo. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pro meu grande amigo que está acompanhando o futebol da Bandeirantes, João Paulo Formaggio. Alô, João Paulo Formaggio. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Um pro Guarani, um também pro Londrina. Etuzaço Pinheiro. 5 da tarde, Avaí Ponte. Quem narra aqui na Band, estreando hoje o narrador Roger Williams. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. A marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui no time do Guarani com Valber. Valber empurrou para o Anderson. O Anderson sai da ponta, vem para meia, carregou, girou e tocou mal. Passe errado, recupera após ter balão Londrina, mas aí devolve após ter o Guarani. O Anderson trabalha por dentro. Lucas Araújo botou na frente, dividiu, tentou passe, falta. Sofreu a falta está marcada, Vladimir Catarino. E ficou caído, ficou dolorido ali o jogador do Guarani, o Lucas Araújo. E no lance anterior, Boris, anote aí na sua papeleta, teve cartão amarelo para o Neneca, goleiro do Londrina, por cera. Tomou cartão amarelo. Também está caído lá o João Paulo do Londrina. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade ao máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Aroma das Ervas tem o molho preferido de toda a galera, o time Churri. Acesse aromadeservas.com.br. E a matéria completa deste jogo entre Guarani e Londrina. Na segunda-feira, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, Carlos Batista com a sua equipe, um timaço de comentaristas, além dos quadros que são sucesso no programa. Tem um personagem do dia, um na lata, muita opinião, bate-papo, descontração, os donos da bola. Falta para o time do Guarani bater, vem para Regis, vem para a bola Regis, partiu para a cobrança, curtinho, para Lucas Araújo, bateu para o gol, desviada, sobrou, Bruno Mendes de cabeça, Neneca! Neneca, a queima-roupa, salvo Londrina, tem mais Guarani, Lucão levantou para Valber, na área, para Regis, tentou de cabeça, pênalti! Penalidade máxima! O zagueirão levantou a perna e atingiu o Regis. Demais a cabeça do Regis, hein, Boris? Sangrando demais a cabeça do Regis, preocupação aqui na área, hein? Ele está se contorcendo em dores. Convulsionando ali o Regis. Preocupação geral, o departamento médico do Guarani em campo. A ambulância foi chamada. Em cheio na cabeça. A ambulância imediatamente foi chamada. Está convulsionando o Regis. Os caras não estavam preparados. O médico do Londrina entrou. O médico do Guarani imediatamente. Foi um lance forte. O árbitro marcou pênalti, as travas da chuteira do jogador do Londrina atingiram a cabeça do Regis. É impressionante a quantidade de sangue que sai, viu, Boris? É uma impressionante. cena pra quem tá perto, você tá muito perto, inclusive, né, Vladimir? É muito forte. Impressionante. Agora já parece que acalmou um pouco a situação, mas assustou bastante. Mas a ambulância, por precaução, tá entrando e o jogo tá parado, Boris. Inclusive com a porta aberta pra chegar imediatamente aonde está o Regis, né, Tigrão? É uma imagem muito forte. O Catarino foi muito preciso. Não era uma movimentação do corpo normal de quem está sentindo dor. Aparentemente parecia uma convulsão mesmo. Veja, uma pancada na cabeça, um corte desse porte, um chute na cabeça. E um lance acidental, né? O resto foi cabeceado, veio todo mundo. E o jogador foi expulso, viu? O Salomão foi expulso. Para mim, acidente de trabalho, 14 Salomão está expulso. E graças a Deus, parece que está consciente o Regis. Vai consciente. Se levantar. Vamos ver. E até a questão o emocional do jogador. De repente ele tem esse lance, ele sempre está sangrando, né? Ele coloca a mão, vê tanto sangue. Até esse aspecto emocional do jogador profissional, ele sente também, né, Tigrão? Fica desesperado. Mas ele tem alguma coisa neurológica, sim, infelizmente. O movimento das mãos dele agora sentado, com uma espécie de tremor nas duas mãos, é muito, muito preocupante. Nas pernas também, viu, Tigrão? Nas pernas também tremeu bastante. Agora parece que está acalmando um pouco. A maca da ambulância já foi tirada, mas a situação ainda preocupante. O pessoal está fazendo ali um curativo na cabeça do Regis. Estamos aguardando, acompanhando o lance. Foi dentro da pequena área, né, do time de Londrina. O pênalti foi marcado, mas
Evidentemente que essa situação fica em segundo plano, que a gente torce agora pro pleno restabelecimento do Regis. Pode relatar mais aí, porque você tá pertinho daí do fato, Vladimir. Tá, tô bem aqui próximo, Boris. Nesse momento, o médico do Guarani tá ali, juntamente com o médico da ambulância. Eles estão colocando uma bandagem ali, estão cobrindo toda a cabeça do Regis, aliás, desculpa, com uma bandagem. Foi um corte profundo, né, na cabeça. Então, ele tá consciente, ele tá totalmente consciente, né? Não há mais não treme mais como estava tremendo com as mãos e com as pernas, mas é claro, não tem como ele ficar aqui, tem que tirar, tem que levar para o hospital, fazer um exame mais detalhado, mas até para dar uma tranquilizada, ele tá totalmente consciente, até conversa ali com os médicos, conversa com o pessoal da ambulância, ele está totalmente consciente, lógico, sangrou bastante, está sendo feita uma proteção na cabeça dele e agora ele vai ser tirado de ambulância, Bolas. E para mais uma vez relatar o que disse o Tigrão, né? Um acidente de trabalho. O Salomão tentou tirar a bola, esticou demais a perna e acabou atingindo com as travas da chuteira a cabeça do Regis. Pois não, Edu? No lance, quem é que entra de cabeça ajudando que ela chegasse ao Regis a bola? Eu acho que foi o Valber, né? Quem? Se não me falha a memória, foi o Valber. O Valber estava aqui no lance, ele toca, o Regis chegaria até para finalizar. Não sei se em condições de fazer o gol, mas seria um lance perigoso. Momento em que a torcida grita o nome do Regis. A galera passa aquele apoio acima de tudo para o Regis, que ainda está sendo atendido à beira do campo. Quer falar alguma coisa sobre o lance, CH? Fica à vontade. Foi um lance muito forte, né? Quando o Valber toca a bola para trás, que o Regis tenta baixar a cabeça para fazer o cabeceio para o gol, o Salomão vem com a sola na parte frontal da cabeça do Regis. E ali tem supercílio, tem testa, tem bochecha, e ali é toda uma área extremamente sensível, cara. Tomara que não tenha nada neurológico, mas o lance foi muito feio, muito feio. Parece que aos poucos o Vladimir já relatou com bastante precisão, ele vai voltando ao normal, mas foi um lance assustador, Bola, sem dúvida. Teremos 9 minutos, né? O Diego Pombo Lopes sinalizou 9 minutos. O Regis parece que ainda não está na maca da ambulância, né, Vladimir? Ele está em uma outra maca auxiliar, daí vai ser colocado nessa maca da ambulância e muito provavelmente vai ser levado para um hospital próximo daqui, né, Vladimir? O Vladimir está trocando o equipamento, já ele vem, mas é isso. Está sendo atendido pelo médico do Guarani, também pelo paramédico da ambulância. Essa parceria que o Guarani tem, são duas ambulâncias. Uma levará o Regis a uma unidade hospitalar, uma unidade médica, e a outra ambulância permanecerá por aqui. E a ambulância entrou rapidinho, né, Tigrão? Rapidinho, fiquei de olho aqui no primeiro momento. Até os paramédicos, as enfermeiras, são duas, elas estavam fora da ambulância, mas de repente já entraram e imediatamente vieram aqui, atravessaram todo o campo. Para quem conhece o brinco, o Guarani está atacando para o lado do placar eletrônico, então teve que atravessar, as ambulâncias ficam posicionadas até para facilitar a saída aqui no portão de entrada. Então a ambulância atravessou todo o campo e está nesse momento parada praticamente ali, dentro da pequena área do Londrina. Boles. E aqui em Campinas tem tanto radar de velocidade que até no gramado tem, já tomou multa a ambulância. E tão rápida que ela entrou, né? Mas tudo bem. Faz parte, tem que arrecadar. O Boles. E o Guarani vai terminar com um jogador a menos, porque já fez as 5 substituições. Vai terminar com 10 aí nesses acréscimos da partida, que certamente serão aumentados. Porque muito tempo parado, né? Muito tempo. Mas ele deu 9 aos 45. Não, era antes dos 45. Então ele vai aumentar esses acréscimos aí. O Regis já está com a cabeça com o curativo, já está imobilizado. Está entrando agora na ambulância, viu, Tigrão? Na maca. Isso, está entrando agora na ambulância. Vai ser colocado na ambulância. O Catarino está a 3 metros. Para tranquilizar a família do Regis, que nos ouve. Ele está acenando agora para a torcida aqui, ó. Tá dando um sinal de positivo pro torcedor, o Regis. Claro, né? Todo cuidado é pouco, tá imobilizado, fez a bandagem na cabeça, vai ser levado para exames, mas felizmente parece que o pior já passou. Claro, precisa de novos exames, mas vai ser levado de ambulância o Regis. E é uma cena arrepiante, né, cara? Porque no primeiro momento é a vida do jogador acima de tudo, né? E a gente vê o desespero, né, do próprio Regis, o desespero de todos que estavam ao seu redor. E de repente a gente tem essa imagem que chega a arrepiar, o Regis saindo com a maca e acenando para a torcida que canta o nome do jogador.
Confesso pra você que foi a imagem mais forte que eu já vi na minha carreira, rapaz, estando aqui atrás do gol, hein? Nunca tinha visto uma imagem tão impressionante como essa. Assusta demais num primeiro momento, mas agora um pouco mais aliviado. O Regis vai ser levado aí pra fazer melhores exames, mas tá tudo ok com ele dentro da normalidade. Bruno Mendes vai cobrar o pênalti, Bolas. Pois não, o Tigrão quer completar? Não, só pedir a Deus que esteja com o Regis dentro da ambulância, que ilumine os médicos para que eles adotem os melhores procedimentos, né, que tomem as melhores decisões e que esteja tudo bem com o Regis. E vai estar, se Deus quiser. Guarani tem uma grande oportunidade. Pênalti em cima do Regis, expulsão do lateral Salomão e o Bruno Mendes. Bruno Mendes tem uma história com a camisa do Guarani, já está preparado para fazer a cobrança do pênalti. Neneca vai lá, dá uma catimbada. Bruno Mendes ainda está ajeitando a bola na marca penal. O Neneca dá 2, 3, 4 passos orientado pelo árbitro. É o gol do placar eletrônico. Tá 1-1 o jogo. Bruno Mendes, mãos na cintura, preparado, concentrado, risca frontal da grande área. Neste momento, há uma positividade na mente de Bruno Mendes para a realização da ação. Então, capricha que dá Bruno Mendes. O árbitro autoriza, é pênalti para o Guarani, está empatado o jogo. Bruno Mendes, autorizado, lentamente, vem para a bola, pé direito, atenção, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Sereno, habilidoso, letal Bruno Mendes. Apenas rola a bola pro cantinho esquerdo, o goleirão vai pro outro lado. Bruno Mendes faz a festa da galera bugrina, recoloca o Bugrão na frente do placar, com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço, cuja o autor está presente no brinco. Fumagalho, fumagol, o gol é de Bruno Mendes. O Guarani está na frente, avante, 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 Bugrão. Bruno Mendes, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, mais um dele na história bugrina. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Gol é de Bruno Mendes, na marca de 50 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, galera bugrina. Tá registrado no brinco. Bruno Mendes, Guarani 2, Londrina 1. É Neneca, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol de Bruno Mendes, segundo o Guarani, esse é Vladimir Catarino. Chegou a ser irritante a tranquilidade do Bruno Mendes na cobrança desse pênalti, rapaz. Não teve pressão nenhuma, deslocou o goleiro Neneca, que pulou para o canto direito, a bola foi no canto esquerdo. Sexto gol dele também, hein, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre volta à frente do placar 2-1. Bom, agora vamos ter que aguardar o que fará o árbitro, né? Quando o Regis estava sendo atendido, ele sinalizou 9 minutos acrescidos. Depois ficou mais um tempo, né? Depois ficou mais um tempinho, cerca de 3 minutos. Então 9, vamos chegar a 54, pois não? Tivemos duas alterações na equipe do Londrina. Saiu Léo Moraes com a camisa 2 para a entrada do Natan 15. Natan 15 no lugar do Léo Moraes. E a outra alteração, eu já confirmo para você. Saiu o Igor Leite 10, entrou 20, Vinícius Jaú. Vinícius Jaú 20 no lugar do Igor Leite. Solta o grito, galera bugrina! Mais forte, sobe o som, sobe o som, sobe o som. Canta, galera bugrina! Feliz da vida, o Guarani volta a vencer, está voltando a vencer na Série B. Humberto Lousa, que estrela, hein? 100%, olha o Guarani atacando, o Neneca saiu do gol. João Vitor tentou por cobertura, a bola vai entrando lentamente, protege o zagueiro e a bola sai. Vai embora pela linha de fundo, lembrando que o Guarani está com 10.
como havia feito as 5 alterações. Com a contusão do Regis, o Guarani jogando com 10. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É verdade, o Londrina também, afinal de contas, o Salomão no lance do Regis, lance do pênalti, ele acabou sendo expulso. Já aqui na Bandeirantes tem o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro dá o papo aqui na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no IG Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. E Brasil Expo Show, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. Mais 6. Fora os 9 mais 6, é isso? Ergueu a placa de 6, né? Não sei se é 9 mais 6, se é 6 depois que a ambulância saiu. 54 mais 6, vamos a 60, não, é isso? É 15. 15 no total, vai até 60. 1 hora de segundo tempo. Olha o time do Londrina tentando, buscando o ataque, chega para cortar Bruno José. E antes a bola sair, bateu no jogador do Londrina. E aí a torcida foi ao delírio, porque a bola bateu no jogador do time do Londrina. É lateral para o time do Guarani bater. Carlos Henrique, o bate pesado. Guarani de novo na frente. Que tranquilidade do Bruno Mendes. Sangue frio do artilheiro CH. Aí ele conhece, né? Essa região ele conhece como poucos. Colocou com categoria, fez o segundo gol. Agora o Guarani faz 2 linhas de 4. Bruno Mendes à frente dessas 2 linhas de 4. E agora é força de vontade, garra, disposição, intensidade para administrar o resultado, para conquistar mais uma vitória. O jogo é extremamente complicado e essa vitória tem que acontecer, principalmente por causa do Regis. É 10 contra 10, pau a pau. Olha, não sei se a ambulância que levava o Regis, ela não deixou o brinco, até para que o jogo não fosse paralisado, né? Provavelmente uma outra ambulância levou o Regis para um hospital. Estamos deduzindo isso para que ele tenha até a situação de novos exames, enfim, um controle em relação a esta situação. E evidentemente estamos torcendo demais para a recuperação do Regis. 56 minutos no brinco. Placar de 2-1 para o Guarani. Vai subindo para 25 pontos na Série B. Nesta reta final de primeiro turno. E você ligado no futebol da Bandeirantes. Não esqueça, hein? Deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui lançamento para Bruno Mendes. Ele corre, se esforça, evita a saída. Não evita, a bola saiu. Tiro de meta para o Londrina. Vladimir. São 3 ambulâncias envolvidas no processo. Então aquela foi mesmo, levou o Regis e continuam 2 ambulâncias aqui no estádio. Provavelmente uma que estava fora, ela entrou, né? Bom, enfim, fato é que são 3 no total, uma acabou levando o Regis para um hospital próximo aqui do Brinco. E claro, dentro do jogo aberto no comando de Edu Pinheiro, mais informações sobre o estado de saúde de Regis. Aqui Paulinho Mocelin sai driblando para o Londrina, levantou para a área para o Coelho, passa por ele, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. 57 minutos no brinco. Agora são 13 horas e 5 minutos desta tarde de muito futebol para você. 2-1 para o Guarani. Bola de Lucão dentro da grande área para Pegorari. É pau a pau, 10 contra 10 nesse momento. Bruno José tenta escorar de cabeça para a volta de graça para Patrick. Patrick coloca no terreno para Paulinho Mocelin. Girou para João Paulo, vem o Londrina. Ainda não desiste o Tubarão de Londrina. A bola na ponta, lançamento na entrada da grande área. Lucas Coelho para Iago, para Lucas Coelho. Empurrou para Paulinho Mocelin, vem Londrina. A linha lateral da grande área, puxou para canhota. Cruzou para a boca do gol de cabeça. O desvio para fora.
O desvio do Pedro Cacho. Passa a esquerda, vai longe do gol, Vladimir. Subiu sozinho o Pedro Cacho, mas não cabeceou na direção do gol, né? Deixou a bola tocar na sua cabeça. Ela foi pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani. 58 minutos, mais 2 no brinco. Placar de 2-1 pro Guarani. O final de jogo se torna dramático no brinco, Tigrão, mas o Bugrão está vencendo. Mas o Londrina também não tem essa força toda, não. Guarani inteligentemente valoriza. Tem que ficar um pouco mais com a bola no pé. São aí menos de 2 minutos, 1 minuto e meio, né? Olha aí. Agora o Mike chega e dá a bola de graça pro Londrina. Quer dizer, toca essa bola. É questão de inteligência, né? O Mike com a bola dominada mete a bola pra linha lateral. Quer dizer, fica com a bola aí 1 minutinho, sofre uma falta, valoriza de novo e ganha o jogo. Vem o Londrina. Atacando com Paulinho Mocelin, boa jogada aqui pela esquerda, dominou, botou na frente o Anderson, toca na bola, a bola sai, escanteio. Escanteio pro Londrina, Vladimir. Requintes de crueldade pro torcedor do Guarani, né? O escanteio foi conquistado, vem bola na área, Boles. Escanteio pro time do Londrina bater. Pode ser o último lance do jogo, olha o cruzamento fechado para o botar de gol, subiu lá dentro, afastou Valber. Volta ainda pro Londrina, tira de qualquer maneira. Matheus Bueno dá um pico na bola. O Patro já deu uma consulta ali no relógio, mas tem mais 30 segundos. Bola regulada para o goleiro Neneca, 5-4 apertar. Nós vamos para o Edu vai acionar o Vladimir. E na sequência o jogo aberto. Bola para o time do Londrina, trabalhando por dentro. Tem jogo ainda, Lucas Coelho. Recolhe, domina, botou na frente, chega. Lucas Araújo para tocar na bola. A sobra para Bruno Mendes, perdeu a bola. Voltou para o time do Londrina no meio campo. Vai terminar no brinco. Vitória dramática do Bugrão e acabou! Apita o árbitro! Termina o jogo no brinco! Guarani gigante, Guarani valente! Na parte final, jogo com contornos de dramaticidade! Por tudo que envolveu o jogo, a dificuldade da partida, a contusão de Regis, uma situação dramática em campo, mas felizmente ele sai, esta vitória dedicada a Regis. Bruno Mendes, o artilheiro sangue frio, o artilheiro letal, o artilheiro fatal, cobrando o pênalti, colocou lá dentro e deu a vitória pro Guarani. Bruno Mendes, o autor do gol da vitória, meu Bugre no brinco, festa da galera bugrina, Guarani 2, Londrina 1. Vem chegando Edu Pinheiro, na sequência o Vladimir Catarino ouvindo os personagens e daqui a pouquinho tem o jogo aberto. A bola é sua, Edu Sasso Pinheiro. Deixa comigo, grande Boris, parabéns pela narração na hora do pênalti. Na hora do pênalti no YouTube, 2.260 nos assistindo, muito obrigado. 2.260 na hora do pênalti. Cobrado, narração do Boris. Estamos no YouTube, muito obrigado pessoal do YouTube. E o público no brinco, 4.582, a renda R$120 mil. Guarani 2, Londrina 1. Oi, Vladimir Catarino. Já estamos aqui na zona mista, né? Na zona mista. Como o primeiro a sair vai ser o Lucão. Vai falar sobre essa vitória suada do Guarani. Cabeça. Isso é claro, né? Acaba mexendo, né, com o emocional. Isso valoriza ainda mais a vitória de hoje do time. Sim, com certeza. Foram 2 cortes ali na cabeça dele, mas estava sangrando muito. E a gente tentando acalmar ele, que ele estava com as pernas tremendo, ele estava tremendo ali, então ele estava apavorado. E acredito porque viu muito sangue, né? Então a gente tentava falar para ele, respira, Regis, calma, deixa o doutor mexer, porque esse é o espírito, cara. Se tiver que derramar sangue, a gente vai derramar sangue. Lutar, suar, né, e competir até o final. Fizemos um bom primeiro tempo, tomamos um gol de bola parada, que isso aí acho que é algo que a gente precisa corrigir, mas a gente lutou. Não foi um dos nossos melhores jogos, tecnicamente falando, mas o que vale também é a vitória para a gente continuar brigando ali na parte de cima da tabela. Esse é o Lucão. Vamos pegar a palavra do Derek. Feliz que ele tá bem. Obrigado. Rapidinho, o Derek falando sobre a questão do Regis, né? Matheus Bueno também vai falar aqui conosco sobre essa vitória do Bugrão. Faz parte, isso daí é do jogo, mano. A gente tem que se cobrar pra gente sair daqui vitorioso. E se a gente tá se cobrando, é porque a gente quer o melhor da pessoa. Então eu tenho certeza que eu ia ter
muita potencial para jogar aqui e alcançar voos maiores. E é normal, o primeiro jogo dele, ele tava ansioso. E, pô, quando a gente dá a bronca é para incentivar o cara, é isso. E essa vitória, a importância dessa vitória com as nuances que teve esse jogo, hein, Matheus? Importante que a gente saiu com os 3 pontos. Isso foi um jogo difícil, num horário complicado, mas importante que a gente batalhou e conseguiu sair daqui com os 3 pontos. Legal, obrigado, Matheus Bueno falando por aqui. Todo mundo desceu já também. Só o Pegorari está lá no meio do campo conversando com o pessoal da equipe do Londrina e o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes está conversando com o pessoal da TV. O João Vitor está passando por aqui, rapaz. Quando o João Vitor entra, ele tá com uma fumaça no jogo, foi assim também nessa partida. Ele vai lá cumprimentar os torcedores, depois a gente ouve o João Vitor e também fica no aguardo do Bruno Mendes. Já chamo você, Edu, já. Perfeito, então público 4.582, 4.582, renda de 120 mil. Já vamos abrir o jogo aberto. Vem aí o Tigrão comentando, o CH também comentando. Deixa eu ver aqui o posicionamento do Guarani nesse momento. Tudo bem, tem toda uma rodada. Nós tivemos ontem a vitória do Ceará. Ceará 3, Botafogo 0. Oi, sim. Vamos ouvir o Ian, né? O garoto que debutou hoje nesse jogo, jovem lateral da equipe do Guarani. Vamos ouvi-lo falando sobre esse jogo. Tem que agradecer primeiramente a Deus, depois agradecer ao grupo pela oportunidade e que seja a primeira de muitos, e fico muito feliz de estrear dentro de casa com vitória ainda, e vamos para mais, que semana que vem tem mais jogos e vamos que vamos. Esse é o Ian, falando sobre a sua participação. E aqui o Bruno Mendes. Vamos ouvir o atacante da equipe do Guarani. Com isso, né? Continuar trabalhando. Feliz pelo meu momento também, podendo ajudar o Guarani, né? Continuar trabalhando ali, dedicando ao máximo. E também essa vitória, né? Não foi os nossos melhores jogos, mas mas lutamos até o final ali com muita raça e dedicação para sair com os 3 pontos dentro de casa. O Bruno Mendes ainda falando aqui. O pessoal tá se engalfinhando aqui. Vamos continuar ouvindo aqui o atacante Bruno Mendes. Essa disputa aí da artilharia aí com o Derek. Então eles atrapalharam um pouquinho ali, tentaram cavar um buraco ali, mas eu treino para isso, né? Todo dia eu treino ali o pênalti e com certeza isso daí na hora do jogo fica um pouco mais fácil para poder fazer o gol, né? E é continuar essa luta aí, brigando, a briga boa, né? Que nem você perguntou, a briga sadia ali é o Guarani que tem a ganhar e continuar trabalhando firme aí. E dedica pro Regis a vitória, né, Bruno? Com certeza ali, ele saiu machucado, né? Saiu com 2 cortes na cabeça ali. E essa vitória foi para ele. E a gente ficou com o jogador a menos, corremos por ele ali. E agora é descansar, trabalhar, que semana que vem tem mais. Legal, obrigado. Bruno Mendes, o último jogador a deixar o gramado, meu caro Edu Pinheiro. Muito bem, Catarino. Olha, pênalti aos 40 minutos, sofrido por Regis, que sai de ambulância. Bruno Mendes cobra aos 49. Guarani 2, Londrina 1. Já, os nossos analistas, Tigrão e CH. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. O público de 4.500, uma renda de 120 mil. E aí, Tigrão, o que falar desse Guarani 2, Londrina 1? Uma vitória dramática, um jogo que se apresentava como mais simples de ser vencido. O Guarani conseguiu aumentar o grau de dificuldade do que o jogo aparentemente mostrava, porque não teve regularidade. Teve bons momentos na partida e também teve muita instabilidade do time. Alguns jogadores bem, outros nem tanto, outros com pouca intensidade, errando demais. E aí o Londrina, que é um time limitadíssimo, que está aí na zona de rebaixamento agora, com 11 pontos em 16 jogos disputados, em 16 rodadas, somou apenas 11 pontos, o time do Londrina, com o gol que marcou hoje, tem 15 gols, e a sua defesa, né, já tomou mais gols do que fez. Aliás, a equipe do Londrina tem uma das piores defesas da competição. Então, um saldo negativo ruim, né, da equipe do Londrina, e a gente vê uma equipe, né, com 24, 25 gols tomados já dentro da competição, e complicou, cresceu no jogo, ganhou moral no jogo, porque alguns jogadores do Guarani não estavam rendendo. O Guarani saiu à frente com uma boa jogada no primeiro tempo do do Bruno José, efetuando o cruzamento. Ele recebeu uma boa assistência do Ian Henrique, o menino que fez a estreia hoje na lateral direita. Aí o Bruno José cruzou, boa conclusão do Derek, 1-0. A gente imaginou que o jogo poderia até apresentar uma história um pouco mais tranquila, que a vitória poderia naturalmente ser construída até com números mais elásticos, e aí a 43 do primeiro tempo, uma falha numa cobrança de escanteio, uma desatenção da zaga, uma casquinha de cabeça no meio da área para o segundo pau, e o Londrina acabou empatando com o Clinton. Veio o segundo tempo, uma correria danada, um jogo mais intenso, um jogo mais corrido, e a verdade é que o Humberto Loser acabou mexendo. Ele vem com o Regis no lugar do Isaac, vem com o João Vitor no lugar do Bruninho. O Guarani melhorou, mas o Londrina puxou as linhas para trás. Também não entendi o Londrina, um ponto não resolveria muito o problema para o Londrina, que precisa somar de 3 em 3 para sair dessa situação. Puxou todo mundo para trás, o Guarani ansioso, o Guarani às vezes com pressa demais, o Guarani às vezes com alguns jogadores tentando resolver individualmente e desprezando uma máxima do futebol de que o jogo é coletivo. Teve imensas dificuldades, até que aos 40 minutos, num lance de disputa dentro da área, uma imprudência do Salomão, podemos colocar assim, mas sem nenhuma intenção de machucar um companheiro de trabalho, ergue demais o pé, vai para a disputa com a sola, o Regis com a cabeça, uma contusão grave, tomara que esteja tudo bem com ele, parece que foi socorrido à Santa Casa de Valinhos, e aí o Guarani bate o pênalti com o Bruno Mendes e ganha o jogo. Dramática a vitória. Qual foi o principal mérito do Bugre dentro da partida? A luta, a entrega, a intensidade, aquela busca o tempo todo de nunca ter desistido do jogo, de ter acreditado até o final. Então valeu mais pelo espírito de luta do que propriamente por qualquer nuance de organização tática ou de qualidade técnica, mas para mim um resultado justo numa importantíssima vitória ao final, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Guarani 2, Londrina 1, aos 3h55. Olha, o Londrina, parabéns, chegou parabéns. O Londrina perdeu 2-1 para o Atlético Goianiense. Londrina perdeu do Sport 2-1. Londrina perdeu do Mirassol 2-1. Londrina perdeu para o Juventude 2-1.
Londrina perdeu pro CRB 2-1. E você, CH, acertou o resultado. Agora eu sei por quê. Sem muitos méritos, professor, baseado no passado, aqui no retrospecto. Certo, CH? Vamos ao seu comentário. Mais ou menos, Edu. Obrigado. Obrigado pela menção, mas o que importa é que o Guarani ganhou o jogo. Eu fiquei preocupado ao longo do jogo, porque a partida se encaminhou por um lado perigoso. O Guarani deu esse mole. O Guarani não pode tomar esse gol de bola parada. Não pode. É por isso que existe treinamento, posicionamento. Tem jogadores experientes dentro da zaga, da volância do Guarani. Não pode tomar da maneira... Porque ali eu não estou tirando o mérito do Londrina, mas aquele gol não podia ter acontecido. O Guarani complicou o jogo, não é? O jogo estava na mão do Guarani no primeiro tempo. 1-0, não estava jogando uma... Aliás, o jogo não foi uma enormidade técnica. O time foi mais intenso no segundo tempo, depois de um primeiro tempo sonolento, não é? Um primeiro tempo que o time estava administrando de maneira errada, tocando a bola sem objetividade, tocando a bola com uma lentidão perigosa e tomou um castigo no primeiro tempo, foi o gol de empate. No segundo tempo, os dois times voltaram muito bravos, muito intensos. O jogo foi muito interessante. Os 20 primeiros minutos foram muito interessantes. Foi uma guerra de perde, ganha, contra-ataca, mas tecnicamente o jogo não foi um jogo legal. Não foi. Valeu pela luta, pelo resultado. O time apresentou vários problemas. Os principais problemas ficaram no primeiro tempo. O Isaac e o Bruninho não jogaram, não é? Eles não entenderam o que eles deveriam fazer na partida, nem comportamental, não é? Aquela intensidade, busca o jogo, aparece, não. Eles não participaram do primeiro tempo. Tanto é que o treinador, o Humberto Lousa, tirou os dois no intervalo do jogo de maneira correta. E o segundo tempo, apesar do Guarani ter sobrado em disposição, aqueles que entraram, principalmente o João Vitor, ele não acrescentou em termos de ataque aquilo que o Guarani precisava. O Regis até acrescentou um pouco, mas estava muito congestionado desde o primeiro tempo, né? O Londrina veio para Campinas minimamente para levar um empate para Londrina. Marcou pra caramba, um absurdo que marcou o time do Londrina, que é um time neste momento tecnicamente inferior ao Guarani. Ele trabalhou, né, o Emerson, o técnico do Londrina, trabalhou com as peças e com as armas que tinha. Tentou marcar para jogar no contra-ataque, quase deu certo. E muito por conta da falta de atenção e ineficiência e, em alguns momentos, incompetência do Guarani. Esse é o jogo que eu enxerguei. Valeu pelo lance, pelo gol de pênalti. Eu acho que não dá para questionar a vitória, porque os números contam a história do jogo. O Guarani foi melhor, mas precisa melhorar. Mas tem dia, né, Edu? De manhã, 11 da manhã, que as coisas não fluem, alguns jogadores sonolentos. O que vale é a vitória. Mas eu tenho certeza, conhecendo um pouco o Humberto como eu conheço, que ele ficou preocupado com o desempenho. O desempenho foi sonolento no primeiro tempo e ansioso demais e nervoso demais no segundo tempo. O time não pode ter essa oscilação comportamental. Tem que saber, quando entra no jogo, os jogadores que estão em campo, eles têm que ter interpretação de que maneira você enfrenta o adversário. Não só na parte tática, não só na parte de arrumação do time, mas se acelera, se para. Então, o jogador sabe quando ele não participa do jogo. E eu fiquei, sim, extremamente decepcionado com o Isaac e com o Bruninho no primeiro tempo. O Guarani poderia, no primeiro tempo, e com o Valber também no gol de bola parada. O Guarani, no primeiro tempo, poderia ter feito 2-0 e vir para o segundo tempo para deixar o Londrina sair e administrar o resultado. O que ficou perigoso por causa do Guarani. Eu não estou tirando a competência do Londrina. O Guarani deu mole. Só que não é toda hora que acontece o presente que o Guarani recebeu, um pênalti no final do jogo e vitória 2-1 com o gol do Bruno Mendes no pênalti. Não pode dar o mole. Se quiser algo diferente no campeonato, tem que ficar mais esperto, mais concentrado, mas tudo isso fica pequenininho diante da vitória, que é o mais importante. Edu Pinheiro. Olha, atenção, o amigo Heitor Freire aqui da Band. Obrigado, Heitor. Regis foi para a Santa Casa de Valinhos. Segundo a equipe da ambulância, estava com 3 cortes na parte de cima
da cabeça. O Regis, que sofreu pênalti a 40 minutos. O menino lá foi expulso do Londrina, o Salomão, que inclusive foi revelado pelo Guarani. E aí o Bruno Mendes cobra 49. Guarani 2, Londrina 1. Já, o craque Uesco. W-E-S-C-O. O Uesco e o craque do jogo, 13-26. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, o craque do jogo, oferecimento da Uesco, W-E-S-C-O, Uesco, Guarani 2, Londrina 1. Vamos ao craque, deixa eu ver. Ô Bolis, você que narrou brilhantemente aqui, diga lá, Leandro Bolis. Pois é, Edu, por tudo o que aconteceu no jogo, esse lance aí que determinou a vitória do Guarani, o envolvimento do Regis, torcendo para sua plena recuperação. Para mim, eu fico com Bruno Mendes, a marca do artilheiro, cheiro do gol, sangue frio no momento da execução do pênalti que deu a vitória para o Guarani. Então, Bruno Mendes, valeu, Edu, um grande e forte abraço para você, um excelente sábado, excelente fim de semana e até a próxima. Ô Boris, parabéns, hein, cara. Na hora, repito, que você estava narrando o pênalti, tinham 2.260 no YouTube simultaneamente. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Parabéns, Boris. Oi, Catarino, craque. Oi, Edu. Jogo difícil, né, Guarani? Na base da pressão, na base da superação, conquista essa vitória. Eu vou dar meu voto hoje em forma de homenagem, viu, Edu? Ao Regis, né? Porque o Regis é um jogador de muita luta, de muita voluntariedade. Ele criou várias jogadas depois que entrou. Foi ele o responsável pelo pênalti, né? Por ter sofrido o pênalti e até por todas as condições, né? Literalmente deu sangue hoje. Então meu voto até como forma de homenagem vai pro Regis, Edu Pinheiro. Muito bem, veja você na coletiva aí, Catarino. Oi, CH, o craque. Oi, Edu. Eu gostei muito dessa sugestão do Vladimir. Nós não tivemos, na minha ótica, um grande nome. Eu poderia dar prêmio para aqueles que fizeram os gols, mas eu vou votar no Regis. É uma questão até de homenagem por tudo aquilo que ele está passando na vida pessoal e por esse acidente de trabalho que eu fiquei extremamente triste, fiquei chocado, porque o lance foi muito forte, mas aliviado agora em saber que está, graças a Deus, tudo bem. Então, meu craque hoje vai em homenagem pro Regis, Edu. Regis, 2 votos, Bruno Mendes tem 1. Oi, Tigrão, o craque. O melhor jogador do Guarani em campo foi o Derek, né? Ele fez o gol, depois ele deu uma puxeta, proporcionou uma grande defesa pro Neneca, e depois ele deu uma pancada já sentindo o posterior da coxa esquerda, que tem tudo para ser a defesa do jogo. Tem tudo, daqui a pouco teremos esse quadro aí sob o seu comando. Então o jogador mais agudo, com mais mobilidade, mais realizador, mais finalizador, foi o Derek. Para mim, ele o craque do jogo, conceito bom. Muito bem, mas o Regis, com 2 votos do CH e do Catalino, é eleito aí o craque do jogo, o craque Uesco. Você já conhece o motor Brasrelés?
é uma tecnologia que está presente em grande parte das ferramentas elétricas. O Esco! O motor Brasrelés chega trazendo inovação para o seu trabalho, sem escovas, e promovendo uma vida útil 10 vezes maior do que a dos motores convencionais. Além disso, ele oferece 50% mais autonomia e 25% mais potência para o seu dia a dia. Mas a melhor parte vem agora. Prepare-se para conhecer a durabilidade de verdade. Todas as ferramentas Brasrelés Esco possuem 10 anos de garantia para o motor. Você não ouve errado. São 10 anos para você construir com tranquilidade. Gostou? Quer saber mais sobre o motor Brasrelés? E a garantia 10 anos? Acesse o site uescoferramentas.com.br e confira tudo sobre o regulamento. O Esco, 10 anos construindo com você. Ok, um rápido intervalo, já Coritiba do Humberto Loser tem a ficha técnica, tem também a defesa do jogo e o gabarito conceito, jogador por jogador, agora 13h32. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, pague suas mensalidades em dia. Ajude o Guarani e concorra a muitos prêmios. Fique ligado, tem promoção todos os meses. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas para curtir 12 meses do Brasileirão Série B. Ganhar descontos em rede de parceiros e participar dos eventos do Bugrão. Pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Saiba mais pelo WhatsApp 19 974 17 8000. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica no Brinco de Ouro, Guarani com Pegorari no gol, Ian Henrique, 17 anos, fazendo a estreia na lateral direita, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. Assim começou no intervalo, estava 1-1, saiu Isaac, entrou Regis e saiu Bruninho, entrou João Victor. Depois, a 16 do segundo tempo, sai Derek, entra Bruno Mendes. Depois, a 25 sai Matheus Barbosa, entra Lucas Araújo e aos 36 sai Ian Henrique, entra o Anderson, a equipe do técnico Humberto Loser. O Londrina com o Neneca, filho do Neneca, campeão de 78, olha que coisa, hein? Léo Moraes na lateral direita, depois Natan, Patrick, Gabriel e Nicolas, depois Gustavo Salomão, João Paulo Esponte, Paulinho Mocelin, Moisés, depois Pedro Coelho e Igor Leite, Clinton, nigeriano Clinton, depois Lucas Coelho e o Iago Dias, depois o Vinícius Jaú. O técnico é o Eduardo Souza, que fez a sua estreia. Quem apitou foi o Diego Pombo Lopes, da Bahia. Cartão amarelo, Bruno José e o Valber do Guarani. Para o Londrina, o Paulinho Mocelin e o Moisés e o goleiro Neneca. Cartão vermelho para Gustavo Salomão, quando fez o pênalti no Regis a 40 segundo tempo. Esse Gustavo Salomão foi revelado pelo Guarani. Aqui no Bugre era só Salomão, lateral direito. Vamos aqui, o público 4.582, a renda 120.870, o Derek 1-0 Guarani, 23 do primeiro tempo, Clinton empata aos 43 do primeiro tempo e o gol da vitória, Bruno Mendes de pênalti aos 49 do segundo tempo, ficha técnica Guarani 2, Londrina 1.
Muito bem, vamos aqui à coletiva. Você conhecer o som aqui da coletiva do Humberto Louser. Humberto Louser já começando aí a coletiva. Estamos na captura do som aqui, lá do Brinco de Ouro. Pessoal participando aqui. E o lance que marcou o gozado também foi o Gandula, né? 8 do segundo tempo, tava 1-1. O Gandula incentiva a torcida aí. A torcida respondeu, rapaz. Todo mundo gritando, bugre, bugre, bugre. E aí, deixa eu ver aqui, porque o Regis estava em campo, né? João Vitor também, eles entraram para o segundo tempo. Um bom público, um sábado pela manhã, o tempo muito bom. E o Guarani mesmo pediu para esse jogo 11 horas porque os refletores estão sendo reformados. O Guarani deve estrear aí, inaugurar a nova iluminação contra o Atlético Goianiense. Não tem no site da CBF a partida Guarani e Atlético Goianiense não tem data ainda, tá? Mas deve ser 20 e pouco agora de julho, agora mesmo, de julho, já tem a inauguração. Pois não, a coletiva Humberto Louser. Mas sabedores também que nosso desempenho foi abaixo daquilo que a gente pode produzir. O que faz a gente estar no caminho é justamente essa reflexão e esse entendimento dos atletas também, saber que jogamos abaixo daquilo que a gente tem como potencial. Então, às vezes, quando você baixa muito, nós somos punidos lá, pagamos um preço caro contra o Botafogo, e hoje nós tivemos um comportamento abaixo no que diz respeito àquilo que é preciso fazer para sair de campo com a vitória. Então, conversamos também já agora na nossa oração final, e mais importante que todo mundo está na mesma linha, sabedores que precisamos evoluir e melhorar para buscar coisas maiores ao longo da competição. Professor, boa tarde, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida contra o Botafogo, na entrevista, você disse que não era terra arrasada, né? Não era o fim do mundo aquela derrota para o Botafogo. O que fazer, como trabalhar para que a equipe consiga manter os resultados dentro de casa fora, né? Porque desde do outro treinador isso tem acontecido. O Guarani vai muito bem quando joga em casa, acaba tropeçando fora. O que fazer? Há algo para se fazer para melhorar esse rendimento também fora de casa? Sim, sempre a busca aqui é pela evolução, para a gente jogar melhor, para ter uma equipe equilibrada nas suas ações ofensiva e defensiva. Essa é a nossa busca diária. Então é isso que a gente, a partir de amanhã, já vai começar a mobilizar. Vamos estudar bastante o Criciúma, que é uma equipe muito forte jogando em seus domínios, mas nós também temos um potencial de chegar lá, neutralizar as ações ofensivas do adversário e quando tivermos a bola, não perder o ímpeto ofensivo, ter coragem para conectar o nosso jogo, as nossas jogadas, para poder também gerar desequilíbrio ao sistema defensivo deles, para assim a gente ter um resultado diferente daquilo que a gente teve lá contra o Botafogo. Então, o que vai nos aproximar desse objetivo é justamente o comportamento. Então, a partir de amanhã, a gente já começa essa mobilização, recuperar bem os atletas, para que juntos possamos ir lá, fazer um grande jogo dentro das nossas características, para que a gente possa sair de lá com um objetivo alcançado. Louser, boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse como foi a preparação com o Ian Henrique durante a semana, 17 anos, cria da base do Guarani, que hoje foi titular, que você comentasse um pouco sobre a atuação dele. Olha, o Ian, a gente fica feliz, é a primeira vez, né, dele, estreou hoje com a camisa do profissional, é um menino com um potencial gigantesco, com muita personalidade, com muito talento, cara limpa, como diz, gosta de trabalhar, gosta de aprender, sempre focado naquilo que é passado a ele. Então, como a gente falou lá, assim que teve a suspensão do Diogo, independente de qualquer situação, em momento algum a gente pensou em adaptar ou colocar alguém naquela função ali. Então, ele tem treinado conosco desde quando eu cheguei, tem me agradado a maneira como ele trabalha no dia a dia. Então, hoje a gente estava seguro, colocamos, demos a confiança, a sustentação para ele poder ir a campo desenvolver o seu futebol. É claro que a tendência é que ele possa estar evoluindo, passa esse primeiro... imagina a cabeça desse menino, capaz de não ter dormido, ainda mais o jogo pela manhã, mas feliz por ele, feliz, tenho certeza que a família dele também está feliz por ele. Então, o menino é uma joia que o Guarani tem, nós vamos ter que saber lapidar bem, trabalhar bem o emocional, a cabeça dele, dar aquilo que ele precisa para ele potencializar todas as suas virtudes, e eu tenho certeza que num espaço curto aí vai ser um nome lembrado, visto e elogiado no cenário do futebol brasileiro. Boa tarde, professor. Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Na última coletiva eu trouxe sobre a projeção. Você falou que a projeção seria o próximo adversário.
Dentro do seu processo de evolução, com o trabalho que você vem fazendo dentro do Guarani, já dá para se falar de uma projeção visando o G4, com essas vitórias, alcançando o pelotão de cima? Olha, a gente tem vários desafios, né? Diários para a gente poder estar evoluindo, né? Essa palavra ela vai ficar conosco até o final dessa jornada, porque nós vamos bater muito. Por mais que a gente tivesse, quando atingir a primeira colocação, ou se a gente tivesse na primeira colocação, a gente ia buscar algo para evoluir e melhorar. É assim que a gente enxerga o futebol, é assim que a gente entende. E agora vamos manter o mesmo discurso, buscar a evolução diária, celebrar a vitória de hoje, a partir de amanhã já começar a projetar o nosso próximo adversário, como nós falamos, um adversário dificílimo dentro dos seus domínios, mas por isso que a gente precisa descansar bem hoje, celebrar a vitória, como nós falamos, no jogo passado não tem terra arrasada, também não tem muito tempo para ficar celebrando. Amanhã nós temos que já virar a chave, colocar as nossas energias voltadas para o nosso melhor, e a partir de segunda-feira, terça, quarta, fazer essa preparação com excelência, porque o jogo lá vai exigir um nível de excelência nosso em todos os aspectos que condiz a uma partida de futebol. Então, nós temos que focar muito na nossa preparação para chegarmos forte lá e colocar a nossa melhor versão dentro daquele campo, que é isso que irá nos aproximar do nosso objetivo. Boa tarde, Humberto, Heitor Fredo da Band. Antes da saída do Regis, que acabou chamando muita atenção pela forma como foi, você perdeu o Derek também por uma questão muscular. Queria que você falasse qual é a situação do Derek agora, já avaliado, e o que significa ter no banco um jogador como o Bruno Mendes, que entra no lugar do Derek, faz também a função de centroavante, bate o pênalti e dá a garantia da vitória para o Guarani. Muito bom, né? 2 atletas que têm como dizem na linguagem do futebol, tem um faro do gol. O Mendes, um atleta que já trabalhou comigo, conseguimos títulos aqui dentro, juntos. Sei do potencial, sei da capacidade dele. Confesso a vocês, vou abrir algo aqui, eu ia colocar os dois para jogar junto, justamente para que a gente pudesse ter uma amplitude maior, uma conexão com o Regis jogando por trás dos dois para alimentar esses 2 atletas, que ele já estava com dificuldade de peso diário, o adversário de encaixe diário. Então, nossa ideia era justamente isso, colocar os dois. Infelizmente, numa arrancada do Derek, o que ele me passou quando eu perguntei a ele quando ele saiu de campo foi cãibra. Espero que seja isso, que não tenha nenhum tipo de lesão. Ainda não conversei com o departamento médico a respeito dele e dos outros atletas também, que saíram muito desgastados dessa partida. Um horário que castiga bastante. Então, os atletas se empenharam, se dedicaram do início ao fim para conquistar essa vitória. Então, por isso, parabenizamos eles após o jogo pelo nosso resultado. É claro que, assim como eles deram entrevista na saída, que o rendimento nosso foi abaixo daquilo que a gente tem como potencial. Então, mostra que a gente está no mesmo caminho. Esse poder de indignação, ele tem que ser um alívio por ter vencido, mas indignado porque a gente tem mais para ofertar, e é em cima disso que nós vamos buscar essa evolução diária, essa melhor versão diária, porque esse grupo tem potencial e eu tenho certeza que iremos encontrar esse equilíbrio para que a gente possa ter um Guarani forte, principalmente naquele jogo contra o Vitória, o próprio jogo contra o Mirassol, tanto jogando aqui dentro como jogando fora, porque esse grupo tem potencial para isso. Boa noite, boa noite não, né? Força do hábito. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos que nos acompanham também. Eu sou o Victor do Bugricast. Hoje foi uma partida onde o emocional, acho que ele foi colocado à prova, né? A gente viu desde o início, né, um time bastante tenso em alguns momentos. Depois do gol a gente viu a equipe se desestabilizando um pouco. No segundo tempo houve um momento de discussão ali entre o Matheus Bueno e o Ian, que ambos esclareceram, né? Mas houve este fato. Teve a ocasião do Regis, que é excepcional, mas que, claro, abala todo mundo. E você, por natureza, é bastante agitado na área técnica, né? Às vezes até você deixa o espaço delimitado ali para orientar os jogadores. Queria saber como que isso é trabalhado no dia a dia. Vocês têm o apoio de um psicólogo? Você tem alguma metodologia de trabalho em cima desses atletas para conseguir suportar ocasiões como essas? Sim, o Guarani oferece um profissional nessa área para justamente estar ajudando, né? Para que eles possam sempre entrar na sua melhor forma dentro das partidas, mas a gente sabe, o futebol é dessa maneira, né? O futebol, você convive com pressão, com cobrança, com desempenho, você é cobrado por um resultado, o clube te oferece todas as condições para que você possa potencializar as suas capacidades essas que foram estudadas para você vir jogar numa equipe. Então, esses atletas, falo de maneira geral, eles estão acostumados nessa pressão, nessa competitividade desde quando iniciaram.
essa jornada. Então, eles são vencedores da vida, até porque já passaram por muitas etapas. Isso vai criando casca também. Então, essa questão da ansiedade, de saber jogar com dificuldade, isso vai criando casca, vai amadurecendo, vai formatando ainda mais essa equipe para os momentos mais difíceis que iremos encontrar daqui para frente. Então, todo o processo ele é válido, por isso que a gente tem que saber contextualizar, interpretar bem todo o cenário que acontece quando você vence, quando você tem um revés, para que você possa trazer as coisas positivas, analisar aquilo que você precisa ajustar, para trazer para dentro do clube, para fazer com que você consiga melhorar essas nuances, para que você se torne uma equipe cada vez melhor. Então, quem convive com futebol, convive com esse ambiente, com essa atmosfera, por isso que o fator mental ele é importantíssimo para que você consiga potencializar aquilo que a gente disse que é importante para você vencer um jogo, o aspecto técnico, tático e físico. Então, a mente que vai potencializar todas essas capacidades. Está encerrada a entrevista do treinador Humberto Louser. Ok, Brinco de Ouro, muito obrigado, Brinco de Ouro. Vamos lá, Guarani 2, Londrina 1, agora 13h47. Que tal, hein? Que tal a defesa e a sorte do jogo? Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha aí, todas no segundo tempo, em 1 minuto e 50, cara, quase que o tal de Clinton, que já tinha empatado pro Londrina, quase que ele vira 2-1, Pegorari pega! Na verdade, olha o Londrina chegando, a chegada perigosa do Londrina, o chute do Iago Dias para a defesa de Pegorari. E a origem do lance começou com o zagueirão, o 3 Patrick, se aventurando no campo ofensivo, tabelando. Ainda comecinho segundo tempo, a coisa tava brava pro Guarani, hein? 5 minutos, o Lucão tira. Passe errado no Regis, a bola voltou para Paulinho Mocelin, ele arranca, meteu na ponta para Salomão, a chegada do lateral, chega inteiraço na bola, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, olha o Londrina, Clinton limpou, vai marcar, bateu em cima do Lucão! Lucão trava na chegada. Mas depois o Regis se recupera, 9 minutos, ele ajeita de cabeça, Regis ajeitando de cabeça pro Derek, que tentou de meia bicicleta. Matheus Barbosa enfiou no comando pra Derek, que tentou de cabeça, sobe a defesa, voltou pra Regis, pra Derek, levanta a bola, pega Neneca! Quase uma puxeta, meia de bicicleta, voleio. Fato é que do jeito que a bola veio, ele estava de costas pro gol, meteu o pé esquerdo na bola e o Neneca a tempo fez a defesa. Numa dessa, o Derek sente uma fisgada e já sinaliza para sair, mas dá tempo ainda, o último lance do Derek, ajeita com dificuldade e tal, entrada da área, que chute. Olha só, olha, e qual a referência que o Boris faz ao goleiro do Londrina? Mas segue em campo o Derek, ele quem recebe a entrada da grande área, cortou, limpou, fintou, clareou para bater pro gol, bateu! Espalma Neneca! Lembrando seu saudoso pai, campeão brasileiro com o Guarani, no chute de Derek, para quem há pouco sentiu a posterior, o Derek recebeu, limpou, clareou, soltou a bomba e o Neneca foi buscar no ângulo. É isso mesmo, Neneca, filho do grande Neneca de 78, é isso mesmo, 40, um pouquinho antes, segundos antes do pênalti, de novo Neneca. Vem pra bola Regis, partiu pra cobrança, curtinho, pra Lucas Araújo, bateu pro gol, desviada, sobrou, Bruno Mendes de cabeça, Neneca! Neneca, a queima-roupa, salvo Londrina, tem mais Guarani. O Bruno Mendes dá um toquito de cabeça e o Neneca pegou bem e na sequência, repito, sai o pênalti. Oi, CH, queremos ouvir, hein? Qual foi a defesa do jogo? A defesa do jogo foi chute do Derek no segundo tempo, defesa de Neneca. Foi uma defesaça. Para mim, essa é a defesa do jogo, Edu. É o lance 7 por enquanto, 14 segundo tempo, 8 Tigrão a defesa. Teve duas do Derek, né? Teve a puxeta e teve esse chute da entrada da área. Para mim, esse chute que ele bate, que o Bolis faz referência aí ao pai, né? Uma referência muito justa, um nome histórico aí, vestindo a camisa do Guarani, ganhando o título de 78. Para mim, essa defesa do jogo é de maior dificuldade. Lance que nós vamos mostrar de novo agora, que Leandro Bolis descreveu com a categoria e com a emoção de sempre, exatamente assim.
Mas segue em campo o Derek. Ele quem recebe a entrada da grande área. Cortou, limpou, fintou, clareou para bater pro gol. Bateu. Espalma Neneca! Lembrando seu saudoso pai, campeão brasileiro com o Guarani, no chute de Derek. Para quem há pouco sentiu a posterior, o Derek recebeu, limpou, clareou, soltou a bomba e o Neneca foi Muito bem, buscar hoje no tem ângulo e meteu estreia pra aqui na fora. Bandeirantes, hein? Às 16 horas, começa o Concentração, a bola rola às 5 da tarde, Avaí Ponte, e quem vai estrear é o narrador Roger Williams, aqui sim na Bandeirantes. 1 minuto e 30 eu volto para o gabarito tintim por tintim, jogador por jogador, agora 13h51. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Oi, Tigrão. Guarani 2, Londrina 1, público 4.500, 120 mil de renda. Qual foi aí o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Você, CH. Jogo regular, melhor o segundo tempo. Mas foi comparadinha, hein? Foi comparadinha. Alô, Tigrão, goleiro Pegorari, hoje foi o capitão do time. Sem grandes defesas, essas e outras. Qual é o conceito do Pegorari? Pouco acionado e seguro como sempre. Conceito regular. Eu quero também a opinião do Tigrão pro Ian Henrique, primeiro CH, 17 anos, lateral direito. Ele fez a sua estreia. No primeiro gol, ele participa, dando uma cavada sensacional para Bruno Mendes. Aliás, para o Bruno José. E o Bruno José cruza para o Derek fazer 1-0. Quando substituído, aos 36 do segundo tempo, saiu aplaudido. Oi, CH, Ian Henrique. Bom o comportamento dele. Gostei, estreia, né? 17 anos. Tá de parabéns pelo primeiro jogo. Deu até assistência. Conceito bom, Edu. E para você, ô, Tigrão, Ian Henrique? Gostei muito. Muita personalidade, coragem, jogador de pernas compridas, dá o tapa na frente e vai buscar, meteu uma assistência sensacional para o Bruno José efetuar o cruzamento na cabeça do Derek, que tá pintando aí um grande lateral. Me lembrou, pelo amor de Deus, hein, não vamos aqui colocar uma responsabilidade nas costas do jogador maior do que ele pode segurar. Mas sabe quem que ele me lembrou, Edu? Assim, no estilão? Lateral histórico do Guarani da década de 70. O Wilson Campos. Conceito do menino? Ian Henrique. Pois não. Conceito bom. Mais forte, hein? Grandão, forte. Dupla de zaga, Lucão e Valber, CH. Você fez algumas observações. Olha, por exemplo, no gol de empate do Londrina, uma casquinha que deu o Valber, não sei se poderia ter sido melhor, ou se você coloca na conta de outra pessoa. O fato é que o Lucão, ele tira uma bola 5 do segundo tempo, o Clinton de novo, talvez teria feito, mas o Lucão fez a parede. O Valber, olha,
Além do problema no gol aí, o Valber foi dar uma bicicleta a 37 minutos do segundo tempo e acabou furando, foi terrível. Ele foi amarelado por um carrinho que fez também, porém, contudo, no entanto, no entretanto, no lance do pênalti, o Valber se esforça para de cabeça servir a Regis. E o Regis sofre o pênalti. Se não fosse a cabeçada do Valber, o pênalti não teria acontecido e a dupla de zaga, CH. Definitivamente essa dupla de zaga ela não inspira confiança, pelo menos na minha opinião. O Lucão hoje regular e o Valber ruim. E para você, Tigrão, Lucão e Valber? Eu não posso dizer isso, porque assim que ela não me inspira confiança, respeitando a opinião de todo mundo, porque ela começou agora, né? Ela ainda não está totalmente encaixada. Eu acho que o Alan Santos deixou a equipe por contusão, estava fazendo ali um trabalho até aquele jogo de Mirassol, um trabalho bom, né, com a camisa do Guarani, ele e o Lucão, a gente elogiava que era uma dupla de zaga sólida, saiu, teve um momento técnico de oscilação, e aí entra o Valber, que já tem história no clube, que é bom jogador, que é bom zagueiro. Eu acho que hoje no lance do gol, o Valber estava no lance e não disputou com a intensidade que poderia ter disputado na casquinha que foi dada para que a bola se oferecesse no segundo pau para o Clinton fazer o gol. E o conceito, não só pela vitória, mas pelo andamento do jogo e porque não foram muito exigidos, visto que a equipe do Londrina não exigiu tanto assim, a não ser nesse sprintzinho final aí, mas com 1-1 no segundo tempo, o Londrina recuou, né? Recuou, tentando garantir 1-1 e tal, trouxe o Guarani para cima e acabou tomando o gol. Conceito regular. Ô, CH, Mike, lateral esquerdo, no intervalo você falou, olha, o Mike é rapazes, não gosto também. E depois, no geral, como é que foi? Não gostei. Muito ansioso, precisava o Guarani dele mais no ataque, não gostei. Ruim o conceito. A dupla de volante, Grão, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, que retornaram ao time e é o tal negócio. Tem hora que agrada, desagrada, um erro aqui, um acerto lá. Como é que definir aí? É o que o Guarani entende melhor em termos de volante, Matheus Barbosa e Matheus Bueno. Matheus Barbosa estava mal no jogo, tanto é que foi sacado, entrou numa condição melhor o Lucas Araújo, me parece um volante mais vertical, me parece um volante chutador, me parece um volante que arrisca um passe mais longo, não sei não, se por uma questão de tempo, aí mais uma ou duas partidas, se o Lucas Araújo não vira titular nesse meio campo do Guarani. Aliás, uma observação para você, que para mim ficou extremamente clara, cristalina. A torcida estava muito brava, mas muito brava com o Matheus Barbosa. Quem substituiu o Matheus Barbosa hoje foi a torcida. O conceito dele é ruim e o Matheus Bueno melhora. Fluência, brigando mais, às vezes tentando iniciar as jogadas, se apresentando para receber a bola e com uma técnica um pouco acima, regular. Então, regular para o Bueno e ruim para o Barbosa. Vamos lá, CH, Guarani 2, Londrina 1, você faz o Isaac, que no intervalo saiu, entrou o João Victor, você fala dos dois aí, aliás, você falou, olha, o Isaac não, apontando, não está legal. O João Victor deu uma bela arrancada a 28 minutos do segundo tempo, sofreu uma falta, né? Essas e outras, como é que foi aí? O Isaac e depois João Victor. O Isaac foi uma figura decorativa, eu nem vou estender meu comentário para não exagerar. Fiquei decepcionado com o Isaac, ganhou oportunidade, está jogando no lugar do Regis e não aproveita. Conceito ruim, e o João Victor não acrescentou absolutamente nada no jogo. Tigrão, um em cada tempo, você faz também. Bruninho começou, depois saiu no intervalo, entrou Regis, que sofreu pênalti e saiu de ambulância. Foi para Santa Casa de Valinhos, mas deve estar tudo bem com Regis, Bruninho e Regis. Já que você quer assim, vou comentar assim. Mas o Regis entrou no lugar do Isaac. Ah, perdão. E o Bruninho entrou, saiu para a entrada do João Victor. Mas vamos lá. O CH já falou do João Victor e já falou do Isaac. Eu falo do Regis e falo também do Bruninho. O Bruninho hoje não jogou.
ficou encaixotado, ficou dividindo o mesmo espaço pelo lado esquerdo do campo, lá embaixo do tobogã ali, com o próprio Isaac e com o Mike não renderam. Para mim, conceito ruim, e o Regis entrou bem. Entrou bem, primeiro momento um pouco frio, errou um passe, deu um contra-ataque, mas depois deu qualidade no passe, deu assistências, jogou muito próximo do Derek e depois do Bruno Mendes, quase que como mais um atacante, não como um articulador, e teve a coragem, né, de meter a cabeça contra a sola do Salomão. Salomão, não é fácil, hein? Não é fácil, não. Regis foi para decidir e doou sangue literalmente. Conceito do Regis bom. Vamos na zaga, Derek, ele fez o primeiro gol, Derek tentou meia bicicleta, 9 segundo tempo, o goleiro pegou, e no último lance dele, um chute na entrada da área, bela defesa do Neneca, filho do grande Neneca, Derek. Gostei, conceito bom, não é? Jogou muito bem, uma pena que saiu machucado, conceito bom. No intervalo você dizia, Tigrão, Bruno José o melhor em campo, ele que dá assistência para o Derek fazer de cabeça 1-0, outros assistências também, cruzamentos, aí tá aqui 39 no primeiro tempo, Bruno José de novo cruzando para Derek, que não conseguiu concluir, prensado, e no segundo tempo, juntando tudo, o conceito do Bruno José que jogou o tempo todo. Então, ele é o típico exemplo de instabilidade desse time do Guarani. No primeiro tempo, muito bem, o melhor em campo, e no segundo tempo, sumiu, derreteu, desapareceu, e deveria ter sido sacado, inclusive demonstrando grande desgaste físico pelo primeiro tempo, conceito regular. Olha, dos que entraram, já falamos aqui do João Vitor, falamos aqui do Regis, o Enderson entrou no finalzinho, sem avaliação, Lucas Araújo e Bruno Mendes. Lucas Araújo e Bruno Mendes. O Lucas Araújo foi cobrar uma falta frontal, uma falta que o João Vitor sofreu, chutou na barreira, rasteiro, coisa feia, não pode. E aí o Bruno Mendes, olha, ele fez o gol da vitória, o pênalti da maneira como cobrou, só que antes, num tiquito, numa cabeçada, grande defesa do Neca. Vamos lá, CH, Lucas Araújo e Bruno Mendes. Sem comentário no Lucas Araújo, acrescentou pouco e o Bruno Mendes fez o gol da vitória. Conceito regular para ele, tem cheiro de gol, é artilheiro, botou a bola para dentro do gol, que é o que interessa, Edu. E eu emendo com você para falar do Humberto Louser, por aquilo que escalou, colocando o Ian Henrique. Aliás, quando terminou o último jogo do Guarani, que o Diogo Matheus levou o terceiro amarelo, o Louser já tinha falado, vou colocar o Ian Henrique. Então como é que foi o Louser hoje? Na escalação, você vê, o Derek se machuca, coloca Bruno Mendes e o Bruno Mendes faz o gol da vitória. Pelas alterações e pelo inicial, hoje o conceito do Humberto Louser. Eu acho que foi bem, ele tentou uma estratégia, fez escolhas e infelizmente duas peças daqueles que ele escolheu, ele teve que tirar no intervalo, porque os caras estavam dormindo dentro do campo, é o Isaac e o Bruninho, ele fez corretamente. No segundo tempo ele tentou mexer, o Derek saiu por contusão, colocou o Bruno Mendes, que deu o gol da vitória. Acho que o trabalho dele foi bom. O jogo foi muito complicado, porque o Guarani, aliás, porque os jogadores individualmente dentro do campo ajudaram a complicar um jogo que já era difícil. Conceito do Humberto, bom. Um grande abraço, até daqui a pouquinho, CH. Outro, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e daqui a pouco estaremos de volta, sempre a serviço do rádio, Edu. 16 horas tem concentração, tá? Oi, Tigrão, vamos lá, para encerrar contigo, Humberto Louser, qual é o conceito dele hoje? Conceito bom. Conceito bom. Mexeu certo, viu o mesmo jogo que eu vi, eu falei no intervalo, eu não voltaria, não esperaria 8 ou 10 minutos protocolares para tirar do time o Bruninho e o Isaac. E eu voltaria com Regis no lugar do Isaac e eu voltaria, isso falei no intervalo, e voltaria com o João Vitor no lugar do Bruninho. Ele enxergou o mesmo jogo que eu, pilhou o time no bom sentido, o time estava intenso, o time guerreou, acreditou até o final e tirou o pedido. Era para ter sido mais fácil, né? Era para ter sido algo menos traumático, menos sofrido, mas não importa. O que realmente vai para a balança e vai para a avaliação é o produto final. Ele mesmo reconhece que o desempenho foi abaixo do que o time pode apresentar. Mas o resultado veio, isso é o mais importante, conceito bom.
Legal, Tigrão. E só esqueci de falar que o Bruno Mendes hoje completou, somando as suas 3 passagens, 90 jogos, está aqui no site do Mariolani. Bruno Mendes, 90 jogos e 30 gols marcados. Em breve, a sua 100ª partida, que dá tempo ainda dentro dessa Série B. Tigrão, para você, então, um rápido descanso, você vai estar na TV, né, com Avaí Ponte, é isso? Daqui a pouquinho, só para finalizar, Lucas Araújo, do qual eu já falei, eu escalaria como titular no jogo lá de Criciúma na próxima rodada, no lugar do Matheus Barbosa. Gostei. Achei que aumentou a intensidade, a pegada e a verticalidade do meio-campo do Guarani depois que ele entrou. E o Bruno Mendes bateu o pênalti com nojo, né, Edu? Não olhou para o goleiro e não olhou para nenhum dos cantos. Olhou lá para o placar eletrônico e aí o Neneca Filho pulou para o seu lado direito. E o Bruno Mendes só rolou do lado direito. Dizem que pênalti não tem golaço, mas esse foi um golaço de pênalti pela frieza e pela forma inteligente com que ele deslocou o goleiro. Entrou bem e fez o gol da vitória e só por isso merece um destaque. Só para registrar. Tá bom, Edu? Daqui a pouco estamos por aí. Vou te dar um abraço pessoalmente. Muito obrigado, que prazer, que alegria. Legal, e a gente vai para a jornada dupla aí, hoje o negócio é longo. É longo, eu tenho que correr ainda, Tigrão, com umas coisinhas lá em casa. Vai bater um rango lá e daqui a pouco você volta. Um abraço, até já. Obrigado, Tigrão, para você também. Meus amigos, agora 14h07, final do nosso Jogo Aberto. Pessoal do YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Você que não fez a inscrição, faça a sua inscrição, por favor. Uma coisa maravilhosa, essa tecnologia que aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade, né? Estamos no AM 1170, estamos no FM 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto e no YouTube e também nas diversas plataformas aí nas redes sociais. E na hora, repito, que o Boris estava narrando a cobrança do pênalti do Bruno Mendes, 49 segundo tempo. 2.260 pessoas nos vendo aqui no YouTube, o Boris lá do Brinco narrando. Muito obrigado a você, carinho. Fica aqui e renovamos o convite. Daqui a pouquinho, 16 horas, tem concentração. Vou estar aqui, se Deus quiser, ao lado do CH. E para Avaí e Ponte. E hoje tem estreia, o narrador Roger Williams vai fazer a sua estreia aqui com a gente. Também vai estar conosco a partir das 16 horas e às 5 ele narra o Jogo da Ponte. Outro convite também é na TV. Na TV Bandeirantes, como disse o Batista, de graça. TV Bandeirantes. Pode colocar lá às 5 da tarde, um pouco antes começa a transmissão. O Batista, o Gleger e também o Tigrão comentando e mostrando para vocês aí Avaí e Ponte, tá bom? Muito obrigado ao Lucas Pessoa, o homem que nos monitora aqui no YouTube. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado ao Danilo Capucci na mesa. Obrigado, Danilo. Sensacional, hein? Grande Capucci. E o comando de Gil Kleber. Um grande abraço. Até daqui a pouquinho, hein? Ó, eu tenho que correr pra casa, ver umas coisas, né? Tem que correr. Já eu volto. 16 horas. 4 da tarde, daqui a pouquinho eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo